Daqui a pouquinho em Ribeirão Preto, hein? Porque vem aí um grande jogo entre Bragantino e Corinthians pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bragantino e Corinthians vão jogar já daqui a pouquinho no estádio Santa Cruz. E o Ulisses Costa vai transmitir com os comentários de Alexandre Pretzel, do Ronaldo Giovanelli e as reportagens do Pedro Ramiro. Eu e o Bruno Puzóvio vamos juntos com todos vocês e hoje vai ter muito concentração, vai ter apito final, vai ter uma noite aí para deixar a sua noite ainda mais aquecida. Tá frio, tá gelado, não é? Nesse momento aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, termômetros marcando 12 graus, tá frio mesmo, mas a gente vai deixar tudo mais quentinho aí pra você aproveitar muito bem, especialmente os corintianos, né? Os corintianos que vão empurrar o time. Ó, tá mais frio, hein? Tô vendo aqui, atualizou o meu termômetro agora, já tá 10 graus com sensação de 7. Que isso? Que frio é esse, minha gente? Mas vamos lá, deixar tudo isso quente demais, porque Bragantino e Corinthians jogam às 9h30 da noite. E eu já vou a Ribeirão Preto, quero saber do Pedro Ramiro, que já está no estádio Santa Cruz, qual é a temperatura nesse momento em Ribeirão Preto. Normalmente aquela região do estado, né? A região norte ali do estado de São Paulo faz um calor danado, é sempre muito quente por lá. Mas imagina, hein, Ramiro, que hoje também aí tá mais friozinho, né? Tá mais fresquinho aí em Ribeirão Preto. Qual é a temperatura aí? Me conta tudo. Alô, Ramiro, boa noite. Tudo bem, Capri? Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Olha, agora 19 graus. Tá uma temperatura começando a esfriar um pouco mais. Ontem à noite, 10 graus por aqui. Tava bem mais fria à noite. Mas a tendência é que durante o jogo também, de certa forma, fique mais gelada essa noite aqui no interior de São Paulo. Para um estádio que começou agora a irrigar o gramado. O gramado não tá dos mais bonitos não, viu, Capri? O gramado não tá dos melhores não aqui no estádio Santa Cruz, na Arena Nicknet, porque, de fato, até alguns buracos aqui, não tá o mais verde de todos, mas é onde daqui a pouco Corinthians e Bragantino e Corinthians vão se enfrentar pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouco também começam a abertura dos portões. Por enquanto não há abertura dos portões, a gente até viu a chegada. Corinthians deve chegar, aliás, daqui a pouco. Houve também já a chegada por parte do ônibus do Bragantino, que mandou essa partida para cá justamente porque o Bragantino, através do seu estádio, não tem a capacidade mínima demandada e exigida pela Conmebol, de 20 mil torcedores. Aqui você consegue colocar até 29 mil torcedores, então é por isso que o jogo foi mandado para cá. Duas equipes com desfalques, o Corinthians sem Romero, Capri. O Romero fica fora da partida de hoje. Corinthians deve ter mudanças nessa equipe titular, Capri. Bom, é duro pro Corinthians falar em desfalques, né? Porque quando você fala em desfalques, você fala naquele jogador assim que, poxa vida, não vai jogar hoje, vai fazer uma falta, uma diferença danada. E o Corinthians, a bem da verdade, hoje não tem um jogador dessa qualidade, desse nível, né? Acho que hoje o grande jogador do Corinthians é o Garro, o melhor jogador que o Corinthians tem. E o goleiro, né? O Hugo no gol também tem feito a diferença. Acho que são os dois principais jogadores do Corinthians. Se esses caras não jogam, dá uma diferença. O resto é tudo meio igual, né? Tudo mais ou menos a mesma coisa. Não faz grande... o Romero não joga. Tá bom, vai. Não joga o Romero. O Wesley não joga. Tá bom, vai. Wesley. O Kaká não joga. Tá bom, tudo é meio igual, né? Já o Pretzel vai falar sobre isso. Eu quero o destaque do Bragantino, porque se o Romero não joga no Corinthians, o Bragantino tem desfalque. Alguém tá fora do time de Bragança Paulista, ô Ramiro? Tem desfalque sim, viu, Capri? Aliás, o Bragantino, que eliminou o Barcelona de Guayaquil para chegar até aqui, passou em segundo lugar do Grupo H, por isso foi para esses playoffs disputados também contra a equipe do Equador. O Bragantino tem mudanças em comparação ao time titular do último domingo, porque o zagueiro Pedro Henrique, que já jogou no Corinthians, inclusive, vai ser desfalque por dores musculares. A notícia para o torcedor de Bragança é que o goleiro Cleiton, que foi cortado no último jogo por uma indisposição, está de volta. O Juninho Capixaba não atua porque ele fez há um tempo aí, teve um problema no joelho, uma lesão no joelho. O Matheus Fernandes tem uma lesão na coxa, Pedro Henrique um desconforto muscular e o Eric Ramírez também com desconforto na panturrilha. Esses são os desfalques para o Bragantino, que quer vencer para levar a vantagem na semana que vem na partida da volta contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Capri.
Valeu, já te chamo de volta aí pra você me falar mais de Corinthians e Bragantino. Os times, eu imagino, ainda vão chegar aí no Santa Cruz, não é, Ramiro? Porque é tudo pertinho também, não demanda grandes deslocamentos, não é? Em 10 minutos sair do hotel, tá no estádio, né? Aliás, hoje, Capri, a gente foi dar uma... Ali próximo ao hotel que a gente tá ficando aqui, a gente foi dar uma volta na praça que tinha ali embaixo, na hora do almoço e tal, e a gente viu o time do Bragantino fazendo uma corridinha ali na praça, bem próximo ao nosso hotel. Ou seja, o Pedro Caixinha é meio louco da cabeça, falou, rapaziada, ó, esse período aí que vocês tinham pra concentrar, descansar, vamos treinar. E aí tavam os jogadores do Bragantino correndo ali na praça, próximo ao hotel aqui também, na cidade de Ribeirão Preto, Capri. Os caras estavam treinando na praça, os jogadores do Bragantino treinaram na praça aí de Ribeirão? E o mais engraçado que a gente ouviu... Muito bom. E vamos ser sinceros, né? Não é grande a quantidade de torcedor do Bragantino que para falar com os jogadores e tal. Alguns foram parados, o Elinho, alguns nomes chegaram a ser abordados e tal, o Lucas Evangelista, mas o zagueiro do Bragantino, o Douglas Mendes, chegou a ser cobrado por um torcedor do tipo, precisa jogar mais, hein? Precisa melhorar, tem que ir pra cima dos caras. Estavam fazendo um trabalho ali de corrida, bem tranquilo, um trabalho tomando um sol ali no Parque Luiz Carlos Raia, aqui em Ribeirão Preto, Capri. Maravilha, já volto com você aí, daqui a pouquinho mais informações de Bragantino e Corinthians com o Pedro Ramiro, 7h38, hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar pra gente aqui como vai ser esse jogo em Ribeirão Preto hoje, as chances, as possibilidades de cada time. Fala, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capri, um abraço pra você, pro Ramiro, pra toda a nossa equipe técnica também. Acho que vai ser um jogo interessante, cara. Abertura de oitavas de final da Sul-Americana. Acho que o Ramon Dias, ainda que escale um time misto, vamos dizer assim, o Corinthians não tem muita diferença não entre titulares e reservas. Talvez tirando o Rodrigo Garro, que aí eu acho que não tem substituto. O André Ramalho, que chegou muito bem também. Você tem o Yuri Alberto, né, que está machucado. O Alex Santana chegou com um grande cartaz, mas para mim é um jogador normal. E tem o goleiro também, que acho que não tem um substituto à altura. Então, pegando por essa base, é uma equipe mista, mas que o Ramon Dias pode utilizar. Não tem tanta diferença assim do seu time titular. Qual a diferença do Hugo para o Matheus Bidu hoje? Pequena, diferença pequena. Então, acho que o Ramon Dias está avaliando bem o elenco e está escalando de acordo com as circunstâncias, né? Claro que eu estou vendo o Fluminense em campo neste momento contra o Grêmio, com força máxima. Sábado tem um jogo decisivo, dá para dizer assim. Pô, mas é só a quarta rodada do segundo turno, sim, mas eu acho que é decisivo, porque haverá um confronto direto entre Fluminense e Corinthians, e os dois times estão lutando para não cair, empatados, senão o Corinthians tem um ponto na frente na realidade, mas o Fluminense é um jogo a menos. Então é um jogo decisivo. Nesse momento o Fluminense tem força máxima. O Corinthians vai ter um time alternativo, mas também trabalhando a Copa Sul-Americana como uma competição interessante. Eu costumo dizer, Capriotti, que os clubes de futebol foram feitos para ganhar, não apenas para disputar. Então o time do tamanho do Corinthians não pode descartar nenhuma competição. Não pode, ainda mais competições que dão prestígio, que dão vaga em Libertadores, que dão boas premiações. Então tem que jogar a valer hoje contra o Bragantino, mesmo que a situação do Campeonato Brasileiro não esteja interessante. O próximo jogo é sábado, hoje é terça. Bragança é aqui do lado, aí você dá uma relaxada na quarta, dá para treinar na quinta, na sexta pela manhã e viaja para o Rio de Janeiro, que é aqui do lado. Dá para jogar com força máxima, tranquilo, as duas partidas, mas eu entendo quando o Ramon Dias dá uma mexida no time que vai enfrentar o Bragantino, porque o jogo de hoje não decide muita coisa. O jogo contra o Fluminense pode sim, no caso de uma derrota do Corinthians, deixar uma situação de muita pressão e até para o próprio técnico, que eu acho bom treinador, mas que não consegue emplacar uma sequência de vitórias. Capri? O problema do Corinthians, né, Pretzel, não é de treinador, vamos combinar. Quantos já passaram no Corinthians aí nos últimos tempos, eu diria aí nos últimos 4 anos, 4, 5 anos. Quanto vai? Eu não sei, o Ramiro tem esse levantamento aí, mas um monte já passou, desde medalhões até técnicos inexperientes, técnicos com potência, todo o perfil já passou no Corinthians. Nenhum deu certo, porque o Corinthians, o problema é de jogador, não é de treinador. O problema é financeiro, de falta de dinheiro. Não é de treinador, não é? Esse não é o problema do Corinthians. Se o Ramon um dia for mandado embora amanhã, porque não gostarem da cor do olho dele, ou não gostarem do sapato que ele usa, vai chegar outro, vai ter os mesmos problemas.
Não vai surgir um salvador da pátria porque o time do Corinthians é fraco. Essa é a triste realidade. Quantos são? Você tem aí o dado, Ramiro? O Ramon Dias é o 10º desde 2021, quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras. É o 10º treinador. Então, 10 treinadores em 3 anos. O problema é treinador? Claro que não. Evidentemente. O problema é gestão, né? O problema é gestão. É gestão, é isso. E que monta esse time medíocre, que é o que o Corinthians pode ter hoje. Não pode ter mais do que isso, porque não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para pagar, tem nada, não é? É por causa de gestões falidas, gestões absurdas que o Corinthians teve, medíocres, e que deixou o clube nessa situação aí. Por isso, hoje o Corinthians tem que escolher uma competição. E acho que tá certo, viu, Pretzel? Tem que... O grande troféu do Corinthians é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, é mais importante do que o título da Sul-Americana, do que o título da Copa do Brasil. É mais importante. Eu acho que uma coisa está associada à outra. Eu não posso abrir mão. Eu luto uma barbaridade para chegar na Sul-Americana. Aí eu chego na Sul-Americana, passo para as oitavas de final direto, aí eu abandono a competição. Então, mas não tem condições não tem sentido, cara. Como não tem condição? Claro que tem. Claro que tem. Tem colocando o time misto em uma e o titular em outra, e o titular sofre para empatar em casa. Qual é a diferença do time completo do Corinthians pro seu time reserva? É pequena. Nenhuma. Eu falei na abertura aqui, não tem diferença. É igual. Hoje o Corinthians tem 2 jogadores diferentes. O goleiro e o Garro. Isso. O Hugo e o Garro. São os dois diferentes do Corinthians hoje. O Thales Magno é bom jogador, mas não é um extra série, não é um cara indiscutível. Mas é bom jogador. É bom jogador. Então é o seguinte, tu começa a preencher algumas lacunas com jogadores nota 6,5, certo? Mas tem que trazer um número, um nota 8, tem que trazer um fazedor de gols. É isso que tem que fazer. Mas a equipe que vai ser escalada hoje pelo Corinthians, da maneira como o Ramon Dias trata e como ele comanda o time, como ele escala, eu acho que dá pro Corinthians segurar o Bragantino. O Bragantino não tá jogando nada também. Tá jogando nada. Então, se o Corinthians tivesse um número 9 fazedor de gols, o Ramiro tava lá no jogo, o Corinthians tinha ganho do Bragantino. Acabou entregando o primeiro gol. Empatou no fim, é claro, num segundo tempo que foi pior do que o primeiro, mas no primeiro teve 3 chances claras para fazer o gol e não conseguiu fazer. Então, assim, eu não tô dizendo que o Corinthians está bem. O Corinthians não está bem. O Corinthians hoje, ele é um clube que tem que se debater em todos os sentidos. Time, contratações de jogadores, categorias de base, conselho deliberativo, gestão, parte financeira. Tem que debater tudo no Corinthians, tudo. Essa nova gestão que entrou não mudou praticamente nada. Aí falou em transparência, falou em semana de transparência, não teve nada. Então segue sem transparência que nem a antiga, né? E com pouca renovação. Agora, o que vale? O Corinthians é time de futebol, vale resultado de campo. No momento, o Corinthians está em 3 competições. Agora, preocupa o rebaixamento? Claro que preocupa. O Corinthians tem que fazer 50%. Fazer 24 pontos em 48 disponíveis. Não é fácil. Eu concordo que não é fácil. Mas aí chega uma semana de Sul-Americana. Depois vai chegar o sorteio da Copa do Brasil. Eu vou abandonar essas competições? Eu lutei tanto para chegar até ali e vou largá-las de mão? Aí eu discordo. Largar não. Mas você concorda que o mais importante para o Corinthians nesse ano é permanecer na Série A. Mais importante do que ser campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Podemos colocar como principal objetivo. Mas, por exemplo, tu não esperava que o Corinthians eliminasse o Grêmio. E o Corinthians eliminou. Muita gente achava que o Corinthians ia entrar em campo lá em Curitiba e ia perder pro Grêmio. E conseguiu passar nos pênaltis. Segurou o Grêmio e quase ganhou o jogo no tempo normal. Então, assim, vai passando, vai ganhando dinheiro e daqui a pouco pega um sorteio aí. Pega o Vasco, que é um time parelho com o Corinthians. Pega o próprio Juventude, que não perdeu esse ano pro Corinthians, mas é uma equipe com menos tradição num sorteio. Daqui a pouco tu olha, já tá na semifinal. Então, torneios são outra coisa. Nem sempre o melhor vence em torneios, mas eu concordo contigo que o principal objetivo, evidentemente, é ficar na primeira divisão. Até porque, falamos sobre isso ontem até no Esporte em Debate, não é? Se o Corinthians for rebaixado para a Série B, o Corinthians vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Para um time que já tem uma situação financeira crítica, terrível, um rebaixamento que vai fazer entrar menos dinheiro no cofre, é uma situação caótica. Não só entrar menos dinheiro, como o Corinthians vai perder. O patrocinador da camisa, por exemplo, né? Se o Corinthians for rebaixado para a Série B, o Corinthians
vai ter que devolver uma parte de dinheiro adiantado aí pelo patrocinador. Então, é um cenário caótico o rebaixamento para o Corinthians. Para todo clube Para todo clube de ser rebaixado é um caos. Mas para o Corinthians estar nessa situação aí crítica, mais ainda. Então, por isso que eu entendo que a grande missão do Corinthians, assim como foi no ano passado, e o Corinthians conseguiu ali batendo na trave, né? Conseguiu se segurar na Série A do Campeonato Brasileiro, esse ano para mim tá mais difícil ainda. Mais difícil ainda esse ano a situação para o Corinthians permanecer. Esse ano é mais crítica do que no ano passado a situação do Corinthians, porque é isso. O Corinthians tem que fazer em 16 jogos o que ele não fez até agora, em 22 rodadas do Brasileiro. Ter 50% de aproveitamento daqui para frente. Ele não fez isso até aqui. Então, e nada indica, viu, Pretzel? Nada indica que o Corinthians consiga fazer. Porque não chegou uma grande contratação, não chegou um cara que muda time de patamar, não tem um fato novo pro Corinthians hoje que indique isso. Agora, o Corinthians pode começar a jogar bola, jogar futebol aí e começar a ganhar? Pode, mas eu acho pouco provável por esse elenco, pelo que o Corinthians está mostrando. Me parece que esse time já chegou no limite, não tem mais como tirar desse time do Corinthians, não dá mais. Né? Mas vamos ver. Atenção, ó, 7h48. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, Pretzel. Eu preciso mandar um abraço pro Caboclinho aqui, pro Manuel, que tá ouvindo a gente lá em Uberaba. Grande Manuel! Eu e o Capelani conversamos hoje, depois do amasso que foi o debate ontem contigo no Esporte Debate, a gente ficou preocupado com a tua terça-feira. Então, ainda bem que tá tudo bem contigo, cara. Não, vocês foram jantados ontem. Por isso o senhor tá hoje todo encapotado, aí tá com frio. Porque ontem o senhor foi devidamente é uma boa manchete. jantado. É uma boa manchete, viu? Fez frio hoje em São Paulo. Não. É uma boa manchete. Esse frio que fez em São Paulo hoje, o senhor nunca viu lá em Porto Alegre. Não, hoje fez frio. Nunca viu esse frio lá em Porto Alegre. Hoje eu tirei um casaco de 2 anos, encaixotado no armário hoje. Tirei hoje. Esse casaco aí, o senhor nunca usou ele em Porto Alegre? Não, usei várias nunca vezes. Foi necessário usar esse casaco, porque não fazia frio como faz desde ontem aqui em São Paulo. Esse casaco aqui eu usei na África do Sul também, lembra? Chegou a fazer -2 quando o Brasil estreou contra a Coreia do Norte, tá lembrado? Nossa, a África do Sul fez frio, hein? Nossa. Meu Deus do céu. E um frio seco, fez né? Frio seco. Frio seco. Coçava toda a pele, né, cara? Impressionante. Meu Deus, a Bandeirantes disponibilizou pra gente aquelas roupas térmicas. Exatamente. A gente colocava por baixo, calça térmica, blusa térmica, né? Mas não dava. Você saía no frio lá, você ia assistir um jogo ali no estádio, né? E do centro de imprensa até o estádio, a gente ia a pé. Era um frio monstruoso. Acho que foi o maior frio que eu peguei na minha vida, viu, Prédio? Fez a Copa inteira, muito frio. Muito frio. Na final também, entre Holanda e Espanha, muito frio também. Agora o Ramiro me manda uma mensagem, olha só como ele é engraçado, ó. Eu nunca passo frio, porque eu tô sempre coberto de razão. O que tu acha, Capriotti? Isso é horrível, hein? É engraçadinho, né? Essa molecada aí, né? É brincadeira. Espaçosa, né? Espaçosa. Terceiro Pedro na minha preferência. Terceiro. Dos 4 da rádio tem que patamar. Tem que nominar. É o terceiro beliscando o 4º lugar. Soccer City, o estádio da Exatamente. Final da Baita Copa, estádio, né, hein, cara? O Nelson Mandela, falecido Nelson Mandela, entrando de carrinho antes da final da Copa entre Holanda e Espanha. Lembra, Capri? Uma cena espetacular, né, cara? Espetacular. Eu me lembro direitinho ele entrando naqueles carrinhos, tipo carrinho de golfe, assim, né? E o estádio ovacionando Nelson Mandela. Nossa, o Mandela me viu internacional. O Mandela me viu nas imediações do estádio e falou, né? Lá vem. Você é o conteúdo. Cara, eu fiquei embasbacado, cara. 14 anos atrás, cara. Fiquei embasbacado. Eu ouvi dizer que quando no período em que ele esteve preso, ele, para adquirir conteúdo, ele falava com você. Nossa Senhora. Ele trocava cartas com você para adquirir conteúdo. Aliás, as regras de rugby fui eu que passei para ele, né? Entendeu? Na África do Sul foi campeão mundial de rugby. Aliás, o filme Invictus, né? É da libertação do Nelson Mandela e a Copa do Mundo de Rugby, né? Que é a união dos povos, dá pra dizer assim. Esse filme é espetacular, com Matt Damon, né? E com Morgan Freeman fazendo o papel de Nelson Mandela. Filmaço, né, Capri? Filmaço. Invictus, filmaço.
Bom, você abriu o microfone aí, Ramiro? Você quer falar o que aí? Não, qual é o conteúdo do momento, Ramiro? O Pretzel tá enrolando muito, né? Tem pouco conteúdo, pouca informação. A gente vai lá e informa, né, Capri? Mas vai devagar, porque se a gente abrir um debate aqui, acho que tu não vai nem respirar, mas não tem problema. Mas só dando uma informação, o Augusto Melo estava ontem lá no Conselho Deliberativo. Ele hoje está aqui em Ribeirão Preto. Aliás, acabou de subir aqui ao gramado. Ele, Fabinho Soldado e Caio do Vale, que é o braço direito do Augusto e tal. Ninguém explica direito o que o Caio do Vale faz, mas o Corinthians sobe nesse exato momento. Os jogadores do Timão vão fazer o reconhecimento no gramado e daqui a pouco também o trabalho de aquecimento no Estádio Santa Cruz. Capri? Quem que é o braço direito aí do Fabinho Soldado? É o Caio, na verdade, do Augusto, né? O Caio do Vale. O Caio do Vale, prazer, ninguém né? sabe explicar qual que é o cargo dele oficialmente. Amigo do Augusto. Pode ser, aí pode ser. Deve ser esse mas o Augusto falou que não ia ter amigo, era tudo do portão pra fora. Não é bem assim, dele. Né? Claudinei Alves, diretor da base, foi amigo dele na Barbarense. Valmir Costa, a mesma coisa. O Caio do Vale também. Não era do portão pra fora? Ué, trouxe pro portão pra dentro. Bom, depois que ele deu um começo na calçada do Parque São Jorge, né? Mas foi mesmo. Né? Foi lá na Rua São Jorge 777, teve um comício do presidente do Corinthians. E aí ele mostrou pro presidente da Gaviões que tinha um patrocinador encaminhado, né? Que fazem, cara. Que fazem. Meu Deus. Tá bom, vamos lá. Atenção, é o seguinte, ó. 7h53, é jogo válido pela Copa Sul-Americana. Quem é que vai apitar o jogo aí em Ribeirão Preto, hein, Ramiro? Vocês vão ficar de olho nesse negócio do apito aí, porque o negócio tá enrolado, complicado. Quem apita, hein, Ramiro? É o chileno, Felipe Gonzalez. Felipe Gonzalez é o dono do apito na partida de hoje. Olha, eu gosto por um motivo, Pretzel. Você vai falar, podiam botar um árbitro brasileiro. Podiam. Mas eu gosto, sabe por quê? A gente vai ver se o nível da nossa arbitragem tá mesmo boa ou se vai vir um chileno e fazer as mesmas lambanças que os nossos aqui. Porque tem muita gente que pede árbitro de fora. E hoje o John Textor voltou a detonar a arbitragem, convocou os clubes aí para se unirem para a criação da liga, porque não é possível, a CBF não consegue administrar o futebol brasileiro. O fanfarrão, não é? Aquele que lançou acusações pesadas, não provou e continua aí, solto, falando tudo o que ele quer. E então vai ser bom a gente ter um árbitro chileno hoje, porque vai servir para provar quando a gente tem esses árbitros de fora para mostrar, mesmo em confrontos, duelos contra clubes internos aqui, se realmente essa ala que pede árbitros estrangeiros apitando as nossas partidas de futebol aqui, se eles têm razão ou não, viu, Pretzel? Eu acho que tem razão. Por exemplo, o Grêmio Fluminense está sendo apitado pelo argentino Dario Herrera. Dario Herrera está apitando o Grêmio Fluminense, apitando bem. Terminou agora o primeiro tempo 0-0 lá em Curitiba, então eu estou concordando contigo. Você põe um árbitro brasileiro para apitar jogos de times brasileiros aqui, fica aquele vício, aquela reclamação, aquele hábito, né, de colocar todo mundo sob suspeita, não por nossa parte, mas por parte de dirigentes, jogadores, né, técnicos. Jogadores falam menos até para não serem punidos, mas, por exemplo, o que aconteceu em Vasco e Fluminense, né? O Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, detonou o Anderson Daronco, disse que ele não tem a menor condição de apitar, disse que o Daronco, por exemplo, ele atrasa jogos para descansar dentro de campo, que ele não tem a menor condição física de apitar. Acusação grave, né? Ele deveria provar, sabe por quê? Eu estou me referindo a isso porque o teste físico para você ser árbitro da FIFA, ele é simplesmente um teste de atleta de ponta, cara. Tem muito árbitro que não consegue passar e não consegue seguir adiante na carreira por causa disso. Leonardo Gaciba foi um que deixou isso bem claro. Então, um presidente de clube vem e faz uma acusação dessas, dizendo que o Daronco não tem a menor condição física de apitar um jogo, eu acho que ele tem que provar, né? Então é muito fácil hoje ficar apontando o dedo contra a arbitragem, que realmente não é boa, que não tem uma profissionalização, que tem que ter o seu trabalho diário, e poucos vivem da arbitragem, porque a arbitragem também não paga muito bem nas suas taxas de atuação. Então, muita calma. Então, acho que é interessante mesmo. Jogos de times brasileiros, coloca um árbitro de fora do Brasil, até porque ele vai chegar aqui, ele vai apitar e vai embora. Não vai ter muita pressão, não vai ficar vendo condicionamento antes do jogo, e depois não vai ver repercussão em rede social depois, não vai ficar condicionado a atuar bem em outro jogo de um campeonato aqui nacional. Então, acho que está correto, viu, Capri? Estou concordando contigo.
Vamos ver, acho que vai ser interessante a gente ver essas arbitragens estrangeiras para provar essa tese de que realmente os nossos não estão bem e os de fora seriam uma solução melhor para o futebol brasileiro. Você falou aí em Grêmio e Fluminense, então vamos lá, Bruno Puzov, atenção, 7 horas e 56 minutos, faltando 1 hora e 34 minutos para a bola rolar em Ribeirão Preto, mas já tem bola rolando. Hoje é noite de Libertadores, é de Sul-Americana. Vamos ao placar esportivo Bandeirantes desta terça-feira. Conta tudo pra gente aí, Puzovio. Fala, Capri, um abraço pra você, pros ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Terça-feira de muito frio, mas também de muito futebol. Agora temos bola rolando no outro jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Chile, o Racing da Argentina está vencendo o Huachipato por 1-0. Terça-feira também de Copa Libertadores, também com os jogos de ida. Agora no Couto Pereira temos Grêmio 0, Fluminense também 0. Partida no intervalo que começou às 7 horas da noite. E mais tarde, às 9h30 da noite, o Colo-Colo recebe o Júnior Barranquilla no Chile e na Argentina o São Lourenço enfrenta o Atlético Mineiro. Passando também pela Copa Paulista, nessa tarde a Portuguesa venceu o União Suzano fora de casa por 3-0 e Grêmio Prudente e Mirassol B estão jogando agora empatando por 0-0. Destaque importante sobre a Liga dos Campeões. O Fenerbahçe, comandado por José Mourinho, o português, empatou por 1-1 com o Lille da França em Istambul e foi eliminado na terceira fase qualificatória da competição com 3-2 no placar agregado. O clube francês ganhou o jogo de ida por 2-1. Com isso o Lille vai para os playoffs finais, que valem vaga para as fases de grupos da Liga dos Campeões, e o Fenerbahçe agora vai para a Liga Europa, Capri. Muito bem, aí o Bruno Puzovio trazendo um panorama desta terça-feira de Libertadores da América e Sul-Americana, terça-feira fria no estado de São Paulo, na região centro-sul aí de São Paulo, né? Tá frio, barbaridade, mas eu gosto, né? Eu gosto de frio, já falei pra vocês aí, também não precisa exagerar, né? Os 6 graus, é frio, barbaridade, hein? Os caras também exageram. Bom assim uns 12, né? De friozinho, 12, 13, vai, tá bom. Mas menos que isso eu já começo a sofrer pra acordar de manhã. E pra correr de manhã então, Pretzel? Você tá de brincadeira, 5h30 da manhã tá tudo gelado. Pipocou hoje ou não? Não pipoco nunca, mas você sai da cama assim, aí vem aquele bafo gelado, você fala, será que eu vou mesmo? Será que eu vou? Não, vambora, vai. Aí depois você termina, você fala, ainda bem que eu vim, né? Tava bom demais. Mas é gelado, hein? Meu Deus, tá louco, é frio barbaridade. Hoje eu admito que tava frio, hoje pela manhã realmente estava frio. Hoje tava. O maior frio que eu já peguei correndo foi em Buenos Aires. Buenos Aires, a coisa tava feia. Acho que tava menos 1 grau. Em Buenos Aires, depois da Copa América de 2011, aquela que nós estávamos lá. Fiquei alguns dias depois lá em Buenos Aires. Fez frio lá, hein? Nossa Senhora, lá em La Plata. Lá. La Plata, em Córdoba nem tanto, mas em La Plata muito frio, muito frio. Muito frio. O negócio tava pegado mesmo. Depois eu fiquei uns dias lá, fui correr um dia lá em Buenos Aires, menos 1, eu falei, meu Deus, você sai todo encapotado, mas é frio, barbaridade. Lá o negócio pega. E também quando é calor em Buenos Aires, é quente também. Você já pegou calor em Buenos Aires, Já peguei calor também. E Córdoba, durante a Copa América, o Brasil jogou lá 2 vezes, no estádio Mário Kempes. Como mudou a temperatura de La Plata para Córdoba, tava uma temperatura agradável, não tava calor. Mas já peguei calor em Buenos Aires também, em jogo de Libertadores, em jogo de eliminatória de Copa, também já peguei. É, muito frio. Ô, Ramiro, me dá mais um destaque do Corinthians aí, vai, me conta mais uma do Timão aí, manda aí, por favor. Corinthians que subiu agora há pouco pro trabalho de aquecimento e o Timão que tem um retrospecto... Sanduíche bom, hein, irmão? Do que é esse sanduba aí? Pera aí, acaba de mastigar, engole... Eu sei como é isso, às vezes você é pego, né, no meio da mordida, você tá mastigando. Você me pegou de surpresa agora. Aí você engole tudo do jeito que dá. Várias vezes a gente já passou por isso, né, Pretzel? Você tá lá no meio da mordida, você engole de qualquer jeito, responde, desesperado, saindo lágrima do olho. Mas então acaba de engolir tá tudo direitinho. Agora foi. Manda mais uma do Corinthians aí, vai. Só sobre o Corinthians como visitante, em 2024, 23 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. 34% de aproveitamento para esse Corinthians que, até dentro de casa, tem enfrentado dificuldades, inclusive
como mandante, o Corinthians tem 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, 7 empates e 1 derrota. Dentro e fora de casa, o Corinthians tem se tornado uma peça e uma presa fácil para os seus adversários. Fora de casa, então, nem se fale, nem se conte para essa partida, o Timão que vai jogar em Ribeirão Preto. Claro, contando jogos, obviamente, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, mas o retrospecto é favorável. São 16 jogos, por enquanto, no estádio Santa Cruz nesse século. 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Essa derrota foi no amistoso em 2019 contra o Botafogo, o time comandado pelo Fábio Carilli à época. Capri? Tá bom. Valeu, Ramiro, já volto aí com você. Pizza de frango catupiry, do jeito que você gosta, Capri. Você tá sendo bem tratado aí, né? Não, e pizza de frango catupiry, Capri, a melhor. Não, isso é torta, isso não é pizza. Isso é torta de frango com catupiry. Pizza de frango catupiry não existe, é uma heresia. Aliás, aqui, Joel da Atena, viu, Pretzel? Manda uma mensagem aqui pra mim. Grande Joel da Atena. Dizendo o seguinte, tá arrebentando aí nas apresentações no Brasil Urgente e também no Bora Brasil, né? Hoje eu tava vendo ele falar lá de um caso terrível lá do pessoal que invadiu uma casa lá pra prender os bandidos, né? Mas ele tá dizendo aqui o seguinte, o Joelzinho, ó. O Pretzel tem que pôr no curso dele que não pode comer na transmissão. Sem dúvida. Ou o Ramiro faltou nessa aula? Não, o Ramiro Ramiro não foi nessa aula. Eu fiz 6 perguntas para ele e pro Capelanes, pedindo um acerto de 4 acertos em 6, né? E eles não atingiram a meta, viu, Capri? Então eu fiquei abalado com isso. E o Capelanes, inclusive, eu perguntei quem era o presidente da FIFA. Ele escreveu Michel Platini. E aí eu abandonei, realmente. Aí os dois acabaram ficando de fora. Mas muito pouco conteúdo. Mas o Joel tem razão, viu? Vamos explicar isso no curso. Isso aí. Põe, por favor, essa aula, porque é inadmissível que o repórter esteja, na hora do destaque, comendo pizza. E ainda frango com catupiry. Se fosse uma meia calabresa, meia mussarela, ainda a gente liberava, não é? Mas uma pizza... uma torta de frango com catupiry, aí não dá. Agora, aí é demais. Se o Ulisses estiver do lado, vai dar umas beliscadas, hein? Toma cuidado, hein? Eu tô comendo rápido pro Ulisses não chegar a tempo. Se o Ulisses estiver do lado, não sobra, né? Pizza, não, esquece. Esquece que não sobra pizza, né? Daí não aparece nunca mais. Bom, atenção, olha, 8 horas e 4 minutos, atenção, 8 e 4, 1 hora e 26 minutos para a bola rolar em Ribeirão Preto, terra de Joel da Atena. Joelzinho que conhece Ribeirão Preto como ninguém. Estádio Santa Cruz ele já frequentou muitas e muitas vezes, mas agora eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Tá frio? Tá frio. E no frio, minha gente, é a porta de entrada para muitas doenças, para muitos problemas que se instalam no nosso corpo. E para melhorar isso, a imunidade é imprescindível. Você tem que estar com a sua imunidade em dia aí. Seu corpo estando imune, bem preparado para encarar essas temperaturas baixas, você vai tirar o inverno de letra, vai passar muito bem. Para melhorar a imunidade, para você deixar aquelas viroses distantes, sabe o que é bom? Ora Pronobis. Mas não é qualquer Ora Pronobis, é o melhor do Brasil, da Lírios. Por isso o GG tá aqui para explicar pra gente como é que o Ora Pronobis da Lírios vai ajudar você a atravessar esse inverno, essas temperaturas baixas, com a saúde em dia. Fala, GG, boa noite, GG, seja bem-vindo. Ô, querido Capriotti, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando nessa noite bacana. A gente está tocando num assunto que é extremamente importante aí. O tempo está mudando muito rápido e tem gente que não aguenta. Aí é por isso que é importante fazer o uso desse Ora Pronobis da Lírios, porque esse aqui tem a lisina, que é anti-inflamatório, mas também turbina a imunidade. E a gente sabe que o Ora Pronobis, ele tem mais vitamina C do que a laranja, 5 vezes mais. Gente, a laranja tem vitamina C, o Ora Pronobis tem vitamina C. A diferença é que é assim, ó. Você precisa chupar muita laranja para você alcançar aquilo que o Ora Pronobis
oferece para você. Então, quando você faz o uso desse produto incrível, que tem o magnésio em sua composição, ou seja, ele é também um vasodilatador, melhora a circulação sanguínea e é fantástico, porque nessa época em que em muitas regiões o frio está tomando conta, as artérias se contraem e aumenta as chances de infarto. É só você pesquisar, você vai ver. Então o Ora Pronobis é ótimo para o nosso coração, ele é ótimo para quem tem diabetes, ele vai turbinar a imunidade e vai agir no foco da dor. Você que está sofrendo com as dores, começou a usar o Ora Pronobis, tchau dor, a dor vai embora, Capriotti. Ah, vai embora mesmo e você garante a saúde. É importante lembrar que o Ora Pronobis é um suplemento, ele não é um medicamento, você não precisa de receita, ele é um suplemento que tem a chancela, tem o selo da Anvisa, que garante a ótima qualidade da matéria-prima do Ora Pronobis da Lírios e por isso mesmo você vai turbinar a sua saúde nessa época de temperaturas mais baixas. É agora que a gente precisa cuidar da saúde pra valer. Agora, ô GG, eu quero oferta. Eu quero que você mande aqui pro ouvinte do Concentração, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, aquela oferta arrasa quarteirão, aquela que só você tem. Mas eu não quero só oferta, eu não quero só a entrega gratuita, que eu sei que você vai oferecer a entrega gratuita para o nosso ouvinte. Eu quero também presente. Eu quero aquela oferta com presente que só você tem para nossa audiência. Eu quero ouvir agora, GG. Beleza, você quer e a gente consegue aqui, ô meu querido Capriotti, meu ídolo. Você vai ligar ó, no 0800 787 3030. Esse é o telefone para você adquirir o Ora Pronobis. Ligando agora, lá tem o pessoal para atender você. É como se você estivesse numa consulta. Qualquer dúvida que você tiver, lá não tem vendedor, lá tem um pessoal que vai auxiliar você, que vai tirar as dúvidas. Então, ó, os 100 primeiros que ligarem, eu vou fazer assim, ó, 75% de desconto para você testar, você começar a usar. Fazer aquele tratamento, é o desconto da primeira compra, mas se for a segunda, terceira compra, não tem problema, liga e aproveita esse descontaço. Eu vou mandar hoje o Smartwatch, que é um relógio inteligente, e vou mandar também de presente para quem ligar agora, o massageador. É isso, Capriotti, ligação de graça, frete gratuito também, é só ligar, 0800 787 3030, 0800 787 3030, Capri. 75% de desconto, entrega gratuita, smartwatch de presente, massageador de presente e o melhor Ora Pronobis do Brasil, o melhor para deixar a sua saúde em dia. Liga agora, 0800 787 3030, 0800 787 3030. GG! Valeu. Ô, GG, você vai torcer para quem daqui a pouquinho? Corinthians ou Bragantino, GG? Lógico, Corinthians sempre, vai Timão. Manda um vai Corinthians aí, vai GG. Vai Corinthians hoje, 1-0. Tchau, GG, até a próxima. Um abraço. 8:09, concentração pela rede Bandeirantes de Rádio. Ô Ramiro, dá uma esquentada aí, vai, manda mais uma informação do Bragantino aí, o Braga, hein? Bragantino daqui a pouquinho contra o Corinthians, vai Ramiro. Bragantino que inclusive pensa até no Campeonato Brasileiro com relação às campanhas de retorno. São muito parecidas as campanhas de Corinthians e Bragantino. Se levássemos em conta só o segundo turno, o Bragantino empataria com o Timão na 16ª posição. Os dois fizeram até aqui 3 jogos, foram 2 empates, 1 derrota e por enquanto nenhuma vitória. Inclusive o time comandado pelo técnico Pedro Caixinha, que em 2024 tem 50 jogos, 20 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. São 50 jogos, 20 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. O Bragantino que inclusive tem se especializado em Sul-Americana nos últimos anos. Em 2021 chegou à final em Montevidéu. Naquela campanha foram 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, mas perdeu na final. Acabou sendo derrotado na final para a equipe do Atlético Paranaense. Bragantino que quer a vitória, obviamente, para levar a vantagem na volta contra o Corinthians, semana que vem, na Neoquímica Arena. Capri. Ô Pretzel, esse Bragantino já foi melhor, não é? Inclusive com essa formação, com esse grupo aí. O que aconteceu? É por que o Bragantino perdeu um pouco de força, de fôlego na temporada, hein? Eu acho que existe aí, não é um desgaste, mas eu acho que é um clube que não tem tanta cobrança, né? Um dia o Bragantino vai ser campeão paulista, eu tenho certeza disso. O Bragantino já foi finalista da Sul-Americana, foi vice-campeão. Mas me parece assim que o elenco, não é que o elenco seja um elenco acomodado, mas que é um clube hoje
é um clube captador, né? É um clube que contrata jovens pensando em negociações futuras. Se vier um título, ótimo, mas o importante é revelar, o importante é jogar bem e o importante é se classificar em algumas competições. Me parece que existe uma certa acomodação e eu não sei se isso está desagradando o técnico Pedro Caixinha ou se o próprio Pedro Caixinha não está conseguindo convencer os jogadores de que é preciso competir bem mais, né? Eu acho que é o pior ano do Bragantino aí dos últimos 4 anos, eu acho. Desde a saída do Maurício Barbieri, que saiu também por esgotamento com o elenco, né? E aí o elenco deu uma renovada, ainda mais jovem do que era antes, venderam o Léo Ortiz, né? Se tiver que vender mais gente, vão vender também, contratam também. Então eu acho que o Bragantino é aquele clube que vai ganhar um título, vai a médio ou longo prazo, de acordo com objetivos, de acordo com o planejamento estratégico, né? Da empresa que manda no Bragantino hoje, ponto. Mas também se não vier, se vier uma sexta colocação, se vier uma semifinal de torneio sul-americano, se vier umas quartas de final da Copa do Brasil, que não vem mais, o Bragantino foi batido facilmente pelo Atlético Paranaense, também não é, sabe, não existe grande crise. Então, eu gostaria muito de entrevistar quem manda no Bragantino hoje, viu? Até para saber quais os objetivos deles, porque nesse momento me parece ser um time que apenas disputa, só disputa competições, Capri. O Bragantino tem um objetivo muito claro, né? Isso é no mundo todo, com todas as equipes. O Bragantino não é aquele time, ou as equipes que são administradas pela empresa, não é? Pela Red Bull. Não são times que têm ali como grande meta, objetivo, conquistar título um atrás do outro. Ao contrário, são times que têm como meta vender a marca, vender aquilo que o grupo comercializa e, claro, fazer dinheiro com negócios de jogadores. Você compra barato para tentar valorizar isso e vender por um preço melhor. É visto como um negócio, não tem ali a coisa da paixão do torcedor, que, claro, a empresa respeita cada um ali, mas é muito mais o negócio que está ali à frente da coisa do que título, vamos botar título aqui, levantar troféu, vamos botar mais um título na galeria. Não, é um modelo de você administrar o futebol e tá tudo certo, não é? Não há nada de errado com isso. E alguns clubes são escolhidos no mundo exatamente para poder receber o investimento da empresa. E o Bragantino é isso, mas olha, o Bragantino não sendo rebaixado, e que é difícil também, hein? As equipes são administradas aí pela empresa, difícil ser rebaixado. É difícil ser campeão, mas também não passa sofrimento. É sempre isso, ali, não é? É isso. É meio de tabela, um pouquinho para cima e vamos em frente. Qual é o principal objetivo? É só disputar? É só revelar? Ou ganhar é importante também? Porque, sabe, me parece que existia uma ambição maior aí em anos recentes, né? Esse ano eu acho que é o pior ano do Bragantino, que ainda chegou numa semifinal de novo de Campeonato Paulista, mas ainda assim é uma equipe que não convence, né? Parece que quando tem que confirmar, não consegue. E tem uma coisa, né, Capri, Pretzel, que assim, quando a parceria começou com a Red Bull, em 2020, se eu não me engano, em 2019, 2020, a meta deles era em 4 anos, 5 anos, conquistar um acesso a Libertadores. Eles conseguiram de uma maneira até um pouco mais antecipada, né, e tal, o acesso veio antes. Só que eu não sei também se isso acabou fazendo do tipo, a gente chegou no objetivo, e agora? O que a gente faz? Meio que falta planejamento, às vezes parece, pro próprio Bragantino, né? Pois é, e aí convive com crise ou não convive? Porque também perder não pode ser considerado normal, né? Você normalizar a derrota em qualquer lugar, isso acaba daqui a pouco quem põe dinheiro enche o saco, né? Pô, esses caras não competem, nós temos que ganhar. Mas vai ganhar, se não vai ganhar daqui 5 anos, ou nos primeiros 5 anos, daqui a 5 então, acho que tem que ganhar primeiro o Campeonato Paulista. Quase ganhou uma Copa Sul-Americana, e eu concordo contigo, Ramiro, foi até surpreendente aquela chegada na final, mas aí pegou o Atlético Paranaense e perdeu. Então é um time que já chegou em Libertadores 2 vezes e tal, mas esse ano me parece que, não sei se é o desgaste com o treinador, né, mas o Bragantino não convence. Muito bom, olha, são 8h15, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil, 8h15, 1h15 para o jogo começar no Estádio Santa Cruz. Atenção, você que está conosco aí na nossa live do YouTube. Não está com a gente ainda? Então pode entrar agora, ó, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem aqui o Oswaldo Brandão. Boa noite, Ulisses Costa, manda um abraço para Bandeirantes.
Oswaldo Brandão, lindo, lindo, lindo. Vou passar o recado pra ele, viu, Oswaldo Brandão? Fica tranquilo aí que já o Ulisses Costa vai mandar o abraço e o alô pra você. Um alô aqui e um abraço a Valdete Silva, a Bia, o José Melo, Josué Maciel, Valdete Silva, Bruna Ferreira Gubiani, Ubatuba e Tamambuca. Que beleza, hein? Pedro Fonseca. O Ubatuba e Tamambuca tá mandando abraços de Ubatuba, litoral norte paulista. Imagino que deve estar frio aí, né, Ubatuba? Aí em Ubatuba, que é um lugar maravilhoso. Praias belíssimas. Ubatuba tem praias fantásticas. Praia Preta em Ubatuba é uma maravilha. Você gosta de Ubatuba, Pretzel? Nunca fui. Nunca foi a Ubatuba? Nunca fui. O Ramiro me falou que era chamada de Uba-chuva. Sim. Verdade. Contando Chove muitas chuvas, lá. muitos temporais, né? Esse é o problema, mas é uma cidade bonita, uma região bonita ali, né? Ubatuba. Litoral paulista tem umas regiões bonitas. As praias que você tem ali em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, pra mim, são as praias mais bonitas do Brasil. Você tem para todos. Qual é a mais bonita, Capri? Qual é a mais bonita? Eu gosto de muitas praias ali da região de São Sebastião. Ali você tem a Praia da Baleia, é sensacional. Praia da Baleia. Você tem ali Maresias. Maresias gosto da legal, Paúba ali, ó. É pra surfista. Paúba é bacana. Maresias é a praia do surfista. As ondas ali são fortes, né? Mas é um lugar maravilhoso. Ilhabela, por exemplo. Pega a Ilhabela. É um lugar lindo, Ilhabela. É maravilhoso. Você tem algumas praias em Ilhabela que, olha, estão entre as melhores do Brasil. Então, eu conheço muito poucas praias. Se eu for pegar o Brasil de norte a sul, eu conheço quase nada praticamente, não é? Mas o que eu conheço, várias do Nordeste, algumas de Florianópolis. Florianópolis o Pretzel conhece, já esteve lá também. São lindas, praias lindas, maravilhosas. Mas aqui o nosso litoral norte e o sul, o litoral sul fluminense, também muito bonito ali, região de Angra dos Reis, né? Búzios é maravilhoso também, hein? Nunca fui também. Búzios também. Búzios também tem fui praias a lindíssimas. Angra dos Reis é legal. Bonito Angra dos Reis. Arraial também, né? Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, lindo. Ó, o nosso ouvinte aqui tá lembrando da Praia dos Namorados em Americana. Linda! Eu conheço a Praia dos Namorados lá em Americana. O Pedro Fonseca tá lembrando. É que, na verdade, a Praia dos Namorados fica na beira da represa, né, ô Pedro? Na Americana não tem mar, né? Mas é legal lá. A Praia dos Namorados é um belo passeio para quem é ali de Americana e região. Então tá bom, olha só. Um abraço aqui ao Juniel de Souza. Também ao Ricardo Capriol, meu xará. Quase xará, hein? E Vanderlei Lubê Lopes. Bom, agora a gente tá bombando aqui com todos os nossos ouvintes chegando na live do YouTube, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Capri. São 8 horas e 19 minutos, 8 e 19. Quem chamou? Sou eu, Puzóvio. Oi, Puzóvio, vamos lá. Tem gol no Couto Pereira e foi um golaço, viu? Ganso cruzou e Lima de voleio abriu o placar para o Fluminense aos 20 minutos do segundo tempo. Gol do Fluminense, 1-0 contra o Grêmio, Capri. Rapaz, o Fluminense está numa situação parecida com a do Corinthians, não é, Pretzel? Zona do rebaixamento na Série A do Brasileiro, situação delicada, mas apesar de envelhecido, o elenco do Fluminense é melhor que o do Corinthians. Claro que é, viu? Tem jogadores melhores, sem dúvida. Melhores, E outra, contratou agora o Facundo Bernal, jogador de 20 anos, do Defensor do Uruguai, bom jogador de base, jogador que logo veste a camisa da seleção principal também. Então o Fluminense vai se reforçando. E querendo ou não, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América, né? Tá defendendo o título, é o atual campeão. Mas caíram fora da Copa do Brasil e queriam se classificar, tanto é que o Mano jogou com força máxima no Maracanã contra o Juventude, mas caiu. E agora tem a Libertadores e tem o Brasileiro. Esse jogo de sábado entre Fluminense e Corinthians sai de baixo, hein? Tá louco, hein? Jogão, hein? Nossa, nem fala. Isso é jogo gigante, né? Jogo importantíssimo para os dois. Jogo de 12 pontos, não é só 6 pontos, 12 pontos no próximo sábado. Fluminense e Corinthians. Claro que terá transmissão Bandeirantes no próximo sábado, às 9 da noite, no estádio do Maracanã. São 8 horas e 20 minutos, 8 e 20. Em 1 hora e 10, começa o jogo no Santa Cruz e em 40 minutos ele chega. Ulisses Costa, para a melhor transmissão de
Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians. Aliás, vamos relembrar aqui como foi o encontro do último sábado. Os times jogaram o sábado passado, só que aí foi pelo Brasileiro, né? Na Neoquímica Arena. Vamos contar aí pro nosso ouvinte como foi os gols de Bragantino e Corinthians narrados pelo Ulisses Costa, Michel Lopes na mesa de som Bandeirantes, com Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher, timaço técnico Bandeirantes, que tem Daniel Xingote no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Alô, Michel Lopes. Solta aí Ulisses Costa e os gols do empate de Corinthians e Bragantino sábado na Neoquímica Arena. Ulisses Costa! Péssimo no lance agora o Garro. Ele erra feio, arma contra golpe pro time do Bragantino. Bola foi junta pelo setor de esquerda, contra-ataque. E escorregou, claro que o Kaká escorregou. Vem pro jogo, o Bragantino, bola batida! Gol! Pro Bragantino! Elinho pro Bragantino, ele domina, claro que o Kaká escorrega, claro que o Kaká cai, claro que o Kaká falha, ele falha, o Elinho dominou, o Kaká dá espaço para ele partir ao invés de ir no corpo da marcação do jogador, ele tenta dar espaço, escorrega, se atrapalha, o Elinho entra, meia lua da área, Ramalho no chão, ele bate no contrapé do goleiro Hugo e mete no fundo da rede, a bola dá na bochecha, da bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol, Elinho, 1 pro Bragantino, 0 pro Corinthians. Ele do campo de ataque, tenta descer o Corinthians. Olha o Pedro Raul, vamos ver Pedro Raul. Ele errou o toque, dominou, entrou, Thales Magno, bateu! De bola rolando, 48 de bola rolando, segundo tempo de jogo, levantamento do Ramalho para dentro da grande área, Hugo vem para dividida, se atrapalha todo com a bola toca nele, quica, na saída do goleiro Thales Magno, vem dar um tapa na bola, ela passa por entre as pernas do goleiro e morre no fundo do gol, Thales Magno para empatar o jogo na Neoquímica Arena, 1 para o time do Corinthians, 1 para o Bragantino. Tá aí o Thales Magno, né, que chegou e já marcou gol pro Corinthians. Aliás, o Thales Magno vai ajudar o já vamos escalar o Corinthians. Vai ajudar o Corinthians de que maneira, hein, Pretzel? Olha, o Thales Magno, ele chegou, eu até brinquei no último sábado, que ele chegou da imigração do aeroporto de Guarulhos direto pro campo, porque praticamente ele não treinou, ele falou sobre isso depois do jogo, né? Ele entrou, ele estava errando tudo, viu? Tudo, mas foi oportunista na hora do gol, apareceu para empatar o jogo num momento realmente muito interessante. É um bom jogador? É um bom jogador, eu acho, certo? Melhor que o Wesley? Para mim é. Então, vamos aguardar, ele já tem 22 anos, ele se destacou no título mundial do Brasil, do Mundial Sub-17, esse título foi em 2019, eu acho, ou 2018, alguma coisa assim, né? Então, foi 19. Obrigado, Ramiro. Então, foi aqui no Brasil, inclusive. É um time que tinha o Caio Jorge, que tinha o Peglov, né, que tinha o próprio Thales Magno, era uma equipe forte, o Ian Couto, lateral direito, um time realmente muito forte, foi campeão mundial sub-17, o Thales Magno foi destaque, quando era jogador do Vasco, né? Eu acho que ele vai ajudar o Corinthians, sim, mas não é aquele baita reforço, né, aquela grande contratação, até porque ele veio por empréstimo também. É o que dá pro Corinthians no momento, não é? É o que cabe no bolso do Corinthians, e é isso que o Corinthians está tentando fazer nesse momento, melhorar. O Corinthians precisa de qualidade, às vezes não consegue porque custa caro, e também precisa de quantidade, porque o elenco do Corinthians é um elenco curto, precisa de mais gente aí para dar uma encorpada. Então é o seguinte, ó, já avisou que está escalado, Pedro Ramiro abriu o microfone lá no Santa Cruz e disse que o time já está pronto, então, Michel Lopes, sobe o hino do Timão, vai Michel! Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians,
Ramiro escalando o timão do técnico Ramon Dias. Como é que joga o Corinthians? Vai, Ramiro! Vamos lá, Capri. O Corinthians escalado e definido para a partida de hoje, com Hugo Souza, o goleiro que veste a 22. São 3 zagueiros. Félix Torres tem a 3, Kaká 25 e 13 Gustavo Henrique. No lado direito, 2 Mateuzinho, Ranielli tem a 14 e Charles veste a 8. E aí atenção para, não sei se novidade, mas a gente já falava da possibilidade. Coronado, voltando a ser titular com a camisa 77 do Corinthians. Na ala esquerda, Matheus Bidu. A dupla de ataque, 43, Thales Magno, que será titular pela primeira vez no Corinthians. Na última partida ele começou no banco de reservas. E Giovani vestindo a 17, portanto a dupla de ataque, Thales Magno e Giovani. O Corinthians escalado para a partida de hoje, Capri. Repeteco do timão, vai, Ramiro! Corinthians com Hugo Souza e os 3 zagueiros, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Mateuzinho, Ranielli, Charles, Coronado e Matheus Bidu. Além de uma dupla de ataque com Coronado, ou melhor, Thales Magno, Giovani, Thales Magno e Giovani. Essa é a dupla de ataque, esse é o Corinthians escalado pelo técnico Ramon Dias. Gostou, Pretzel? Tá bom aí pra encarar o Bragantino? 2 volantes, 1 meia, 2 alas, 3 zagueiros, 2 atacantes na frente. Gostei do time. Apesar do Charles ter chegado agora, eu acho que é um jogador normal, ganhou um contrato de 4 anos e meio, acho que foi muita coisa. Mas assim, o Coronado como o meio armador, né, dá pra dizer como o armador do time, com liberdade para chegar à frente. O Mateuzinho vai ficar um pouco mais, o Matheus Bidu apoia mais, e na frente o Giovani, que tá merecendo uma oportunidade como titular, pela entrega, pelo comprometimento, que são adjetivos hoje, né? Comprometimento é um adjetivo importante hoje para você acrescentar, né? Já quando o cara não tem tanta qualidade técnica, mas ele corre, ele tem temperamento, ele luta, aí a gente chama ele de comprometido. A gente chama ele de um competidor. É o que é o Giovani, que é cria do Corinthians e tal, e tá merecendo uma oportunidade. Então é um time que dá para empatar com o Bragantino, sim, ou até ganhar, quem sabe. E aí decide na próxima terça-feira, daqui uma semana, os dois times voltam a jogar, voltam a se enfrentar na Neoquímica Arena. Bom, e a gente tem falado muito aí. É verdade que lateral hoje é algo raro no futebol brasileiro. E o problema dos laterais não é só com o Corinthians. Vários times sofrem com laterais, mas o Corinthians dá uma caprichada também, Pretzel, porque eu vou te falar, hein? Não, tá feia a coisa, realmente. Mateuzinho, Matheus Bidu. Hoje ainda não tem o Hugo, né? Exato. E o Fagner não tá conseguindo jogar também todas, não é, o Ramiro? Condição física do Fagner não permite que ele jogue todas e jogue os jogos inteiros, né? Já tem uma questão física aí pegando com o Fagner também, né? É verdade, e ele tá no banco de reservas. Até passando rapidinho o banco de reservas, ó, o Donelli, André Ramalho, Rodrigo Garro, Pedro Henrique, Fagner, Biro, Breno Bidon, Matheus Araújo, Wesley, Rian, Hugo e Coronado. Aliás, tá meio confusa essa escalação aqui, hein? Como é bom mandar uma escalação meio confusa, vou dar uma olhada, que tá meio confusa essa escalação de fato, mas a gente vai trazendo os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Capri? Tá bom, dos laterais, grande problema do Corinthians, né, Pretzel? E que os adversários tem uma muitas vezes mudança exploram, aí, né? Tem uma mudança na escalação, né? Quem tá me parece que quem tá fora é o Coronado versão. E joga o Pedro Raul, viu? É isso. Eles mandaram uma nova versão aqui e o Coronado vai pro banco de reservas e o Pedro Raul assume a titularidade. Então é da forma que a gente tinha falado mesmo no início da transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, dessa provável escalação. Ao invés do próprio Coronado, o Pedro Raul vai assumir essa vaga. Então o Thales Magno assume a posição como meio atacante e a dupla de ataque com o Pedro Raul e o Giovani. Então o Coronado, só refazendo aqui, o Coronado está no banco de reservas e o Thales Magno assume essa posição, a camisa 19, no lugar do próprio que eu recebi agora da assessoria do Corinthians. Ela está diferente da Conmebol. Então o Thales Magno aparece no lugar do Igor Coronado, que vai pro banco. Pênalti pro Grêmio. O Yuri Alberto volta quando, hein? Já vamos com o pênalti do Grêmio já. Quando volta o Yuri Alberto, hein, Em Ramiro? 2 semanas, a previsão, Capri. Em 2 semanas, depois da retirada da vesícula, ele tá no processo de tratamento. Essa é a previsão do Corinthians. 2 semanas. Pênalti pro Grêmio aí, Pretzel? Foi um chute no braço do jogador do Juventude. O árbitro, sem hesitar, apitou
a marca da Cal. Eu acho que ele não vai voltar atrás. Os jogadores do Fluminense reclamam muito. Quero rever o lance agora, vamos ver. Atenção, Soteldo cruza, pênalti. Pênalti lateral esquerdinha dentro da área, pênalti. Peraí que eu vou ver também aí, Pretzel. Me vai falando que eu vou sintonizar o meu aqui, que eu quero ver também. Foi pênalti ou se não foi, não é? Porque hoje tem esse pênalti aí deixa eu ver aqui. Não, tem nem discussão, pênalti. Não é aquela história, o cara chuta deliberadamente no braço do outro. Não, ele abriu o braço. Na hora que o Soteldo cruza, ele abre o braço para trás. Para mim é pênalti e o árbitro não vai voltar. Não vai voltar atrás, árbitro argentino, Dario Herrera. Nunca volta atrás. Né? O que precisa mudar é essa regra estúpida aí, que muitos pênaltis que saem, que acontecem, não é pênalti, mas enfim, né? Eu vi agora que tá com o braço aberto, né? Pênalti da FIFA, né, Pretzel? Vamos combinar aqui. Esse pênalti aí, 20 anos atrás, não seria marcado, né? Exato, antigamente seria bola na mão, né? Bola na mão, porque ele não tem a intenção de pôr a mão na bola, o braço, ele não leva o braço em direção à bola, ele está com o braço aberto. E aí, muitas vezes é aquela conversa, o jogador que tem habilidade vai acertar o braço do adversário na grande área só para ganhar o pênalti. Agora, será que ele estava dentro da grande área mesmo? Tava. Um pé dentro da área, o outro fora. Um pé estava dentro da né? grande área, isso mesmo. Ele estava um pé dentro e outro fora, mas tá com o braço aberto, né? E hoje, para a FIFA, esse tipo de lance é pênalti. É pênalti. Então vamos ver aí. Quer narrar aí, Pretzel? Olha, por que não? Então vai lá, solta a voz aí, vamos lá. O Ulisses está na cabine aí, Ramiro? Não, ele tá gravando o vídeo ali para as redes sociais da rádio. É porque se ele estiver na cabine, eu já sinto uma pressão pro jogo de logo mais. Mas não tem problema, né? Atenção, Fábio posicionado, o árbitro Dario Herrera nem foi ao VAR, confirmou o pênalti a favor do Grêmio. Reinaldo na bola, ex-lateral do São Paulo, é o batedor oficial, perna esquerda, coloca a bola na marca da Cal, todo mundo fora da área. Se alguém invadir e o Fábio defender, se for alguém do Fluminense, voltará o pênalti, hein? Não pode mais invadir como antigamente, nem o goleiro pode se adiantar também. Dario Herrera conversa com alguns jogadores, né? Pressão e silêncio, expectativa no Couto Pereira. 1-0 Fluminense, Lima marcou. O Grêmio pode empatar, abertura das oitavas de final da Libertadores da América, muita demora. Dario Herrera volta a conversar com os jogadores, ninguém pode invadir, todo mundo já sabe, doutor. Atenção, vai autorizar, o árbitro autorizou. Reinaldo respira, dá uma bufada, põe a mão na cintura, vai partir pra bola, partiu pra bola, Reinaldo bateu, é gol! Gol do Grêmio! Reinaldo, Reinaldo é o nosso rei, grita a torcida do Grêmio. Bateu forte no ângulo direito, vencendo o goleiro Fábio, que foi nela, mas não achou nada. O Grêmio empata o jogo no Couto Pereira, 1-1 pela Libertadores da América contra o Fluminense. Bruno Puzóvio. No momento em que o Soteldo vinha para cima, Cruzeiro na grande área, bola bate no braço de esquerdinha e o árbitro dá o pênalti. Reinaldo coloca a bola na marca da Cal e converte para o Grêmio. Pretzel. Desculpem, se o Ulisses ouviu agora, caramba, pressão total na transmissão das 9 da noite, hein? Coloquei pressão. Não perde nada. O estádio inteiro aqui aplaudiu a tua narração, Pretzel. Coloquei pressão na narração, hein? Aliás, o Ulisses não quer que eu faça algum teste para evitar qualquer problema. Hein? Tá certo. Agora o Reinaldo não perde pênalti, né? Dificilmente. Muito difícil ele perder pênalti. Já errou, né? Já errou alguns. Já, mas é bem difícil ele perder pênalti. E o que deve estar de frio lá em Curitiba é o Mano tá com casaco, gorro. Deve estar um frio danado lá em Curitiba. Deixa eu ver quantos graus nós temos lá em Curitiba. Agora o negócio. Se aqui em São Paulo tá frio, imagine em Curitiba então. Aí em Ribeirão Preto, 19 graus. Em São Paulo, 10 graus. E em Curitiba, nós temos, nesse momento, atenção... 7 graus. 7 graus. Olha só, 7 graus. Tá frio, barbaridade. Amanhã cedinho vai estar perto de 0 grau lá em Curitiba, viu, Pretzel? Vai estar um frio, barbaridade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tá todo mundo de luva lá, né? O Mano Menezes, que é gaúcho de Venâncio Aires, todo encasacado, como a gente diz, né? E o Renato Gaúcho de onde, hein? Renato Gaúcho nasceu em Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. 2 gaúchos nos bancos de reserva. Exatamente. Até para confirmar, o Renato nasceu em Bento, acredito que sim. Alguns acham que ele nasceu em Guaporé. Vou ver aqui, que é ali pertinho também. Só para confirmar onde ele nasceu. Tá bom. Então, enquanto você Guaporé. confirma aí onde ele Guaporé. nasceu, saiu a escalação Guaporé. do Bragantino aí, o Guaporé, o Renato Gaúcho, né? Isso, que é a terra de um autódromo. Autódromo de Guaporé, várias provas de Stock Car já aconteceram lá. Guaporé, Guaporé. É verdade, na música do Skank, né? Que é original do Gilberto Gil, né? O doutor Evaldo Stanislau tá dizendo aqui, viu, Pretzel? Grande doutor Evaldo Stanislau, grande médico, grande maratonista, grande santista. Tá dizendo aqui, o Pretzel segurou a voz no gol. Se não, seria titular. Viu só? Alô, Ulisses Costa, acorda aí, Ulisses. Você viu, ó. Tem pressão aí em cima de você. É que o narrador... Gol do Grêmio. Virou o Grêmio. De novo? Virou o Grêmio. Reinaldo. Virou o de Grêmio? novo. Reinaldo De novo? bateu a falta na área, a bola quicou. Todo mundo falhou, inclusive o Fábio. Vira o Grêmio. 2-1 Grêmio, 2 gols do Reinaldo. É que a minha transmissão aqui tá com um delay de 2 minutos. Então daqui 2 minutos eu vou ver o gol do Grêmio aqui. Mas então tá bom. 2-1 vira o Grêmio. Encontro de tricolores lá no Couto Pereira. Grêmio 2, Fluminense 1. Os times voltam a jogar também, claro, na próxima terça-feira, decidindo no Maracanã um lugar nas quartas de final da Libertadores da Uma América. falha gritante do goleiro Fábio, viu? Gritante. Ah, bom. Bom, eu preciso ir para o intervalo rápido aqui, às 8 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho, Ulisses Costa assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes. Já, Ronaldo Giovanelli estará conosco e em instantes, o Pedro Ramiro vai escalar o Bragantino, time de Bragança Paulista, para encarar o Corinthians, 9h30 da noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Não saiam daí, a parada é rapidíssima, é muito rápida mesmo. A gente já volta aqui com o Concentração pela rede Bandeirantes de Rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. São 8 horas e 39 minutos, 8h39, concentração pela rede Bandeirantes de Rádio. Já tem Bragantino e Corinthians, em instantes Ulisses Costa e a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. O Grêmio vai vencendo o Fluminense por 2-1 no Couto Pereira. Mas o Fábio deu uma ajudinha nesse segundo gol aí, hein, Pretzel? Falha cobrança terrível. de falta, Nossa Senhora. É uma falha do Fábio aí, né? Então, 2-1, o Grêmio vai vencendo o Fluminense. Tá escalado o Bragantino aí, Ramiro? Escalado, Capri. Bragantino já na pedra. Então vamos lá, vamos escalar aí o Bragantino. Manda o Braga aí, o time de Bragança Paulista, para tentar surpreender o Corinthians. Vai! Vamos lá, Capri. Aliás, um detalhe. O Bragantino vai com o terceiro goleiro. O Cleiton estava com um problema, ele inclusive ficou fora da última partida, não volta para o jogo de hoje, ele foi cortado por uma indisposição, volta a ficar fora, também o Bragantino sem o segundo goleiro, e terá o Fabrício, atleta que nunca atuou profissionalmente com o Bragantino, porque vai assumir essa bucha numa
oitavas de final de Copa Sul-Americana. Portanto, o Fabrício no gol que veste a 37. No sistema defensivo são 4 defensores, com o lateral direito 45, Natan Mendes. Douglas Mendes tem a 39. Eduardo Santos tem a 3. Luan Cândido, 36. O meio de campo do meia dúzia, John. 5, Jadson. Lucas Evangelista tem a 8, é o capitão do time. O trio de ataque, 11, Elinho. 30, Mosqueira. E Sacha veste a 19, Capri. Repeteco do Bragantino, vai, Ramiro! Escalado e definido com Fabrício, Natan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido. O meio de campo com John, Jadson, Lucas Evangelista, Elinho, Mosqueira e Sacha. Time comandado pelo técnico Pedro Caixinha, Capri. É o que tem de melhor aí o Caixinha, não é não, Pretzel? Vai com um time mais encorpado aí, não é? Mas essa informação do Ramiro é importante. O terceiro goleiro nunca jogou pelos titulares. O Corinthians tem que chutar no gol. Eu não conheço o menino, pode ser um extra série, pode ser um fenômeno, pode estar recebendo uma oportunidade, mas o Corinthians tem que bater no gol, tem que testar o rapaz, que nunca jogou, é uma partida internacional. No mais, são jogadores titulares. O Natan Mendes, que veio do São Paulo. O Douglas Mendes é um jogador que já estava lá, o Eduardo também, Luan Cândido todo mundo conhece, o John chegou agora, mas já virou titular. Aí tem mais o Jadson e o Evangelista e o Elinho, para mim, que está jogando muito bem, o melhor jogador do Bragantino na temporada. É isso aí, são 8 horas e 42 minutos, 8 e 42, Corinthians e Bragantino já definidos, já escalados em Ribeirão Preto. Qual é a previsão de público aí pro Santa Cruz, hein, Ramiro? Vai ter casa cheia, porque faz um tempinho que o Corinthians não atua em Ribeirão Preto, e é sempre uma atração. Corintianos, que são muitos no interior paulista, tem a chance de acompanhar em loco aí o Corinthians contra o Bragantino. Vai ter casa cheia aí no Santa Cruz, Até não faz tanto tempo que o Corinthians enfrentou o Bragantino, aliás, desculpe, o Botafogo de Ribeirão Preto aqui também. Então não faz tanto tempo, mas a expectativa é de casa cheia, viu, Capri? Mais de 20 mil torcedores. O problema é o preço do ingresso. O ingresso mais barato, por exemplo, para o setor visitante, para o torcedor do Corinthians, estava R$200. R$200, preço de muita reclamação, e o Corinthians já deu o troco para a volta. Colocou o ingresso mais barato também, R$200 para o setor visitante, na volta na semana que vem na Neoquímica Arena, Capri. Mas a gente viu sábado lá na Neoquímica, né, Pretzel? O setor destinado ali ao torcedor do Bragantino não tinha quase ninguém, né? Verdade. O Bragantino não tem torcida, me desculpe, né? Lota, e olhe lá, lota no seu estádio, né? No estádio Marcelo Stefani, que é onde o jogo não pode acontecer por uma questão de capacidade. Não acontece expulsão lá em Curitiba. O árbitro Dario Herrera expulsa o zagueiro do Grêmio, Rodrigo Eli, por ter se engalfinhado com o Ganso. O Ganso foi, olha, o Rodrigo Eli, o Ganso provocou e conseguiu expulsar o Rodrigo Eli. E o árbitro caiu na dele, deveria ter expulsado os dois, tanto o Ganso quanto o Rodrigo Eli, mas só expulsou o zagueiro do Grêmio. O árbitro e o cara do VAR estão de brincadeira. O Ganso foi muito malandro, consegue expulsar um jogador do Grêmio. Parabéns ao Ganso por ter expulsado o jogador do Grêmio. Tá com um a menos o Grêmio vencendo por 2-1. Ridículo. Essa expulsão é ridícula, hein? Primeiro porque nem houve uma agressão. Os dois se engalfinharam ali. Um se enroscou no outro. Então é isso. Tinha que expulsar os dois. Porque um enroscou no outro. Agora ele vai e expulsa só o jogador do Grêmio. Aí, Pretzel, aí eles dão motivo, pois né? Tava falando agora que árbitro argentino, de fora, né? Então o problema é internacional, não é só aqui, né? Não, eu concordo plenamente. O Ganso foi muito malandro, o Rodrigo Eli caiu na dele e tá expulso e não joga a partida de volta. É um desfalque importante. Importante que ele é titular hoje ao lado do zagueiro Gemerson. Nós temos 39 do segundo tempo, haverá os acréscimos ainda. O Grêmio com a menos vence por 2-1 o Fluminense no jogo de ida das oitavas da Libertadores. O Fluminense é freguesaço do Grêmio. Ninguém pode falar, né? Ninguém pode falar que tá mal intencionado, porque tá querendo prejudicar o time A, B ou C. Não, porque o argentino não tem interesse nenhum em time nenhum. O cara vem lá de fora. É porque eles são ruins mesmo. Eles são ruins. Se ele quisesse, tava com tanta vontade assim de expulsar, eu preciso mostrar um cartão vermelho hoje, eu tenho que mostrar um cartão vermelho hoje. Expulsa os dois, então. Seria o correto. Acho que não era nem lance para expulsão, no máximo amarelo ali pros dois. E os dois se enroscaram. Mostra o amarelo para cada um e tá tudo certo. Mas se ele queria expulsar, tinha que expulsar os dois. Errou muito aí o árbitro argentino. Bom,
e prejudica o Grêmio para o jogo da volta, já que estamos no finalzinho da partida que começou às 7 da noite. Aliás, um repeteco no nosso placar aí, Puzóvio. Vamos lá, jogos de hoje, Libertadores e Sul-Americano, placar desta terça-feira do futebol no Brasil e no mundo. Vai, Puzóvio. Vamos lá, mais cedo no outro jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana, o Racing da Argentina está vencendo o Huachipato por 1-0 no Chile. Também temos no Couto Pereira Libertadores. E o Grêmio de virada está vencendo o Fluminense por 2-1, com Rodrigo Eli agora expulso após um lance com o Ganso. Mais tarde, às 9h30, o Colo-Colo recebe o Júnior Barranquilla no Chile e na Argentina o São Lourenço enfrenta o Atlético Mineiro. Falando sobre Liga dos Campeões, o Fenerbahçe nesta terça-feira foi comandado por José Mourinho, empatou por 1-1 com o Lille da França em Istambul e está eliminado da terceira fase qualificatória após um 3-2 no placar. Com isso, o Lille vai para os playoffs finais para buscar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. E o Fenerbahçe agora vai para a Liga Europa, Capri. O Mourinho não estará na Liga dos Campeões, hein? Não conseguiu levar o Fenerbahçe para a Liga dos Campeões da Europa, José Mourinho, mas vai para a Liga Europa, que é a segunda divisão da Europa, da Liga Europeia, não é? Mas tá tudo certo, José Mourinho vai seguir lá comandando o Fenerbahçe. São 8h47, preciso ir para mais um rápido intervalo aqui, rapidíssimo mesmo. Já voltamos aqui com o Concentração, hein? É uma parada bem rápida, não saiam daí, 2 minutinhos e a gente já volta com as últimas informações, os últimos destaques desse Concentração, porque em instantes ele, Ulisses Costa, vem para comandar a jornada esportiva Bandeirantes, a melhor transmissão de Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Aproveite as odds aumentadas, bônus todo dia e o saque mais rápido. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê seu hit. Tem novidade para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Chegou a Band Shop, a nova loja da Band. Agora, além de se informar e se divertir com a programação da Band, você também pode comprar. Acesse bandshop.com.br e encontre ofertas em eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de cozinha, móveis e muito mais. Tudo em até 12 vezes sem juros. Descubra a Band Shop, a loja online da Band. Acesse bandshop.com.br e encontre o que você precisa. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Eu falei que era rapidinho, não é? 8h50, 8h50. Em 40 minutos vai rolar a bola no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para Bragantino e Corinthians. E nós estamos na reta final aqui do Concentração, porque 9h30 os dois times começam a duelar por um lugar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Bragantino e Corinthians com Ulisses Costa já, daqui a pouquinho aqui na Bandeirantes para todos vocês. Ô Pretzel, Corinthians com o time misto, o Bragantino com o time titular. No sábado, com os dois times titulares, né, com as forças máximas, deu um empate
na Neoquímica Arena. Hoje o Corinthians não é tão diferente assim, né? Porque titular e reserva no Corinthians é tudo meio parecido. O empate é algo mais provável, algo com maior possibilidade hoje lá em Ribeirão Preto, Pretzel? Eu acho que pro Corinthians sim. Agora o Bragantino tá numa certa crise técnica, né? O Bragantino foi batido facilmente pelo Atlético Paranaense nos 2 jogos da Copa do Brasil e tem que dar uma resposta. Tava com o jogo ganho contra o Corinthians, aí tomou o gol nos acréscimos do Thales Magno. O Elinho teve uma bola para fazer 2-0, não matou o jogo, e aí em seguida o Corinthians empatou. Quer dizer, o Bragantino não tem jogado bem, a gente tem falado a respeito disso. Então, hoje, como é uma abertura de oitavas de final da Sul-Americana, você tá jogando, mesmo que o jogo seja em Ribeirão Preto, você é o mandante, você tem que tentar fazer o resultado para depois tentar uma administração aqui na semana que vem no estádio do Corinthians. E o Corinthians é aquilo que nós falamos já, tá numa situação difícil no Brasileiro, mas não pode abdicar de nenhuma competição. O Corinthians precisa de títulos, precisa de dinheiro, precisa estar disputando grandes competições. O Corinthians nasceu para ganhar, nasceu para conquistar títulos, né? E faz uma temporada realmente muito ruim. Então, eu acho que o Ramon Dias escalou um time hoje, fisicamente, provavelmente compatível com as condições físicas, né? E tecnicamente não é um time absurdo, não, para tentar, pelo menos, empatar o jogo hoje e decidir em casa na semana que vem, Capri. Me dá um panorama do estádio Santa Cruz nesse momento, Pedro Ramiro. Como é que está o estádio aí que daqui a pouquinho vai assistir Corinthians e Bragantino? Me mostra aí. Mostra pro ouvinte Bandeirantes, Ramiro. Vamos lá, Capri. Até passando a situação, eu falei sobre a questão do ingresso caro e tá um frio gigantesco aqui, começando 15, 17 graus. O Ulisses já tá aqui do meu lado cornetando. Um frio teu pé, né? E o Brasil ia ganhar ouro, você pegou pra narrar, se fosse martelo, o Brasil ia ouro. É frio pra caramba. Mas ele narrou ouro do Brasil também. Não, só dei medalha de bronze pro Brasil, Capri. Você não narrou nenhum ouro, Ramiro? Narrei 2. Da Rebeca e da Bia Souza. Falei aí, que você tinha narrado ouro aí. Da Rebeca ainda. Brincadeira. Mas acabou com o nosso futebol, né? Nós fomos medalha de prata. Fomos muito além daquilo que era esperado na primeira fase. Aqui vocês, eu esperava ouro. Sempre acreditei na seleção feminina. Tá bom. Fala, Ramiro. Tá brilhando a careca, hein, Capri? Tá, isso é sinal de sapiência. Fato. Quando brilha a careca, é sinal que há sapiência. Conteúdo, né? Você tem que ter muita inteligência emocional, sapiência. Pra ter o João Paulo Capelanes na equipe, nossa, tem que ter mesmo. Tem que ter essa. Para, Ulisses, para. Não vai começar, não. Deixa eu passar um panorama aqui. Os clubes estão no trabalho de aquecimento, os times estão no trabalho de aquecimento. Corinthians e Bragantino já até formaram um quadrado ali de toques curtos e tudo mais. Sabe que eu fico chateado, Capri? É que o Ramiro fica mentindo pra mim as coisas. Mentira. Ele colocou o Pedro Raul de centroavante. Não é possível isso, né? Óbvio que não é. Ele tá de sacanagem. Não, é o que tinha, né? O Pedro Raul que era chamado no México de árvore, né? O Prédio até fala isso. Vamos torcer pra ele fazer um gol hoje? Vamos. São 18 jogos sem marcar gol. Vai ser algo... Mas ele é zagueiro também, né? O que ele é? O Pedro Raul? Não sei também. Não incógnita. Mas o Capri, nesse exato momento, até o setor de visitantes está lotado. Obviamente, a área dos torcedores do Bragantino não tem ninguém. A área de corintianos está praticamente tomada, praticamente lotada, e a gente vive uma temperatura de cerca de 17, 18 graus aqui em Ribeirão Preto. E os times no trabalho de aquecimento. Mas daqui o espaço da torcida do Corinthians é maior do que a do Bragantino, né? Pior que não. O pior é isso. Não. O Bragantino destinou a parte dos visitantes, o setor só chamado de azul, que é uma metadezinha. Aliás, a gente não tá vendo nem outra parte do estádio. É um quarto do estádio. Porque o Bragantino falou que não ia liberar para lotar aqui, para ter a torcida do Corinthians e o Corinthians jogando em casa. É a filosofia do Bragantino. Exatamente. Se vai levar o jogo para fora do Nabi Abichedid, que leve sem poder que o Corinthians lote o estádio. Então, de fato, a gente pode ter bastante torcedor corintiano, em sua maioria de corintianos, mas não o estádio lotado. Enquanto eu falava até de 20 mil torcedores, eu acho que vai até ser um pouco menos, viu, Capri? Até ser um pouco menos por eles conta não conseguem. Não tem aquela história de você ocupar o espaço da outra torcida? O torcedor do Corinthians não pode comprar o ingresso
destinado ao torcedor do Bragantino? Porque, por exemplo, a informação que eu tenho, porque a arena, a Nicknet aqui é muito bonita do Botafogo, né? Ela tem Hard Rock Café, é um negócio muito legal, viu? Mas assim, o Capriotti, o Adalberto Batista, que é o cara que assumiu o Botafogo, que comprou o Botafogo, ele ainda é minoritário, mas acho que já vai ser o homem que vai comandar mesmo aí. Ele faz um trabalho muito legal. É que é difícil, né, estruturar o futebol do interior, né? Mas assim, o estádio aos poucos está sendo reformado, está virando uma arena mesmo, sabe? O lado de lá, o lado oposto às cabines de transmissão, ele é maravilhoso, viu, Capri? É de altíssimo nível. Para você ter uma ideia, ele construiu aqui, onde nós estamos, embaixo de nós aqui, um hotel 5 estrelas para os jogadores do Botafogo. O Botafogo não hospeda mais em hotel, fica aqui no estádio. Então, aos pouquinhos, vai melhorando. O lado de lá, ele fechou uma rua, a prefeitura permitiu, né, do lado de lá, a nova arena lá do outro lado. Desde que ele construa aqui onde nós estamos, que tem um buraco muito grande, que separa o estádio de uma avenida principal. Eu não lembro o nome dessa avenida. Que cruza aqui, que passa perto do estádio. E aí ele vai fazer uma praça incrível por conta de fechar a rua lá do outro lado para poder, que é na Biagem, acho que Maurílio é, né? Biagem. É o Maurílio Biagem. Aqui é tudo Biagem também, viu, Capri? Ô, Capri, até só em cima disso, completando até o que o Ulisses falou, a gente acompanha aqui no estádio uma metade com name rights, a outra metade não. E como o Ulisses pontuou, o Adalberto tem enfrentado algumas dificuldades dentro do próprio clube, porque há uma parte dos sócios, dos torcedores que não apoia a SAF e outra parte que quer a SAF. Então eles conseguiram pelo menos fazer a reforma de uma parte do estádio daqui da arena, está bem moderna realmente. A outra ainda está começando a reformar aqui em Ribeirão Preto. Pra você ter uma ideia, tem um camarote aqui que era de uma marca de refrigerante famosa, a mais famosa do mundo. Aí entraram em litígio, tá aqui o camarote fechado, ninguém pode usar, ninguém pode mexer. Entendeu? Por quê? Porque está na justiça. Então fica o negócio aqui apodrecendo e estragando e não pode se fazer nada. Então, por enquanto, ele não pode mexer no estádio todo, mas onde pode mexer, tá de primeiro mundo, viu, Capri? Muito legal observar essa evolução aí. Como hoje o mando de campo é do Bragantino, e o Bragantino, a gente sabe, não tem preocupação financeira. Muitos times times pequenos, né, levam partidas para outros estádios, sonhando com uma arrecadação maior. Preciso de dinheiro, vou botar dinheiro no bolso. Não é o caso do Bragantino. Dinheiro não é a necessidade do clube, não é esse o grande problema. Então hoje coloca só um pouco de torcida do Corinthians, mas poderia lotar, né? Se abre aí para lota o estádio Santa Cruz com torcedores corintianos. Mas não é esse o objetivo do Bragantino, vai levar aí menos gente, menos torcedores para tentar dar um equilíbrio na arquibancada. A torcida do Bragantino não vai ter ninguém, vai ter um ônibus que vai sair lá de Bragança e vai até pessoas, Ribeirão Capri. Preto. Isso 700 aí. pessoas para um espaço de 5 mil. Então, vai ter pouca gente lá hoje ocupando o espaço da torcida do Bragantino. Muito bom, atenção, 8 horas e 58 minutos. Terminou concentração. Vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes. Vem aí Ulisses Costa, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Alô, corintiano! Você pode acompanhar e assistir, mas a verdadeira imagem, quem vai passar para você é o Ulisses Costa. Então, pode baixar o volume aí do seu aparelho, da sua televisão e sintoniza na Rádio Bandeirantes por todos os meios, hein? Pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem muitos meios, caminhos para você acompanhar a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. E eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e depois de Bragantino e Corinthians, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, para falar no apito final dessa partida que começa a marcar um classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Terminou lá em Curitiba, Grêmio e Fluminense, rapidinho, Puzóvio. Exatamente, Capri. Fim de jogo, 2-1 para o Grêmio. É isso aí. Durante a jornada esportiva, o Bruno Puzóvio traz mais informações, mais detalhes dessa terça-feira de futebol de Libertadores e Copa Sul-Americana. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva.
bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Boa noite, é você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa! A bola vai rolar na linda Ribeirão Preto e conosco em Ribeirão Preto sempre a nossa Clube 1. Um abraço a todos de Ribeirão Preto na Clube 1, para você também, torcedor brasileiro. Bragantino e Corinthians jogam oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo de ida, jogo de volta na próxima semana na Neoquímica Arena. E o futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo para você, torcedor brasileiro. E haja emoção. Hoje aqui, eu prometo para você, torcedor, eu sou o cara que mais pega no pé do Pedro Raul. Porque para mim ele não sabe jogar futebol, né? O empresário dele é o maior empresário do planeta Terra. Por quê? Porque ele conseguiu colocar um cara que não sabe jogar futebol no Corinthians. Então o cara é um monstro, não é verdade? Então essa é a realidade, né? Como é que chama o empresário dele? É o Márcio Bittencourt, mas não é jogador. Não é o que jogou. Não. Não é o carregador de piano Coringa do Corinthians, não, Marcelo Bittencourt. Esse é outro Márcio Bittencourt. Esse cara é o maior empresário. Hoje o Pedro Raul sai de titular, tá tudo bem. Vou torcer para ele fazer 30 gols aqui hoje. Hoje eu vou ficar quietinho. Eu só não vou parar se ele errar feio e meter o que é isso, que já é uma marca nossa aqui na Rádio Bandeirantes, né? A bola vai rolar já para você. Bragantino e Corinthians, oitavas de final, jogo de ida da Copa Sul-Americana. O futebol da Bandeirantes vem para destacar o time do Corinthians, o timão. Alô, Pedro Ramiro, que fala na Bandeirantes para você aqui direto de Ribeirão Preto, na linda, amada, querida Ribeirão Preto, riquíssima Ribeirão Preto. E aí, Ramiro, um abraço, boa noite. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite pra você, ótima noite, ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O Corinthians que vem de um momento difícil no Brasileirão. Nos últimos 6 jogos não conseguiu uma vitória. Só que por outro lado tem se mostrado um time forte em Copas até aqui. Está invicto em partidas de mata-mata em 2024. E poupa alguns dos seus jogadores, como o meia Rodrigo Garro, que está no banco de reservas. De última hora, o Timão também perdeu o Romero, com um desconforto muscular na coxa esquerda. Só que Thales Magno será titular pela primeira vez no Corinthians. Ele já atuou na última partida, entrou ao longo do jogo diante da equipe do Bragantino, marcou o gol na sua estreia e hoje será titular ao lado de Giovani e Pedro Raul.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, destaque do time do Bragantino. E aí, como é que vem pro jogo? O Bragantino que para chegar até aqui eliminou o Barcelona de Guayaquil nas oitavas, aliás, nos playoffs antes das oitavas de final. O clube passou em segundo lugar no grupo H e foram 4 vitórias em 6 jogos, além de um empate, uma derrota. O retrospecto do Braga contra o Timão recentemente é bom. A última derrota foi em agosto de 2022 pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 5 jogos, com 4 vitórias do Bragantino e um empate. Desde 2022 o Corinthians não vence o Bragantino, que também tem mudanças para a partida de hoje, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz para você Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians, torcedor do Brasil. Mais um destaque do Timão para a fiel torcida corintiana, diz aí, Ramiro. E eu falei sobre Pedro Raul. Pedro Raul tem 26 jogos nessa temporada no Corinthians. São 3 gols marcados. Ele não coloca a bola na rede há 19 jogos. São 19 jogos sem marcar um gol. E a dificuldade se soma também ao Corinthians fora de casa. Como visitante em 2024, o Timão tem 23 jogos, são 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 34%. Como visitante, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Jogão de bola no microfone Bandeirantes. Tem Corinthians, tem Bragantino, mais do Bragantino. E ainda falando sobre a situação desse Bragantino, que tem vantagem no retrospecto recente, mas em toda a história o Corinthians leva a melhor diante do Bragantino. São 61 jogos, 25 vitórias do Timão, 21 empates e 15 vitórias do RB. Pensando até em Brasileirão, as campanhas de retorno são bem parecidas, porque o Bragantino não conseguiu vencer ainda nesse segundo turno. O Corinthians também não. A boa notícia para o torcedor de Bragança Paulista, pelo menos, é a volta de Eduardo Sacha, que teve um problema na coxa e volta a ficar à disposição. Hoje vai ser titular no time comandado pelo técnico Pedro Caixinho. Ulisses. A bola vai rolar já para você. Tem Corinthians, tem Bragantino, tem Corinthians para você. Mais uma do Timão, Ramiro. É a primeira vez em 16 anos que o Corinthians vai encontrar uma equipe de fora de Ribeirão Preto na Arena Nicknet. No século XXI, o Timão disputou 16 jogos, são 8 vitórias, 7 empates e a única derrota foi no amistoso em 2019 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico era Fábio Carilli. E pro jogo de hoje, o técnico Ramon Dias poderá contar com a volta de Igor Coronado, que não esteve no último jogo, mas ele fica no banco de reservas. Por opção da comissão técnica, Pedro Raul e Giovani formam essa dupla de ataque. André, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, André Ramachotti, forte abraço pra você, obrigado pela audiência. Tem Corinthians, tem Bragantino, tem Corinthians no microfone da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Manuel Zaidan também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. A bola rola já, Copa Sul-Americana na Bandeirantes, mais um destaque agora do time do Corinthians, mais do Timão. O Corinthians que tenta de qualquer maneira conquistar vitória, porque como eu disse, são 6 jogos, aliás, sem conseguir uma vitória. Ainda falando sobre o retrospecto contra adversários paulistas em jogos de Conmebol, esse é o 15º jogo do Timão contra um adversário paulista em torneios da Conmebol. Até agora são 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, um aproveitamento de 59%. A última vez que o Timão enfrentou um adversário da capital paulista num jogo de Conmebol foi na Libertadores de 2015, quando venceu o São Paulo. O futebol da Bandeirantes traz Corinthians e Bragantino aqui em Ribeirão Preto para você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, o destaque da opinião Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Falam na Bandeirantes, boa noite. Boa noite, Ulisses, um abraço para você, para toda a nossa equipe. O Corinthians com essa escalação acho que pode fazer um bom jogo. Talvez seja a redenção do Pedro Raul, é difícil, né? A gente tenta ajudá-lo, mas ele não se ajuda, mas será escalado hoje, já que ele está no elenco, joga. Escalação num 3-4-3, dá para dizer assim, porque vai ser um time de muita marcação, soltando os 2 alas e o Thales Magno encostando no Pedro Raul e no Giovani. Do lado do Bragantino, força máxima em campo, porque o Bragantino tem que convencer também. Não basta apenas ter estrutura, ter dinheiro, mas o time não ser competitivo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel, boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes, boa noite, Luiz Costa, a equipe toda. Eu diria que o Ramon Dias, a gente, vendo a escalação, a gente acha que ele é louco, né?
Fala, não, o treinador é louco. Colocar Pedro Raul, Mateuzinho, Bidu. O que será que ele tá vendo, né? O que será que ele vai enfrentar e vai tentar administrar em cima de uma outra equipe tão forte quanto essa equipe do Red Bull aí, que é uma equipe fortíssima, com o Fabrício no gol, equipe titular, com o Elinho, que só joga contra o Corinthians, só faz gol bonito contra o Corinthians, esse rapaz. O John também voltando pra lateral aí, é uma equipe fortíssima. Eu fico aqui imaginando que o Ramon sonha, né, pra equipe, porque enfrentou essa equipe aqui e ele não conseguiu ser tão agressivo, mas também não foi passivo ali de ficar só esperando. Ele tenta alguma coisa com essa equipe, só que ela não responde pela qualidade. Agora, se o treinador tá vendo qualidade para colocar esses caras em campo e tá acreditando, vamos ver o que vai ter pela frente hoje, porque me surpreendeu, Ulisses, e também Pretzel e amigos da Rádio Bandeirantes, me surpreendeu muito contra o Grêmio, que o Grêmio para mim era favorito. No último lance, praticamente que o Corinthians quase busca a vitória, jogando melhor até que o Grêmio fora de casa. Então, vamos ver o que ele treinou, o que ele tá visualizando, porque o torcedor, quando vê Mateuzinho, Bidu e Pedro Raul, já não tem tanta confiança como tem em outras equipes, ou até na outra equipe que ele colocava em campo com o Yuri. Mesmo até com o Yuri em campo, o torcedor tinha essa confiança. Agora, vamos ver o que eles aprontaram pra gente. Se vai ser um time que vai tomar pancada e vai reagir, ou se vai ficar só administrando também, viu, Ulisses? É o futebol. Onde você tá, Ronaldo Giovanelli? Ah, pensei que você não ia perguntar. Tô aqui no Camarote Fielzone, aqui na choperia. Tá aqui do meu lado o Brunão também, a galera chegando. Um frio violento aqui. E é o nosso patrocinador também. Então estamos aqui no Camarote Fielzone, comendo uma pizza aqui com a família, Ulisses. Quer vir depois? Ah, você tá longe, né? Tá longe, né? Tamo longe, estamos aqui na linda Ribeirão Preto, da minha querida e linda Ribeirão Preto. Guardar um pedaço de pizza. Um abraço a todos aí do nosso querido Camarote Fielzone, o melhor camarote para você curtir os jogos da Neoquímica Arena do Léo Rizzo, rei dos camarotes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Tem Corinthians, tem Bragantino aqui em Ribeirão Preto. O futebol da Bandeirantes traz o jogo para você. O destaque do jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lô. Boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O presidente da Voepass defende que a companhia aérea segue as melhores práticas internacionais de segurança e afirma que a segurança de todos a bordo é sempre a prioridade número 1 da empresa. José Luiz Felício Filho fez hoje o primeiro pronunciamento depois da tragédia que deixou 62 mortos na última sexta-feira. Ele expressou solidariedade às vítimas do acidente com o ATR-72 e ressaltou que a Voepass está se responsabilizando integralmente por todos os custos e o apoio psicológico às pessoas afetadas pela tragédia. Nessa terça-feira, a aeronáutica também concluiu a extração dos dados das caixas pretas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. A expectativa é que as gravações dos diálogos entre piloto e tripulação ajudem a desvendar a causa da tragédia. A Força Aérea Brasileira também começou a realizar o transporte de 3 corpos de vítimas. 2 delas seguiram para Cascavel, no Paraná, e outra para Pelotas, no Rio Grande do Sul. 42 das 62 vítimas do acidente já foram identificadas pelo IML de São Paulo. É com você, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, Lu. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Bragantino e Corinthians para você. QG Bandeirantes e Esportes. Bruno Pozóvio, boa noite. Fala, Ulisses, um abraço para você, para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Terça-feira decisiva de muito futebol. Mais cedo no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Racing da Argentina venceu o Huachipato por 2-0 no Chile. Terça-feira também de Copa Libertadores. Tivemos um confronto brasileiro no Couto Pereira e o Grêmio virou e venceu o Fluminense por 2-1 com 2 gols do lateral esquerdo Reinaldo. Logo às 9h30 da noite, o Colo-Colo enfrenta o Júnior Barranquilla no Chile. E na Argentina, o São Lourenço entra em campo com o Atlético Mineiro. Passando também pela Copa Paulista, a Portuguesa venceu União Suzano fora de casa por 3-0. E Grêmio Prudente e Mirassol B empataram por 1-1. Destaque sobre a Liga dos Campeões, o Fenerbahçe de José Mourinho empatou por 1-1 com o Lille da França em Istambul e foi eliminado da terceira fase qualificatória da competição com 3-2 no placar agregado. Com isso, o Lille vai aos playoffs, que vale uma vaga nas fases de grupos da Liga dos Campeões. E o Fenerbahçe agora vai para a Liga Europa. Ulisses.
Obrigado, Fusóvio. A bola vai rolar já para você. Meu amigo Carlos Balduino tá aqui na Arena Nicknet, curtindo os Sonsaço Bandeirantes, mas só tá também em camarote, hein? Que vida, hein, meu filho? Tem Bragantino, tem Corinthians, tem Bragantino, torcedor brasileiro. Futebol Bandeirantes em campo, mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica, Beto Rebeca e Caíme Martins. No Twitter, Alexandre Marques, digital, Marcela Souza. Timaço de externo, não tem ninguém aqui hoje. Ah, não, o Xingote tá aqui. Nosso Daniel Xingote, ele me tacou um copo. Na hora que eu falei que não tem ninguém, ai, velho, mas aí não pode, eu tô brincando com você. Aqui desprepara pra viver em sociedade. Bragantino e Corinthians pra você, torcedor brasileiro, a bola rola daqui a pouquinho, fique ligado porque futebol é aqui, ó. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Aproveite as odds aumentadas, bônus todo dia e o saque mais rápido. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê seu hit. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Agora é mata-mata na Libertadores. E os deuses do futebol quiseram que dois dos melhores times do Brasil ficassem frente a frente logo nas oitavas. A rivalidade Fogão e Verdão ganhou proporções continentais. E a ESPN mostra tudo desse duelo histórico. Eu te amo, Liberta! Botafogo e Palmeiras, dia 14, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Futebol da Bandeirantes vem para escalar os times, começando pelo Timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Hugo Souza, que veste a 22, é o capitão do time. No meio de campo, aliás, no setor defensivo, 3 Félix Torres, Kaká 25, Gustavo Henrique veste a 13. Na ala direita, Mateuzinho. Mas no setor de meio de campo com 14 Ranielli, 18 Charles, 19 Thales Magno e 21 Bidu. E o trio de ataque, aliás, a dupla de ataque, 20 Pedro Raul, 17 Giovani, repetindo o Corinthians com Hugo Souza, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, Mateuzinho, Ranielli, Charles, Thales Magno e Bidu. A dupla de ataque, Pedro Raul e Giovani. O Corinthians já escalado e definido para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, o Banco do Timão. Opções para o técnico Ramon Dias com Donelli, André Ramalho, Rodrigo Garro, Pedro Henrique, Fagner, Biro, Pidon, Matheus Araújo, Wesley, Rian, Hugo e Igor Coronado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo do Brasil, escalando o Bragantino. O Timão vem para o campo de jogo. O Massa Bruta, que vai com a camisa branca, os shorts vermelho e sobe no gramado escalado com Fabrício no gol com a 37. No sistema defensivo, 45 Natans Mendes, Douglas tem a 39, Eduardo Santos 3, Luan Cândido 36. O meio de campo de John meia dúzia, Jadson com a 5, Lucas Evangelista, capitão do time, veste a 8. Além do trio de ataque, 11 Elinho, 30 Mosqueira e Eduardo Sacha veste a 19, Ulisses. Repetindo, este Bragantino com Fabrício, Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido, John, Jadson, Lucas Evangelista, Elinho, Mosqueira e o centroavante Eduardo Sacha. No futebol da Bandeirantes, para você, o Banco do Bragantino. Opções com Léo Realpe, Lucas Cunha, Lincoln Borbas, Gustavinho. Além de Raul, Vitinho, Guilherme Lopes e Andrés Hurtado. Kelvin Flores, Vinicinho e Gustavo Reis. Quem vai no Piu? Árbitro chileno, Felipe Gonzalez, auxiliado também por uma dupla do Chile, Cláudio Rutia e Carlos Poblete, o VAR de responsabilidade de José Cabero. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Análise e opinião na Bandeirantes. Os times já vêm para o campo de jogo. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel falam na Bandeirantes. Estou curioso para ver o início de jogo, que o Bragantino deve tomar a iniciativa. Aliás, o fardamento do Corinthians, maravilhoso, esse fardamento preto, eu acho lindíssimo, uma grande ideia. Tem as boas ideias com uniformes, a gente tem que elogiar, né? E o Corinthians não perde a identidade jogando todo de preto. Então o Bragantino, eu imagino que com essa escalação, mas muito aberto, vai ir para cima do Corinthians, e o Corinthians vai jogar um pouquinho resguardado, mas sem abdicar do ataque. A promessa, pelo menos, de um bom jogo numa Copa Sul-Americana que para muita gente não vale nada. Eu sou totalmente contrário, vale muito. Time de futebol foi feito para ganhar e para ganhar títulos, Ronaldo. E assim como foi o Grêmio, o Red Bull também aqui hoje ele é favoritíssimo. Agora vamos ver o que o Ramon
quer com essa equipe, se ele consegue arrancar o que ele arrancou contra o Grêmio também, é toda a disposição que foi, e assim que colocou o Garro, mudou o jogo. É isso que o corintiano e o torcedor espera. Muito bem. Aí a opinião do microfone da Bandeirantes para Corinthians e Bragantino, para você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Copa Sul-Americana, na Arena Nicknet, na cidade linda de Ribeirão Preto, para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Uma música estranha aqui, não tivemos hino nacional, nada, né? O que é isso? É o hino da Conmebol? É isso, hino da Conmebol, que fase, mas o detalhe é o seguinte, né? Só passando até a situação do Corinthians, o Corinthians que trabalha também no mercado da bola, eu falo isso porque eu vi há pouco o Fabinho Soldado, executivo de futebol, para trazer pelo menos mais um atacante. O Corinthians está trabalhando para trazer mais um atacante, porque o que tem nesse momento no banco de reservas não agrada ao técnico Ramon Dias. Entre esses nomes, o Carlos Vinícius, que atua no Fulham da Inglaterra, o Gonzalo Plata, do Al Sadd do Catar. E aí o clube também trabalha com outras possibilidades no mercado da bola, Ulisses. Cara, mas não é uma lei que existe aí, hein, Pretzel? Que tem que tocar o hino nacional antes dos jogos de futebol, das competições, Pretzel? É lei, hein? É lei, a Conmebol não manda na Constituição brasileira, não. Embora esses caras achem que, cara, eles taparam as cruzes das ambulâncias, pra você ter uma ideia aqui. Nossa, é verdade. Eu vou tirar uma foto e vou postar. Eles são uma vergonha, cara. Eles são uma vergonha. Comebol é uma vergonha. Vou tirar foto no meu Instagram e no da Rádio Bandeirantes você vai ver o que eles fizeram com as ambulâncias. Mas não é a Comebol que é uma vergonha, é a CBF que não se manifesta. Essa competição não só que manda aqui, a CBF não manda nada, Ronaldo. Mas não só essa competição sul-americana, como também a Libertadores, eles operam os times brasileiros e ninguém fala nada há anos. Agora vai reclamar porque pintou isso, pintou aquilo. E outra coisa, eu tava vendo o vestiário daqui na entrada aí das equipes aí, tá a mesma coisa que foi desde 1995, só passaram uma tinta aí só. Mas aqui, você não tá aqui, então você tem que me ouvir. Aqui é a ala velha. Eu vi. Eu comemorei tem uma briga aí na justiça. Do outro lado, é melhor do que na tua casa, pra você ter uma ideia. Tá a mesma coisa aí que eu vi, tudo pintado aí, mal isso pintado. É nós comemoramos aí há não muito pode tempo mexer. Atrás. E não pode mexer. Então, é isso que eu tô falando. Você ganhou muito do Botafogo aqui? Não, do Botafogo não, mas ganhamos do Palmeiras aí, enterramos eles aí. Ei, Marquinhos, dor no coração. Só porque você tá aí na Neoquímica, no camarote Fielzone, está demais hoje, hein? Tá atacado. Você não vai começar a falar do árbitro, né? Não, eu vou deixar pra vocês. Isso aí eu não quero mais falar tudo isso aí. Não quero mais, eu cansei. Cansou. Muito bem, então, no futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, à direita o time do Bragantino, meias brancas, calções vermelhos, camisas brancas. À esquerda o time do Corinthians, todo de preto, uniforme preto do time corintiano. Você ligado no futebol Bandeirantes, repito, Corinthians aí para quem chegou agora na Rádio Bandeirantes, aí, Ramiro. Vamos lá, Ulisses, passando esse Corinthians com Hugo Souza, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, além de Mateuzinho, Ranieri, Charles, Thales Magno e Bidu. Pedro Raul e Giovanni. O Ronaldo lembrava do título conquistado aqui, né? O 21º Campeonato Paulista na história do Corinthians, Paulistão de 95, inclusive com o Corinthians vencendo o primeiro, empatando, aliás, o primeiro jogo, né? 1-1, as duas decisões foram no estádio Santa Cruz. Marcelinho Carioca colocou a bola na rede e tudo mais. Aí no segundo derby, o time do Palmeiras abriu o placar, mas aí o Marcelinho empatou e depois o Elivelton garantiu o título para o Corinthians naquele Campeonato Paulista de 95. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Vai tocar pela primeira vez na bola o time do Bragantino. Vai começar o jogo aqui na cidade de Ribeirão Preto, na linda e querida e amada Ribeirão Preto. Tudo pronto para começar o jogo. Apita o árbitro, toca na bola o Bragantino, ela rola. Se ela rola, deixa ela rolar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E, obviamente, massacrante a presença da fiel torcida corintiana. O número da torcida corintiana é gigante. Espaço pequeno reservado a ela. Mas é maravilhosa a torcida corintiana. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vem pro jogo. O time do Corinthians ganha a jogada com o Giovanni. Abriu na direita do campo de ataque. Bola para Mateuzinho. Cruzou na boca do gol. Zagueirão. Vem pra tirar. Seria para Carlos Magno. E o Mateuzinho pede apoio da fiel. Fiel levanta. Se posiciona para a cobrança. Vem pro
o levantamento, vem pra bola novamente, vem pro toque de bola, fica ligado comigo, Ramiro, Thales Magno, ajeita pra cobrança de escanteio, vem Mateuzinho pra cobrança, escanteio pro time do Corinthians, bater Giovani, Bidu corre pra bola pra bater, escanteio pro Timão, é pelo setor de esquerda, ele vem de perna esquerda, começo de jogo, 58 segundos, 1 minuto de bola rolando aqui no estádio, na Arena Nicknet, se posiciona pra cobrança de escanteio pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem Bidu, ele vem pra cobrança, perna esquerda, na bola bateu baixa demais, Bidu bate, vem pra tirar o zagueiro, a bola sai, vem pra fora em lateral pra equipe do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo e ataque, lateral pro time corintiano, bater pelo direito do campo e ataque e sair jogando. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, é lateral pelo setor de direito do campo e ataque, lateral foi cobrada, a bola volta com o time corintiano, vem pra ganhar, Giovani ganha a jogada, viu, Pedro Raul não toca não, é melhor perder, ele domina pelo campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola pra ser, jogando perto do time do Corinthians, recua pelo campo de defesa na velocidade, desce o time do Bragantino, Elinho domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pra cima na marcação, Mateuzinho, Elinho tentou descer, Mateuzinho tentou fechar a porta, vem cruzamento na área, a bola desvia, explode na marcação do jogador corintiano, Kaká vai embora para a linha de lado, em lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Bragantino bater, sinta o clima da fiel torcida corintiana. A bola volta com o time corintiano na frente do Pedro Raul, não domina no campo de defesa, vem pro toque de bola, John abriu pro setor de defesa, soltou novamente para o Luan Cândido, ele tenta o cruzamento na boca do gol, cai lá na esquerda para Bidu, ele domina para o time do Corinthians pelo campo de defesa para ser jogando, recolheu, soltou, jogada para Thales Magno vai para finta, limpa a jogada, tenta levantar a frente no campo de ataque, solta na sua zaga central, abriu novamente com o Gustavo Henrique que prende para a direita para Mateuzinho domina para o time corintiano, volta no campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe novamente com Torres, ele tenta o levantamento, o Kaká tentou buscar a jogada, Pedro Raul vai pra cima, vem pra tirar, escora a bola, põe pra fora de qualquer maneira, Eduardo Santos, a bola sai para a linha de lado, em lateral na direita, campo de ataque para o Timão bater, lateral cobrado para o time do Corinthians bater, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, lateral cobrado, bola volta com Giovani, são 3 em cima dele, ele volta a jogar a Sacha, ganha o lance, do meio do campo de defesa, vem Félix pra tirar, tira o perigo, o árbitro para, Mateuzinho partida pela direita, tá parado o jogo, Sacha no chão, tá marcada a falta do Kaká em cima dele. Primeira falta do jogo, inclusive contra a equipe do Corinthians, a favor da equipe do Red Bull Bragantino, quando Sacha fazia o pivô, o Kaká faz a falta por baixo. Vem o Bragantino, lado esquerdo de campo, setor de defesa, por enquanto 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. É Braspress. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. É bola do campo de defesa novamente para o time do Bragantino. Descer do campo de defesa para Natan. Ele prende o lance pelo setor de direita. Vem para a finta. A bola saiu, hein? É lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Na sequência, Natan dá um bico na bola, depois que o Bandeira marcou a saída em lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda. E vai ser advertido verbalmente pelo árbitro do jogo. Esse tipo de lance é para dar amarelo. Aquele retardo, reinício de jogo, hein, Pretzel? É verdade. Agora, a arbitragem da Conmebol é um pouquinho diferente da arbitragem da CBF. Hoje o árbitro, o argentino, expulsou o Rodrigo Eli do Fluminense, do Grêmio, perdão, numa vergonha. Um lance absurdo, ele botou para fora o zagueiro do Grêmio. Eles também erram bastante, Ulisses. E vem pro jogo, fica novamente Charles, vai pro toque de bola pelo setor de direita em velocidade, tentou descer o time do Bragantino, o árbitro parou! Marcou a falta para o Bragantino bater intermediária pela meia direita, campo de ataque. Evangelista ficou no chão, falta para o time de Bragança bater. Falta na meia ofensiva do gramado, inclusive Evangelista que era sondado, foi sondado pelo Corinthians no início do ano. A negociação não rolou, falta para o Bragantino, Ulisses. Ainda bem, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se a Sil pode confiar no Brasil. Se não vinha mais um Mateuzinho aí pro Corinthians, pô. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time de Bragança Paulista bater. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. São 5 minutos de bola rolando do primeiro tempo de jogo, placar do jogo continua 0-0. Se posiciona para a cobrança de falta, vem pra bola Luan Cândido. Ele vem pra cobrança de falta para o time do Bragantino. Se posiciona, ele vem de pé trocado, pé esquerdo na bola lá na direita. Então é Luan Cândido que vem pra cobrança. Se posiciona pra cobrança de falta, o time do Bragantino vai partir pra bola, correu, bateu em cima da barreira do Timão.
Bragantino. Vem pro toque de bola, tenta afastar. Kaká tira mal. Ela volta no campo de ataque com o time de Bragança Paulista. Domina pra direita, Natan. Vai pra finta, tenta o drible, ele não consegue. Volta pra Mosqueira. Mosqueira domina pelo campo de ataque. Tenta soltar a jogada contigo no meio pra Jadson. Jadson recomeça a jogada na zaga central. Tentou o toque com o Eduardo Santos. Lançou na boca do gol. Sai do gol pra fazer a defesa. Ele tenta ligar a jogada. Resta ele pra cá pro toque de bola de Thales Magno. Dominou na esquerda. Campo de ataque. Vai pra finta. Vai pro cruzado pra Pedro Raul. Na cara do gol. Dominou, girou, bateu. Gol! A jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Abriu a jogada no campo de ataque, soltou na grande área pro Pedro Roy. Ele foi perdendo o ângulo, encheu o pé. A bola não sei se entraria ou não. Giovani vem no mergulho de carrinho para meter no fundo da rede. Giovani pro Timão, num chutaço do Pedro Raul. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Giovani, que você proporciona. Fiel torcida corintiana. Corinthians 1, Bragantino 0. Com 5:30 de bola rolando. 5:30, primeiro tempo de jogo. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí, Ramiro. Do garoto que caiu nas graças da fiel torcida. Depois de uma jogada tramada pelo lado esquerdo de campo. Thales Magno para Pedro Raul. Levantamento na segunda trave, completa Giovani para colocar a bola no fundo da rede e marcar o seu segundo gol nessa temporada. Em 16 jogos, Giovani coloca a bola no fundo da rede pela segunda vez. 1-0 pro Corinthians, Ulisses. 1-0 pro Timão, pra você ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana. Alô, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar e o jogo 1-0 Timão. O Corinthians tem um bom jogador que é o Thales Magno, ele puxa o contra-ataque. O Pedro Raul perdeu um ângulo, como você disse, mas chutou no gol. E a bola desvia no zagueiro e cai pro Giovani, que acompanhou o lance brilhantemente, sem entrar em impedimento. 1-0 para o Corinthians, pegando o Bragantino no contra-ataque. O Bragantino desorganizado atrás e o Corinthians larga na frente, Ronaldo. E o feitiço contra o feiticeiro, né? Geralmente é o Corinthians que sai tomando gol, se perdendo, escorregando. O Eduardo Santos escorrega, aí o Pedro Raul sai na frente, dá bate e nós temos mais um jogador no rebote. Então o Corinthians começa bem. E aí coloca mais uma na conta do treinador, Ulisses. E aí, gol de Giovani mesmo, né, gente? Giovani, confirmado, Giovani. Legal, obrigado, Pretzel. Aqui daqui é longe, viu, Tchê? É o futebol te ajudo, da tá tranquilo. Não falha. Não, mas estou tranquilo, tanto é que eu dei gol dele. Mas o com preço baixo, Pedro Raul bateu cruzado, hein? Paguei com cartão de crédito da... Eu tô lendo o comercial, Ronaldo, seu língua de chinchila. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. E chutou cruzado. O que eu falei antes do jogo, Ronaldo? Não vou criticá-lo. Vou torcer para que ele faça uns 50 gols hoje. E vamos esperar. Falou, a esperança é difícil, mas agora acertou a primeira, hein, Pretzel, hein? O Pedro Raul, hein, Ronaldo? Tem que elogiar quando o cara acerta também, né, meu? E outra, ele tem que chutar no gol, porque o goleiro Fabrício, é como disse o Ramiro, tá estreando hoje. Nunca fez um jogo internacional, tem que bater no gol. A bola desviou, deu sorte e o Giovani muito bem colocado. Já vi vários centroavantes entrarem em impedimento nesse tipo de lance e ele acabou concluindo sem goleiro. Mas o Pedro Raul teve participação importante no lance. E aqui teve escorregão, aquela coisa toda, o zagueiro saindo atrasado no gol do Elinho. E agora aconteceu a mesma coisa. O Eduardo escorrega, porque ele está no tempo da bola para chegar, pelo menos junto com o atacante. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Giba! Tá lá no Guarujá, ligado na Bandeirantes. Grande Giba, forte abraço para você. Domínio do campo de defesa, 1-0 para o time. Bola vem para Thales Magno. Ele tenta o toque de bola. Thales Magno levanta para o comando de ataque, afasta o zagueiro, vem para tirar. Tentou o toque de bola. Tá parando o jogo. Ô juizão chileno. Subiu de cabeça o Gustavo Henrique. E a arbitragem para o jogo nesse exato momento, para justamente fazer a falta, marcar a falta para a equipe do Bragantino. Meia ofensiva de campo, toma distância a equipe do Bragantino para a cobrança desta falta.
Alô, Maurício Felberg, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos trabalhar direitinho para não ter problema e ajudar o Timão, que é do conselho lá do Timão, Maurício. Pô, não, diretor de esportes radicais lá do Timão. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola está saindo para a linha de lado, lateral para o time do Bragantino, bater pela direita do campo de defesa e sair jogando. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. A bola volta com o time corintiano, a falta está parado o jogo. Falta para o Corinthians bater no seu campo de defesa, no campo de retaguarda para o time do Corinthians bater, Bidu tá no chão. O tempo não para, Bandeirantes marca. Com o Clube FM de Ribeirão Preto, Clube 1, você confere, 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando para você conferir, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você. Bragantino 0, Corinthians tem 1, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, Pozóvio. Ulisses, mais cedo pela Copa Sul-Americana, o Racing da Argentina venceu o Huachipato fora de casa no Chile por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina pelo campo de defesa, para ser chegando, tenta Pedro Raul, domina pelo time corintiano, tentou descer para a direita, ele não toca na bola, a bola vai embora. Em escanteio para o Timão bater pelo setor de direita do campo de ataque. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Bidu veio bater não deu certo, vem Mateuzinho. É na segunda trave, todos os jogadores do Corinthians na segunda trave, alguém pode correr para frente. Giovani se posiciona na frente, partiu para a bola, bateu no mesmo lugar o Mateuzinho. Que coisa, o árbitro parou o jogo. Parou o jogo, acabou marcando ali o lance irregular, uma falta do próprio time do Corinthians. Acaba lançando na primeira trave e cortando a zaga. Bola para o time do Bragantino pelo setor de defesa que sai jogando. É bola no campo de defesa novamente para o time de Bragança Paulista bater e ser jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo da retaguarda para sair jogando. Recolhe novamente, vem para o toque de bola curto novamente o time do Bragantino, que domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem pro toque de bola, Coutinho novamente, John prende, tenta passar pelo comando de ataque, faz o break, volta a jogar lá na zaga central, recolhe novamente, vem pro toque, Eduardo Santos para Sacha domina pelo comando de ataque, tenta o lançamento, subiu de cabeça, Mateuzinho, vem para tirar, a bola sai, lateral, Evangelista, vem para cobrança pro time de Bragança Paulista, vai lançar novamente com o Luan Cândido, ele bate para Sacha domina pelo comando de ataque, Sacha, vai pra quinta, vem Mateuzinho, tira, jogar na bola, volta com o time do Corinthians, Sacha, a bola voltou pelo campo de defesa, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, vem pro toque, Sacha aperta, tenta voltar, a bola volta no campo de defesa, recolhe Douglas para sair jogando, esticada a bola de forma errada, vai sair para fora, lateral para o Timão bater pelo setor de direita, é pro toque de bola de Thales Magno, abriu na esquerda para Bidu dominou, cruzou pro toque de bola de cabeça, vai pintar o segundo do Corinthians, bateu, Thales Magno! Thales Magno para Bidu que cruzou, aí o Pedro Raul inteligente demais e o Pedro Raul, ele escora na marca do pênalti pro Thales Magno que vinha de trás, ele ergue a cabeça com o goleiro à frente, Thales Magno, o Pedro Raul deixou ele na cara do gol, ele toca na bola, ela dá na bochecha esquerda da rede, o Corinthians faz 2-0, 2 para o Corinthians, 0 para o Bragantino, com emoção maior do futebol e essa emoção Thales Magno que você proporciona a torcida do Timão. E tem que valorizar o lance do Pedro Raul, tem que valorizar a cabeçada dele. Corinthians 2, 0 Bragantino. O detalhe do gol é o Pedro Ramiro. Para dar um pouco de esperança a essa torcida que estava desesperançosa com os últimos resultados. Numa jogada tramada pelo Thales Magno e Matheus Bidu, levantamento do Bidu para a chegada do Pedro Raul, que como centroavante poderia tentar alçar esta bola para dentro do gol, mas não foi fominha. Viu o Thales Magno chegando para marcar o seu segundo gol consecutivo com a camisa em 2 jogos no Corinthians.
Thales Magno, uma pitada de esperança nesse Corinthians, que faz 2-0. 2-0 pro Timão, pra você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Espetáculo, cara. 14 minutos, 2-0. Thales Magno com grande categoria. 2 jogos, 2 gols. Já se mostra um bom fazedor de gols, um finalizador. E o Pedro Raul recebendo a oportunidade, não deixando passar. Ajustou a bola para ele no bom cruzamento do Matheus Bidô. O Bragantino está todo aberto e o Corinthians aproveita no trabalho do seu treinador, Ronaldo. E já pode terminar o jogo. 2 assistências do Pedro Raul, deixando os companheiros na cara do gol. Então o Corinthians, olha, inacreditável essa minha felicidade aqui com 16 minutos do primeiro tempo. E vem Bidu pro time do Corinthians, vai pra finta pelo setor de esquerda, rolada andada, entrada na grande área, Giovanni Giro bateu em cima do zagueiro, agora volta com o time de Bragança que tenta descer do campo de defesa, mandar um abraço pro Wellington Muniz, grande Ceará, um dos maiores humoristas do Brasil, indiscutivelmente o Ceará, ele é corintiano, torcendo pro Timão, Ceará ligado no futebol da Bandeirantes, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, você tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil, obrigado pelo carinho da sua audiência, curtindo o som da Bandeirantes. Com a amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. A Nakata, torcedor brasileiro. A bola volta para o setor de direito do campo de ataque, tenta descer novamente Elinho. Ele prende para o time do Bragantino, 2-0 para o time do Corinthians. Bola batida, gol tranquilo do gol. Pega firme no meio. Hugo Souza, goleiro do Timão, para sair jogando. Agora os jogadores do Corinthians, Pretzel e Ronaldo, podiam começar a cair. O goleiro cair. Praticar o antijogo como o Bragantino sempre faz quando tá ganhando, né, Pretzel? Pode acontecer, por que não? Mas o Ramon Dias não é disso, né? O Ramon Dias, se precisar, toca 3, 4, se puder também. Agora, um detalhe interessante, assim que sai o segundo gol do Corinthians, vem a imagem do Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, desolado, hein? Desolado com 14 minutos. Não sei se o ambiente tá legal, o Corinthians pode hoje, quem sabe, já liquidar a fatura do jeito que tá, hein? E o Corinthians não é de ficar fazendo cera. Por mais que... Pois não, Ronaldão. Por mais que o resultado seja a favor, é uma equipe em construção ainda. A gente vê jogadores aí fazendo uma entrega pro próprio treinador para tentar ficar na equipe. Então acho que esse tipo de coisa não vai acontecer. O Corinthians não vai fazer o que todo mundo faz. O que todo mundo faz quando tá vencendo. O Corinthians é uma equipe em construção, viu, Ulisses? Eu vou dizer pra você, viu, Ronaldo? E o Ceará... Manda pra mim aqui, viu, Ronaldo? Nosso Wellington Muniz fala o seguinte, ó. Primeiro time de coração meu é o Timão, depois o Fortaleza. Ele gosta do Corinthians. Eu conversei com ele alguma época aí. E ele é um cara espetacular também. Um abraço pra você, meu querido. Seu maravilhoso, maravilhoso. Beijão pro Ceará. E pode vir no Fielzone, viu? Fala pra ele. Pode fazer um convite. Tá convidado pra ir pro Fielzone. Pode. É isso aí. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola volta no toque de bola em lateral para o setor de esquerda. Tenta Mateuzinho tirar. Mateuzinho espana a bola. Ela sai para a linha de lado em lateral para a equipe do Bragantino. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time de Bragança Camarada. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. 19 minutos de bola rolando, 19 minutos de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você, Bragantino 0 aqui em Ribeirão Preto, na linda, querida, amada Ribeirão Preto, com a Clube 1, Corinthians 2, e aí, fala! Alô, Pusóvio! Ulisses, tem rede balançando na Argentina, Alexis Coelho abre o placar para o São Lourenço contra o Atlético Mineiro aos 18 minutos de jogo. Alô, boi, em Cravinhos, tá ligado no microfone, Bandeirantes, meu irmão Igor Oliveira. Alô, Robertinho, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Robertinho. Curtindo o sonsaço com o Igor Oliveira, obrigado pelo carinho da audiência. Estão na Clube 1, ouvindo o futebol da Bandeirantes pra você. É para o campo de defesa, Arena Nicknet. A bola volta no toque de bola, tenta ser o gigante. Recorde do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola novamente. O time do Corinthians não consegue, a bola sai pra linha de lado. Lateral para o Timão bater pelo setor
de direita do campo de ataque. Lateral para a equipe do Corinthians bater. É pelo setor de direita, lateral com a prata, para foi junto, à frente pelo comando, tenta chegar no time, não consegue. No bate, rebate, Pedro Ron vai para cima, vai na pressão, aperta, não consegue recuperar. Bola vai embora para a linha de fundo. Monstro sagrado, Pedro Raul hoje. Ei! Joga muito. Exagerei, hein, Ronaldo Pretzel? Não, foi bem. Você não pode virar um personagem, Ulisses, porque o Pedro Raul tá prometendo usar uma camiseta por baixo, viu? Pra você, Ulisses. Lindo, ele falou. Exatamente. Ô, Tchê, vou falar pra você, Só falta isso, viu? Mas eu elogiei ele antes do jogo hoje. Tu tem razão. Aliás, se eu encontrar ele um dia, eu vou dar essa sugestão. Usa uma camisa por baixo, né? Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil CSU pode confiar no Brasil. Domina para a direita do campo de defesa para ser jogando o time do Bragantino com Douglas. Douglas domina no campo de retaguarda, sai jogando com o seu goleiro Fabrício. Fabrício já prende no campo de defesa, erga a cabeça. Corinthians sobe a marcação. Bragantino tem dificuldades para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantamento à frente, tem lateral. O time do Corinthians, ela não sai não. Domina do campo de defesa, Kaká sai jogando o Coutinho com o grande Leão. Gustavo Henrique, ele prende para o time do Corinthians, abre a jogada. Olha o perigo com o Félix Torres, soltou para Hugo. Hugo tenta rasgar a frente, vem para subir de cabeça o time do Corinthians, vem para brigar. Giovani tentou ganhar o lance, não consegue. A bola volta com o Bragantino. John. Ele prendeu, soltou para Sacha na boca do gol. Hugo mergulha para cortar. Pega o goleiro do Corinthians. O Gustavo Henrique perdeu no pique pro Sacha, hein? Ficou na saudade pro Sacha, que voltou hoje de lesão. E o detalhe é o seguinte, o Hugo Souza, o Corinthians já trabalha para comprar os direitos econômicos do Hugo Souza. Ele está com empréstimo até o fim deste ano e para ter o goleiro, o Corinthians vai ter de pagar 4,5 milhões de reais. Tem que pagar hoje, hein, Ronaldo? Hoje. Hein, Pretzel? Esse valor é mixaria, né? Para um goleiro de 25 anos com a qualidade do Hugo Souza. Exatamente, Ulisses. Já adquire mas não logo. pode dar bobeira, tem que pagar hoje. Sair daqui faz o Pix. Exato, já acerta logo a contratação. E se não tiver dinheiro, o Ronaldo tem para contratar ele. Parcelado dá. Porque o negócio hoje em dia é parcelar. Tem que parcelar direitinho para não ter problema. Em quantas vezes você pagaria o Hugo? Umas 30 vezes mais ou menos, dá pra fazer bonitinho. Tá com a grana. Bola no campo de ataque pro time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Levantamento foi feito à frente do campo de ataque. A bola acaba saindo para a linha de lado. Tentou Bidu. É lateral pro time do Bragantino bater pela direita do campo de defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. 23 jogados, placar do jogo. Placar de Corinthians 2-0 para o Bragantino. Aqui na minha querida e amada Ribeirão Preto. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil, tá no Tenda. 2-0 pro time do Corinthians bater. Domina pelo campo de defesa, vem pro toque de bola. Coutinho novamente, recolhe pelo campo de defesa. Olha o André policial, meu amigo. O André, o Ronaldo, delegado, o doutor. Não é o André que era do Cultural? Não, André. Que vive aí no camarote Fielzone na faixa. Não paga uma água pra nós. Tá escrito, mandou, pintou o campeão. Pedro Raul na seleção. Ele deve estar mamado. A bola volta. Tá. Domínio do campo de ataque, vem para tirar. Recolhe pelo campo de defesa. O time do Bragantino está jogando contigo do campo de retaguarda. Vem com toque com o Luan Cândido. Ele já prendeu o campo de defesa para ser jogando com o Eduardo. Na loja Online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. E vem Mateuzinho para rasgar. Ele tira para o time do Corinthians, bola quica no campo de ataque. Pedro Raul demora para ir para cima da marcação. Escorregou, caiu sozinho. Domínio do campo de defesa, tenta pela direita para ser jogando novamente o time do Bragantino. Abertura com o Natan. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque com o Luan Cândido. 2-0, Corinthians vence o jogo. 2-0, Corinthians vence o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu. A bola já volta no toque de bola para o time do Bragantino para sair jogando no campo de defesa com Jackson. Ele prende o lance, escorna para Douglas para Jackson. Ele prende pelo campo de retaguarda, camisa 5 do time do Bragantino, abriu na direita para Natan. Natan prende o lance pela direita no campo de ataque, faz o corte pelo meio. John pediu, ele volta a jogada com Douglas, domina pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta, solta com Eduardo Santos. Eduardo Santos domina para o Bragantino, abriu pelo setor de esquerda com Luan Cândido. Ele prende, vem para a finta, para John, ele prende o lance para Evangelista.
Evangelista. Já recolhe a jogada, balança em frente à marcação. Evangelista domina novamente pela esquerda. Deu para John domina para o time do Bragantino. Tenta ser jogando. Vem para a marcação. Charles aperta em cima dele. Ele domina do campo de defesa. Tenta descer novamente o time do Bragantino pelo setor de esquerda com Luan Cândido. Vem para a finta no primeiro. Tentou o drible no segundo. Escapa da marcação. A bola volta com toque de bola de John prendeu para a direita para Natan. Natan prende para o time do Bragantino. Cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo. Domina Mateuzinho para ser jogando para o Corinthians. Não deixa sair. É lateral. Timão direita. Campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 25 e 30 de bola rolando, 25 e 30 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, Bragantino 0, Corinthians tem 2. Na Bandeirantes quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, tem bola rolando na Argentina para São Lourenço e Atlético Mineiro. Por enquanto, 1-0 para o São Lourenço aos 26 minutos de jogo. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda para ser o jogador do campo de defesa. Domínio do time corintiano com Mateuzinho. Pedro Raul se mandou no meio. Tem Thales Magno. Abriu na direita do outro lado para Pedro Raul. Matou no peito. Vai fazer um golaço. Bateu em cima do goleiro. Ele matou no peito. Ele ia fazer o gol. Ele abolou o gol e o goleiro. Ele abolou o gol e o goleiro. Era ele, a bola, o gol e o goleiro. Ele matou no peito, estufou na queda, encheu o pé, mas chutou em cima do goleirão. Pedro Raul perdeu uma grande chance, Ramiro. Balotelli? Não. Ronaldo Nazário? Não. Pedro Raul Garay, que dominou essa bola na entrada da grande área, bate de pé na canhota, mas a bola esbarra em cima do goleiro. São 19 jogos sem marcar, mas pelo menos deu assistência na partida de hoje o Pedro Raul. E aí, Précio Ronaldo? Dessa vez, mérito do goleiro, hein? Menino que está estreando hoje em jogos internacionais e ele fez uma grande defesa. Agora, a defesa do Bragantino é uma peneira, hein? Corinthians está sobrando no jogo com um esquema inteligente do Ramon Dias que está dando um nó no Pedro Caixinha, Ronaldo. Esse 3-4-3 aí do Ramon Dias está fazendo a diferença, porque o Corinthians marca muito bem, posiciona muito bem. Eu acho que até vai cansar, porque o próprio Pedro Raul chegando para cá do meio de campo, como é que é o nome dele? O Thales Magno. O Thales Magno também voltando. É muita coisa para correr, vamos esperar, hein? E ele perdeu esse gol porque chegou já com a língua de fora. E você sabe quem tá bem no jogo? Quem que tá bem no jogo? Ai, meu Deus do céu. Matheus Bidu. Não, também. Também, Mateuzinho. Tá bem. Quem tá bem? Mateuzinho. Tá bem, o Bidu tá bem também. Também. E o Gustavo Henrique também, o zagueirão que é lento, demora pra pensar, e o Torres também. Mas os dois estão acordados. A bola volta no campo de ataque, tenta descer o Bragantino, sai do gol, tranquilo, vem para fazer a defesa, o goleiro do Timão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. No meio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. No meio do campo de defesa, vem para finta, prende a jogada, tenta descer novamente pela direita. Tenta o domínio, Thales Magno não consegue, bola volta contigo no campo da retaguarda. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. No meio do campo de defesa, vem pro fim, em cima da marcação, recolheu jogada pelo setor de direita, na direita prende bola o time do Corinthians para sair jogando. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Pedro Raul ganhou do zagueiro na cara do gol, vai fazer, tirou do zagueiro, vai fazer o gol tocado, perdeu na hora de chutar. O Eduardo Santos perdeu. O Pedro Raul tirou do goleiro, o gol aberto, ele foi chutar. O Eduardo Santos se recuperou, deu um toque sutil na bola e tirou dali. Na pequena área, sem goleiro. E era tudo que um centroavante precisa ou precisava. O Pedro Raul foi inteligente, a verdade na jogada. Viu o vacilo do zagueiro Eduardo Santos, que ficou na saudade. Mas na hora de finalizar, inventou demais. Ao invés de chutar com mais velocidade, preferiu driblar o goleiro. Perde a bola, perde o gol, mas o Corinthians vence 2-0.
2-0 pro time do Corinthians. Que coisa, Pretzel, que coisa. Ronaldo, torce muito pra ele fazer o gol. Pedro Raul agora. Ele fez tudo certo pra se consagrar, mas eu acho que faltou perna na hora de fazer o gol, já que ele é pesadão. Mas tá jogando bem. O melhor jogo do Pedro Raul desde que chegou ao Corinthians, Ronaldo. Eu sei que não é Flamengo jogando e nem Palmeiras, mas na entrada que ele tomou por trás aí, quando ele livra o goleiro aí, eu não sei não. E não teve nem VAR. Eu não tô aqui justificando nada, porque ele tá muito bem, já deu 2 assistências, já carimbou o goleiro, e o Corinthians vencendo por 2-0, 30 minutos do primeiro tempo, tá tudo tranquilo. Mas eu não sei não, nem me mostraram aqui o replay. Pra mim ele foi calçado por trás, por isso que ele perde esse gol aí na volta. Eu não tenho replay, eu não tenho. Eu não tenho replay, eu não tenho. A impressão que eu tive foi essa. É que a bola é o seguinte, a bola muda o movimento dela, a hora que o Eduardo Santos toca na bola. O Pedro Raul, ele dá o tapa, escapou, tirou do goleiro, mas foi lento pra girar e bater. E o zagueiro tira a bola dele por trás. Sutilmente na bola. Não, então. Tudo bem, mas ele tocou na bola. Então, eu não vi. A impressão que eu tive, né, obrigado. Se eu estiver errado, você me corrige aí depois. Não, você tá me corrigindo, seu cavalo, porque eu não vi assim, eu tô falando. Eu não tô, cavalo, corrigindo, eu tô falando o que eu vi. Então, pronto, é o que você vai. Eu não estou falando que eu estou certo, estou falando que eu vi. E eu posso estar errado. Não, tá, é Sacha ou é Chacha? Eu não entendi. É tchá-tchá. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra, você tem produto Tigre, tá tudo certo, é tudo Tigre. É Sacha quando tá bem, mas tchá-tchá quando tá mal. E vem tchá-tchá, tentou jogar na bola, se perde com bola e tudo. Vem pra tirar a zaga do Corinthians, põe pra fora. Lateral pra direita, campo de ataque pra equipe do Bragantino bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se a Sil pode confiar, Brasil. Domínio do campo de retaguarda. Tenta o toque de bola contigo novamente para ser jogando. Domina o time de Bragança Paulista. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, 32 minutos de bola rolando, 32 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar da Sul-Americana, oitavas de final. Continua para você, Bragantino 0 aqui na linda Ribeirão Preto, com a Clube 1-0 pro time do Bragantino, 2 para o Corinthians. Giovani, Thales, Magno fizeram os gols, Pusóvio. Ulisses, mais cedo pela Libertadores, o Grêmio venceu o Fluminense de virada por 2-1 no Couto Pereira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo da retaguarda, tenta ser jogando novamente. Recolhe o time do... Tá caído o jogador corintiano, hein? Tá caído o Mateuzinho no campo de jogo. E do outro lado o Kaká. Parece que eles se chocaram no lance do Bragantino. Exatamente, eles acabaram se chocando na hora de tentar tirar essa bola na entrada da grande área. E aí o Kaká se choca na sequência com o próprio Mateuzinho, quase que num golpe de judô, no clima olímpico, levou um ipom ali o Félix, aliás, o Kaká. Escanteio pro Bragantino, John na bola. Escanteio para o time do Bragantino bater, vem para subir de cabeça, tira dali Carlos, vem para o toque de bola, tira dali Gustavo Henrique, tira a bola, tocar na frente, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para Corinthians bater. O tempo da Atacar escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades, campeã está na sua vida. Tá no tempo da torcedora brasileira. A bola volta, campo de defesa para sair jogando novamente o time do Corinthians com o Hugo para bater o tiro de meta. 33 minutos de bola rolando, vem para a cobrança de tiro de meta. Não tá reclamando agora o Bragantino, Jadson? De demora para bater o tiro de meta? Você esqueceu que vocês fizeram na Arena Corinthians no último sábado? Vocês praticaram o antijogo permitido por uma arbitragem brasileira horrível. Nem quem era o nome do árbitro, esqueci o nome daquele cavalo lá, esqueci o nome dele. Hein? Lembra que vocês fizeram o antijogo, cai, todo mundo caindo, aquela coisa por toda isso, na Neoquímica Arena? Ulisses, por isso que eu peço urgentemente uma arbitragem internacional, porque além de ajudar no VAR, vai ajudar para que esse negócio de ficar dando tapa, caindo, fazendo cera, deixa rolar o jogo e o juiz não fica perdendo tempo levantando o jogador do chão, não. Hein, Pretzel? E nem parando o jogo para falar com o banco de reservas, né, Pretzel? Exatamente. Os árbitros, pelo menos os de fora do Brasil, eles deixam o jogo correr muito mais. Erram também, mas erram menos e deixam o jogo correr mais. É que o jogador não fica batendo papo, né, Ulisses? O jogador não fica batendo papo com o Daron. Hoje o cara fica batendo papo com o Daron, com o Klaus.
Tá parado o jogo, Giovani pediu escanteio, Bandeirinha deu tiro de meta. Ele tá revoltado contra o Cláudio Rutia, dizendo, ó, era escanteio. Seria o segundo escanteio pro Corinthians na partida. A arbitragem entende que o último toque foi do atleta corintiano. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado na Bandeirantes, pois não? O árbitro de sábado era o mineiro Felipe Fernandes de Lima. Fraco. Horrível, fraco, horrível. E vem Corinthians com Thales Magno dominou, rolou pro Bidu, bateu pro gol, cruzado, pega o goleiro Fabrício que faz sua estreia no profissional do Bragantino, assumindo uma responsa gigantesca. Era o terceiro goleiro, só fez uma partida esse ano pelo Sub-23, salva o Bragantino no meio do caminho. É o futebol Bandeirantes para você. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere. Corinthians 2-0 Bragantino aqui em Ribeirão Preto. Alô, Pozóvio. Ulisses no Chile pela Libertadores. O Colo-Colo segue empatando com o Júnior Barranquilla por 0-0. A bola volta no campo de ataque, a lateral pelo setor de direita, campo de ataque para o time do Corinthians bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E eu sei porque o Corinthians está ganhando, porque o Chico Garcia, que seca o Corinthians, não está aqui em Ribeirão Preto. Que toda vez que ele vai na arena, o Corinthians empata ou perde. Esse pé frio do Chico Garcia. É bola no campo de ataque novamente para o time do Corinthians bater pelo setor de direita. Levantamento foi feito dentro da grande área. Pedro Raul dominou, girou, deu para trás. Vem Corinthians, Giovani bateu. Ranieri chutou em cima da zaga. A bola volta para Kaká. Tenta o toque de bola. Tenta o toque contigo no meio. Erra a jogada. Tenta descer o Bragantino. Vem para rasgar aqui atrás. Do jeito que deu. Deu um bico na bola, Gustavo. A bola volta para Giovani. Que pique do Giovani. Ganha para o time do Corinthians. Recolhe pelo comando de ataque. Vai para Thales Magno. Não dominou. Thales Magno. A bola sai para a linha de lado lateral para o Bragantino bater. Jogadores do Bragantino estão brigando entre si, hein? É verdade, uma briga direta ali entre os jogadores do próprio time. O detalhe é o seguinte, o Pretzel pontuou bem a frustração do Pedro Caixinha e de fato, muito silencioso agora o Pedro Caixinha, ele que até nessa temporada tem 50 jogos, 20 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, vive sua pior temporada no comando do Bragantino desde que chegou há 2 anos, bastante pressionado o treinador português. Ronaldo Pretzel falam na Bandeirantes 2-0 Timão. E apesar de ser uma multinacional por trás do Bragantino, uma SAF gigantesca, dá pra dizer assim, lá eles demitem técnico também. Eu não descartaria uma saída do Pedro Caixinha, Ronaldo. Não, mas é um treinador que sabe o que faz com a equipe. Aí há muito tempo ele tem deixado pelo menos o Bragantino numa prateleira legal no campeonato. Ele tá sofrendo com algumas mudanças, com alguns jogadores, ele joga como ele veio jogar aqui na arena, ele jogou com uma equipe. Hoje ele teve que colocar o Sacha para poder ser esse cara de referência no ataque. Mas é um treinador que ele foi já, no começo da temporada, requisitado por muitas equipes. E continuou aí no Bragantino. Agora, o que está acontecendo com o Corinthians hoje aqui, acho que só o Ramon Dias vai explicar. Porque é um time que marca com... Olha o que eu vou falar para vocês aqui. É um time que marca com o Mateuzinho, com o Ranieri, com o Charles, com o Bidu. E consegue sair no contra-ataque. Olha, ouçam bem. Consegue sair no contra-ataque com Pedro Raul, com Thales e Giovani. E na criação um pouquinho ali, chegando o Ranieri. Então, é uma equipe que ela foi bem treinada. E ela foi adquirida no momento certo, porque o Bragantino está perdido em campo. 38 minutos, o Bragantino está perdido. E aí, Pretzel? Concordo com o Ronaldo, eu acho que o treinador hoje é melhor que o time, o Ramon Dias é melhor que o time que ele dirige, tem que dar crédito ao treinador, que erra também, escalou mal no jogo de sábado, depois ele mexeu bem, né? Hoje ele escala bem, preserva alguns jogadores para enfrentar o time do Fluminense. Para mim eu escalaria força máxima, ele deve ter lá o planejamento que ele imagina físico para os jogos da Série A. Então, vencendo hoje por 2-0, já dá um grande passo para chegar nas quartas de final para o jogo
gigantesco contra o Fluminense no sábado, 9 da noite no Maracanã. E o Pedro Raul ganha a jogada, soltou da esquerda para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, vai para o cruzamento, levantou no Bocoro. Gol! Vem o último homem para tirar dali Douglas. Ele põe para a linha de fundo, escanteio o Timão. Para ganhar o terceiro escanteio na partida, equipe do Corinthians. Depois de uma bola que foi ganhada pelo próprio Pedro Raul. Dá o passe, vem Bidu para a cobrança do escanteio. Se posiciona para a cobrança de escanteio, vem para o toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque. Se posiciona para ser o jogo. Escanteio para o time do Corinthians bater. Domínio do campo de defesa, vem para a finta em cima. O Corinthians que joga o brasileiro contra o Fluminense no próximo jogo. Aqui está parado o jogo, o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no sábado, 9 da noite. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 40 jogados, 40 primeiro tempo de jogo, girando o placar do campeonato da Copa Sul-Americana. Oitavas de final, jogo de ida. Aqui Arena Nick Net. Continua em Ribeirão Preto para você. Bragantino 0. Corinthians tem 2. Na Bandeirantes, quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, amanhã às 9h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Palmeiras no estádio Newton Santos pelas oitavas de final da Libertadores. Tá parado o jogo no próximo sábado. O Corinthians pega o time do Fluminense. Se posiciona pela direita do Fluminense. Pretzel domina pela direita do campo de ataque. Tenta Thales Magno na finta. Tomou a falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta novamente para o time do Corinthians bater pela direita. Chumbo trocado. Não dói. É futebol da Bandeirantes. Torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança de lateral. O time do Corinthians vem para a cobrança novamente. Mateuzinho. Ele cobra para Thales Magno. Tentou o toque de bola. Afasta o zagueiro. Tira. É na volta do toque de bola com o time do Bragantino que sai jogando. Lançamento vem pelo setor intermediário, vem Kaká de cabeça, escora, tira para Ranielli. Ranielli levanta para Pedro Raul, tentou o domínio para Thales Magno. Ele recolhe a jogada para Charles. Epa! Chapelou o primeiro, tentou o toque de bola na direita e toque errado para a volta com o time de Bragança. Domina John, tentou a finta. Charles pegou, ele vai tomar amarelo. Lance bonito, chapéu anterior, mas não valeu nada, porque ele erra o passe e na sequência teve de fazer a falta para impedir o ataque do Bragantino. Inclusive um destaque, só tem um jogador do Corinthians em trabalho de aquecimento nesse momento, e esse jogador é o Rian, volante Rian. Quem sabe depois de um Charles amarelado teremos um volante Rian nesse segundo tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti comanda o intervalo Bandeirantes. O novo Disney Plus está com tudo. Assistam mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta do toque de bola, tenta o toque de bola na frente do comando de ataque, afasta o time do Corinthians para ser jogando. Dominou Hugo Souza para ser jogando pelo seu campo de defesa. 42 minutos de bola rolando, 2-0 para o time do Corinthians, 2 gols marcados por Giovanni Thales Magno. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já prende novamente, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, recolhe pelo comando de ataque. O time do Corinthians tenta descer na ponta, afasta a zaga corintiana, vem no bico da chuteira. Giovanni não desiste, vai pra cima, o goleiro obrigado a sair e fazer a firme defesa. Fabrício estava no meio do caminho. Impressionante a força de vontade de Giovanni. Ele que chegou ao seu segundo gol com a camisa do Corinthians nessa temporada. Muita força de vontade dentro do gramado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel Corintiana. Preze o conteúdo no ar, falam na Bandeirantes. O jogo tem duas situações. Além dos 2-0 do Corinthians com 14 minutos, tem a ideia do técnico, Ramon Dias, que neutraliza bem a principal característica do Bragantino, que é o espaço do meio de campo para frente em alta velocidade. São 6 jogadores sempre, até 7. E o Corinthians bloqueia muito bem. O Hugo Souza fez 2 defesas apenas, enquanto que o Corinthians chegou 5 vezes e poderia já ter feito 3-0. Então, mérito total do Ramon Dias nesse primeiro tempo, Ronaldo. E a gente vê também que quando você vai lançar jogadores assim, com uma certa idade, e ele vai entrar numa fogueira, você fala assim, pô, pelo menos se o time tivesse arrumado, você poderia dar uma chance e tal. Mas como explicar o Thales Magno não fazendo em campo aí hoje, que ele conheceu a equipe, já entrou, já fez o gol no final de semana, já fez qualidade hoje. Então é isso. Obrigado, Ulisses. Sabe jogar futebol, Ronaldo. E ele vinha até de uma lesão no joelho, né? Ele vinha de uma lesão no joelho.
É por isso que time grande tem que ter qualidade, você não pode ter quantidade. Hoje você olha pro banco do Corinthians, dá dó de ver. Então, quando você tem qualidade, começa a surtir efeito. Ah, o Pedro Raul hoje tem qualidade pra você, Ronaldo? Não tem, mas hoje ele deu 2 assistências e carimbou o goleiro. Então, e o treinador também, ciente do que tá pegando hoje. Ah, Ronaldo, agora vai perder pro Fluminense e você vai falar o contrário. Não, o Corinthians hoje aqui tá engolindo o Bragantino. Agora, de que forma? Correndo todo mundo junto. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque, levar à frente no comando de ataque. Nossa senhora, Gustavo Henrique. Você quer lançar em velocidade pro Pedro Raul, é isso? Ah, vai lamber sabão, pois não. Mais 2 minutos, vamos a 47 de um Corinthians que vai vencendo por 2-0, levando a vantagem para Neoquímica Arena semana que vem. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola volta pelo setor de direito do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Bragantino. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantamento de forma errada, aperta o time do Corinthians, está jogando. É com Thales Magno, levantou para Pedro Raul, que solta a jogada pelo setor de esquerda. Vem para finta Bidu, Giovani pediu, inverteu, jogada na direita para Mateuzinho. Mateuzinho matou no peito, tentou buscar Bidu, afasta a zaga, vem para tirar. Ela volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente do campo de defesa, vem para finta da marcação, Kaká toca mal, lateral para o time do Bragantino, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona contigo novamente no setor intermediário, vem para finta, recolhe novamente pelo comando de ataque, vai para o drible, tenta descer pelo comando de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente, vem para o drible, o time do Corinthians tenta descer, placar do jogo, placar de 2-0 para o Timão, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, do meio do campo, recolhe para o seu time no setor intermediário, ele vai para finta, tenta o toque de bola, dominou Félix Torres, quase fez da dele. O Sacha quase roubou a bola dele aí. Completamente perdido o jogador equatoriano da equipe do Corinthians. Ele foi tentar dominar a bola, domina completamente errado. O Sacha estava ligado no lance. A sorte dele é que a bola desviou, foi para lateral para o Timão. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, 46, daqui a pouquinho Ricardo Capriotti vem para comandar o intervalo. Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem comigo no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. É na volta contigo no campo de retaguarda para ser jogando. Já domina, tenta o toque de bola contigo pelo setor de direita, aperta na marcação, Thales Magno. Ele tenta chegar a bola, Thales Magno ganha a jogada para o time do Corinthians, perde na sequência, aperta o time corintiano, Thales Magno toca na bola, na volta com o time do Corinthians, domina Bidu pelo setor de esquerda, vem para finta o drible, o árbitro tá marcando bola pro Corinthians bater na esquerda de ataque. Lado esquerdo de campo, falta em cima do Matheus Bidu, que reclama bastante. Corinthians vai vencendo 2-0, uma vantagem importantíssima para a partida da ida. Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo aqui na Arena Nick Net, em Ribeirão Preto, na maravilhosa Ribeirão Preto. De 0 Bragantino, 2 pro Corinthians, Giovani, Thales Magno, na Bandeirantes, quem tá chegando é ele. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses Costa, você volta já. Fazia tempo que não tinha um intervalo de jogo com o Corinthians na frente, hein? E não é só 1-0 não, 2-0 pro Timão. Alô, Pedro Ramiro. O que é que você tá vendo aí, Ramiro, no gramado do estádio Santa Cruz? Me conta aí, Ramiro. Vamos lá, Capri, portanto, falando desse Corinthians que começa a deixar o campo de jogo nesse exato momento, só um destaque até sobre o comportamento do Ramon Dias e do Emiliano Dias ali nesse intervalo. Aliás, durante o primeiro tempo, é muito curioso que os dois trabalham realmente em conjunto. Os dois ficam até discutindo em alguns momentos. Pô, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele jeito. E eles estavam esboçando uma certa preocupação com relação aos volantes do Corinthians. Em muitos momentos eles gritando com o Ranieri, gritando com o Charles. O Rian foi o único atleta em trabalho de aquecimento durante esse intervalo. Não sei se vai mexer o próprio técnico Ramon Dias, talvez colocar até mais um volante, enfim. Estamos de olho nesse Corinthians que vai vencendo por 2-0, aliás, não venceu o Bragantino desde agosto de 2022. Há 2 anos o Corinthians não bateu o RB. Muito bem, você volta já, Pedro Ramiro, para o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos entender como foi esse primeiro tempo e essa vitória parcial do Corinthians por 2-0 com os craques dos comentários Bandeirantes, com Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Vai, Pretzel! Olha, gostei muito do Corinthians, talvez no comando do Ramon Dias tenha sido o melhor tempo até agora, desde que ele chegou. Um time que a gente olhou assim, olha, vai jogar no 3-4-3, vai perder o meio de campo pro Bragantino. Não.
compactou as linhas, tirou a velocidade do Bragantino do meio para frente, que é a principal característica. O Bragantino ataca sempre com 6, 7 jogadores, solta os 2 laterais, tem bastante influência pelo meio. E o Corinthians neutralizou todo mundo. É claro que quando você faz 2-0 com 14 minutos, você pressiona demais, bastante até, o seu adversário, que tecnicamente é um time melhor. Mas aí tem alguns destaques importantes. Primeiro, a postura tática do time. O Ramon Dias num 3-4-3, fechando espaços e jogando na bola longa. E na bola longa funcionando muito. Primeiro com o Thales Magno, dando para o Pedro Raul o chute que a bola desvia no zagueiro Eduardo, e o Giovani com oportunismo fazendo 1-0. E depois, na jogada, pegando o Bragantino também todo desarrumado. Aliás, como se desarrumou a defesa do Bragantino. Por isso não tem nada a ver com isso. Podia estar 3-0 ou até 4-0 sem nenhum problema. Aí o cruzamento na área para o Pedro Raul do Matheus Bidu. Pedro Raul ajeita de cabeça, o Thales Magno faz 2-0 com muito oportunismo e muita categoria. Então o Corinthians foi letal, o Corinthians foi eficiente, jogando no erro do Bragantino e nos espaços deixados pelo adversário, que se preocupou muito em atacar, mas sem se defender, e atacando até de forma desorganizada, facilitando o posicionamento de meio campo e de defesa do Corinthians. Um primeiro tempo para ficar registrado no início de trabalho de Ramon Dias. Para mim, o melhor tempo até agora do treinador e também do Corinthians, com esses 2-0 que poderia até estar mais. 3-4-0 não seria nenhum exagero. Ronaldo Giovanelli. Petzel e Capri. Eu quero aproveitar para fazer um registro também de que quando você muda a arbitragem, você vê que não tem tapa, não tem simulação, não tem aquele negócio daquela coisa chata que os jogadores fazem em cima do árbitro, que muda, que o árbitro fica pensativo, que ele vai no banco, ele dá cartão, ele para o jogo, ele picota o jogo. Aí tá todo mundo querendo jogar. E o juiz, levanta, vai que não tem. E deu um cartão pro Charles, que foi merecido porque o Charles, ele toma o drible, ele acaba passando o pé. E o árbitro falou, olha, esse tipo de lance para mim é cartão, e o resto eu coordeno aqui. Então acho que tá na hora da gente pensar numa mudança radical, para terminar esse campeonato com um campeonato limpo, porque até aqui tá todo mundo reclamando. É uma mão na bola dentro da área, o gol que teve, o Fluminense tá reclamando do Vasco, o gol que teve, o cara domina a bola, faz o gol, o outro que pegou na mão dentro da área, o próprio do Palmeiras, que a bola cai e tal. Todo mundo reclamando porque tem esse sentido de deixar de jogar bola quando você tem um árbitro que você consegue enganar com tapa, com uma caída, ou com toque, o zagueiro dá um carrinho. Mas o carrinho dentro da área é um carrinho desnecessário, e você, aí o atacante já põe o pé ali, já vai e cai. Quando é árbitro brasileiro, ele cai nessa. Agora, quando é o cara de fora, ele não aceita. E nós estamos vendo uma arbitragem dessa aqui, que pode recuperar um campeonato espetacular, que é o Brasileirão. Todo mundo gosta. Hoje aqui a arbitragem... Ronaldo, você está falando isso porque o seu time está vencendo, porque você é muito clubista, mas é legal porque o cara está apitando, está fazendo a coisa certa. Então a gente tem que valorizar isso. Esse é o momento que eu vi um jogo corrido e um cartão merecido e falta, que foi realmente. Não tem conversa. Ninguém consegue conversar com o juiz, então os caras ficam ali, mas ele não fala a minha língua. Então joga, filho, joga. E o Corinthians não fazendo cera, o Hugo segurando um pouco a bola, porque tá ganhando 2-0. Agora aquela cera desacerbada no meio do jogo, aquele contexto que não cabe mais, de uma queda, e o juiz não cai. Esses juízes, eles não caem nessa. Então, hoje foi uma aula também da arbitragem. Foi uma aula de um treinador também, do Ramon Dias, como falou o Pretzel, tem que ser ressaltado também, porque você tem em campo o Mateuzinho de novo, Bidu de novo, e um meio de campo com o Charles, o Ranieri, que são dois jogadores que conseguem fazer a diferença marcando, e Pedro Raul fazendo assistência. É o treinador. Agora, eu quero ressaltar da arbitragem, porque é diferente. Não venha querer enganar os caras, que eles deixam o jogo rolar e se bobear da pena, tudo, mas sem frescura. E nós precisamos acabar com essa frescura do apito, porque tá demais. Tá todo mundo reclamando, é corintiano, é flamenguista, é palmeirense. Então essa ressalva serve pra gente analisar do que foi essa arbitragem hoje. Porque todo mundo acompanha o Corinthians. Sabe por quê? Todo mundo tem blog, todo mundo tem podcast, quer falar do Corinthians. Então que falem da arbitragem também hoje, porque é merecedora de aplauso. Agora é uma noite tão diferente para o Corinthians que até o Pedro Raul deu 2 assistências. Mas também depois perdeu um gol, hein, que eu vou te falar. Mas tá tudo certo. Vai vencendo. O Corinthians vai ganhando por 2-0 e daqui a pouquinho a gente vai voltar para todo o segundo tempo. É isso aí, corintiano. Você não ouviu errado, não. Tá chegando agora
2 pro Corinthians, 0 pro Bragantino, é isso aí. E já tentou, e podia estar 3-0, se o Pedro Raul não tivesse perdido um gol ali quase feito pro Timão. 10h24 no intervalo inteligente Bandeirantes. A gente volta daqui a pouquinho para atualizar o placar desta terça-feira e contar muito mais para você de Copa Sul-Americana, de Libertadores da América. Estão de volta depois de mais de 2 meses de pausa. Elas voltaram e a Bandeirantes conta tudo para você. Não saiam daí não, a parada é sempre muito rápida. O intervalo inteligente Bandeirantes volta em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Agora é mata-mata na Libertadores. E os deuses do futebol quiseram que 2 dos melhores times do Brasil ficassem frente a frente logo nas oitavas. A rivalidade Fogão e Verdão ganhou proporções continentais. E a ESPN mostra tudo desse duelo histórico. Eu te amo, Liberta! Botafogo e Palmeiras, dia 14, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Aproveite as odds aumentadas, bônus todo dia e o saque mais rápido. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê seu hit. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Sacha aperta, tenta voltar, a bola volta do campo de defesa. Recolhe Douglas para sair jogando esticada, a bola de forma errada, vai sair para fora. Lateral para o Timão bater pelo setor de direita. É pro toque de bola de Thales Magno. Abriu na esquerda para Bidu. Bidu dominou, cruzou pro toque de bola de cabeça. Vai pintar o segundo do Corinthians. Bateu, Thales Magno. Thales Magno para Bidu que cruzou. Aí o Pedro Raul, inteligente demais. Inteligente demais o Pedro Raul. Ele escora na marca do pênalti pro Thales Magno que vinha de trás. Ele ergue a cabeça com o goleiro à frente. Thales Magno. O Pedro Raul deixou ele na cara do gol. Ele toca na bola. Ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha esquerda da rede. O Corinthians faz 2-0. 2 para o Corinthians, 0 para o Bragantino. Tá aí o Ulisses Costa. E o segundo gol do Timão. Gol do Corinthians, que vai garantindo ao Timão a vitória parcial por 2-0 sobre o Bragantino lá em Ribeirão Preto. Atenção, Bruno Puzóvio, 10 horas 31 minutos. Puzóvio, me conta aí o que é que tá rolando nesta terça-feira de Libertadores e Sul-Americana. Vai, Puzóvio. Vamos lá, Capri. Mais cedo no outro jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Racing da Argentina venceu o Huachipato por 2-0 no Chile. Também temos Copa Libertadores e mais cedo tivemos um confronto brasileiro no Couto Pereira. E o Grêmio virou e venceu o Fluminense por 2-1 com 2 gols de Reinaldo. Também agora temos 2 partidas no intervalo. Colo-Colo e Júnior Barranquilla estão empatando por 0-0 no Chile. Já na Argentina, o São Lourenço está vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. Destaque também para os playoffs da Liga dos Campeões, que nesta tarde o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, empatou por 1-1 com o Lille da França e foi eliminado da terceira fase qualificatória. Agora o Fenerbahçe vai para a Liga Europa, Capri. Muito bom, 10 horas 32 minutos. Já estamos chegando a 15 minutos de intervalo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os times estão voltando aí para o segundo tempo. Ô Ramiro, me informa. Vai começar. Eu tô com um delay de 2 minutos. Já de volta. Então solta a voz e vem. Vem, Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola, o Timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, no microfone da Bandeirantes. O microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. E domina para ser jogando, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer novamente, o time do Bragantino não consegue. É na volta do campo de retaguarda para sair para o jogo. Já domina do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Timão mexeu, é na volta do campo de retaguarda, vai para o toque de bola. Domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de retaguarda, vai para a finta Giovani. Ele prende o lance lá atrás do campo de defesa, sai jogando. Recolhe a jogada para o time corintiano. Domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vem com o Kaká. Kaká domina pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele tem muito toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lançamento vem à frente no comando de ataque, tentou brigar Giovani para ganhar, não ganha. Pedro Raul também aperta, vem por baixo Charles para fazer a falta. Tá parado o jogo, campo de defesa, falta para o time do
Bragantino bater. Falta para a equipe do Bragantino e o Corinthians mexeu, saiu 14 Raniel, entrou 37 Rian. Rian entrou com a 37 e também saiu o 14 Raniel. Do lado do Bragantino também mudanças. Sai o Henry Mosqueira com a 30. Mosqueira sai com a 30 e entra o 54 Vinicinho. Vinicinho entra com a 54 no lugar do 30 Mosqueira. Saiu também o 45 Natan Mendes. Natan Mendes saiu com a 45 e entrou 18 Borbas, uruguaio Borbas do Bragantino. E vem Thales Magno, tenta o levantamento do comando de ataque, vem para finta, recolhe, tenta descer novamente, o time do Corinthians não consegue, a bola foi chuta para a direita em lateral. Lateral para o Timão bater do seu campo de retaguarda, lateral para o time do Corinthians bater na esquerda, campo de defesa. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. É lateral novamente no campo de defesa para o time do Corinthians, tenta descer o campo de ataque, estica a perna, põe na perna do zagueiro, põe para fora. Pois não, Pretzel. O time do Bragantino vai pro tudo ou nada, porque o Vinicinho e o Borba são dois atacantes. E ele recua o Luan Cândido como zagueiro, ele fica num 3-3-4 ele fica com 4 atacantes. Quero ver quem é que vai levar essa bola. O Corinthians pode aumentar no contra-ataque. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o Bragantino. Vinicinho lançado na dividida. Mateuzinho chegou forte no corpo, tira ele. Tranquilo no campo de defesa. Sai jogando o time do Corinthians. Tenta Hugo. Hugo liga a jogada do campo de ataque. Para foi chuta. Solta para Mateuzinho. Tentou o domínio. Perdeu o lance. Ganhou Giovani. Prendeu pelo setor de esquerda. Thales Magno aberto. Tentou Pedro Raul. A bola deu na canela dele no momento do domínio. Perde a chance o Corinthians. Mas vem de mão. Vem Pedro Raul. Deu tapa na bola. Perde de novo o time corintiano. Vem para marcação, o time corintiano vê a falta. Tá parado o jogo. E foram dois lances, aliás, insistentes do Pedro Raul no campo de ataque. Na primeira ele não conseguiu, na segunda também não. Mas o centroavante do Timão tem tentado. O Corinthians vence 2-0, Lissi. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Pois não, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel. O Raniel também não é meu queridinho e tal, mas essa sacada dele aí, toda hora ele pede para sair no momento mais importante, que hoje aqui você tá com 2-0 em cima do Bragantino, você na casa do adversário, você tem que estar em campo, tem que ter uma justificativa. Eu espero que agora venha, né? Ele passou mal, o que foi? Ele não respirou, ele tá... Porque toda hora pro jogo, Sacha dominou na cara do gol, vai fazer um golaço! Gol espetacular, o goleiro do Timão! Hugo, espetacular, Hugo! Espetacular a defesa do goleiro do Corinthians, magnífica! Monumental a defesa do goleiro corintiano! Sacha, a queima-roupa do goleiro do Corinthians, faz uma defesa incrível! E se o Corinthians perdeu dois grandes goleiros, Cássio e Carlos Miguel, achou um gigante. Hugo salva o Corinthians com a mão esquerda, numa defesa quase que de handball, para impedir que Sacha diminuísse o placar. O Corinthians vence 2-0, Ulisses. A queima-roupa, o Sacha meteu no canto esquerdo, o Hugo ia pro direito, estica o braço, a mão e faz uma defesaça. Ronaldo Pretzel. Não, só pra falar nessa defesa do Hugo aí, que ela foi puro reflexo. E um cara do tamanho dele, pra ter esse reflexo todo aí, ele fez a diferença. Agora, é difícil, velho, você ter mais um. O Corinthians tinha dois caras feras, agora apareceu mais um. É só o Corinthians mesmo. Mas tem que contratar logo, né? Evita que alguém deposite o valor da multa. Já tem a opção de compra logo, como tu disseste, Ulisses. É a melhor contratação do Corinthians. Para mim sempre foi um goleiro muito bom e de maneira equivocada rotularam ele como acabado aos 22 anos. Ele tá com 25 agora, me parece maduro e pronto para ser um grande goleiro do Corinthians. Para mim não tava com essa moral toda aí não, porque o Flamengo não quis, e o time que ele tava também não quis. Então hoje ele pode virar essa chave. É o que o Pretzel falou aí, contrata logo. Vamos ver se depois de contratar, se cair na mesmice, aí vai ser mais uma vez, mais um erro. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, Sil pode confiar no Brasil. Mas, ô Ronaldo, desculpa o negócio que eu vou falar pra você. Pode falar que eu já passei por isso.
Eu já vivi muita coisa também dentro do futebol. Muitas pessoas esquecem que eu tive lá dentro, sei um pouquinho. Muita gente esquece que o Busto veio, porque tudo que eu fiz, que eu conheço um pouquinho desse traçado aí. Eu conheço um pouquinho, fala. Não, quem esquece eu não sei quem é, que toda hora eu te chamo de... Não, eu só tô lembrando, Agora, que aqui não tem criança. Não tem criança aqui tem profissional e especialista. Nós estamos falando em 4 milhões e meio de reais. Pagaram 5 milhões de dólares do Pedro Raul. E quanto foi vendido o Hugo? Não, eu tô dizendo, é 4 milhões e meio de reais. Tá, mas e o Hugo foi vendido por quanto? E vai contratar esse menino por quanto agora aí? O Carlos Miguel que tu tá falando, 4 milhões de euros. Carlos Miguel. Isso, e agora esse menino? 4 milhões e meio de reais para contratar. Então, não tem que contratar? Tem que contratar com todos os erros. Só que tem que ficar e ver e organizar a carreira dele, E vem para o jogo, tenta descer contigo no setor intermediário. O João vai para o cruzamento. A bola aqui, que eu não estou discutindo com você sobre goleiro, que eu não tenho essa capacidade de ninguém na Rádio Bandeirantes. Não, só estou lembrando algumas coisas e valores. Eu tô dizendo o seguinte, eu tô vendo que o Corinthians contratou, diante de uma situação, esse moleque que tá pegando, que tá defendendo, 4 milhões e meio de reais é dinheiro de pinga, né, Ronaldo? É isso, Bebedo. É isso aí. Bingo! A bola volta no toque de... Isso. A bola volta no toque de bola. Tenta descer com o time pelo setor de esquerda. Levantamento vem na grande área. Afasta a zaga do time do Corinthians. Tenta tirar. Ela volta contigo do meio de campo. Recolhe pelo comando de ataque. A abertura vem pelo setor de esquerda com Elinho. Elinho domina para o Bragantino. Tentou cruzamento na grande área de Canela. Vem para tirar. Kaká. Tenta Pedro Raul. Seguro no pescoço. Ele vem para cima na marcação. Aperta. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Aperta o time do Bragantino. Tentou descer. Vem bem na bola na direita. Mateuzinho tira. Mas a bola volta no comando de ataque com Charles, balançou, invadiu a área, bateu pro gol, a bola desvia, vai embora para a linha de fundo, escanteio para o Bragantino bater. É o primeiro escanteio para o Bragantino nesse segundo tempo, mas o quarto nesta partida. Vem Elinho para cobrança, lado esquerdo de campo para o Bragantino. Chega de sofrência nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8h30 de bola rolando, 8h30 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você. Bragantino 0, Corinthians tem 2, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Posóvio. Ulisses, na Argentina, o São Lourenço segue vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 aos 7 minutos do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa com o goleirão Hugo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem para a finta. Recolhe para o comando de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Bola foi solta à frente. Charles marca, aperta. Ela volta com o time do Bragantino que tenta descer pelo comando de ataque, recompõe Thales Magno, o meio de campo do vídeo do setor intermediário para ser jogando para você curtir o Sonsaço Bandeirantes. Peças para o carro, moto, o caminhão, é na Cata, sabe por quê? Porque é na Cata e tudo azul pela frente. É na Cata, torcedor brasileiro, do meio do time do Corinthians, sai jogando para trás, Félix Torres, ele toca para trás, a bola vem para Kaká, Kaká rasga, levanta para o time do Corinthians, Giovani vai para cima do marcador, tenta ganhar o lance, Giovani perde o lance, bola volta no comando de ataque, recolheu a jogada, Pedro Raul vem para ganhar, perde a jogada novamente o Pedro Raul, domina novamente o time do Bragantino, tenta descer pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, prende o lance, tenta o cruzamento dentro da grande área, prefere fazer o break, faz o break, tenta o toque de bola, já recolhe a linha domina, abre para o toque de bola de John domina pelo seu campo de retaguarda para ser jogando, chutou pelo setor de esquerda, abriu a jogada, é com o Luan Cândido, ele abre a jogada pelo setor novamente com Vinicinho recolhe pelo seu campo de defesa, tentou soltar na linha de fundo, passou na cara do gol, bola tocada de primeira, afasta a zaga do Corinthians, girou a linha, bateu! Do Bragantino! Elinho, ele domina, gira,
O Gustavo Henrique tentou tirar, falhou por 2 vezes no lance. Ele domina, enche o pé na bola para fazer o gol com a camisa do Bragantino. Agora Bragantino 1, Corinthians 2. O detalhe do gol é todo seu, diz aí no gol de Elinho. Oh! Que coisa, hein, Ramiro? Detalhe para 2 jogadores que foram feitos de playground, de brincadeira para cima do ataque do Bragantino. Primeiro o Charles, pelo lado esquerdo de campo, que não viu a cor da bola em cima do Vinicinho. Depois o Vinicinho cruza com muita tranquilidade pro Elinho, que domina, escapa da marcação do Gustavo Henrique. Nem viu a cor da bola. O Bragantino diminui 2-1. E vem Giovani, domina para o time do Corinthians, tentou descer pela direita do campo de ataque, ele vem para o break, vai para a finta, recolhe a jogada perto do lance, o Bragantino tentou descer, lateral para o Timão bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende no assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na Bandeirantes, quem fala é você, Ronaldo Pretzel. Falha do Gustavo Henrique, errou no posicionamento, a bola pegou no joelho dele, ele não conseguiu afastar no segundo lance, o Elinho foi rápido, não estava jogando nada o Elinho, que é o melhor jogador do Bragantino na temporada, e apareceu para descontar para o Bragantino e recolocar o time no jogo, Ronaldo. E o Corinthians no segundo tempo veio até que meio que já pensando no resultado, porque o time do Bragantino vai para cima, olha lá, pressiona, e agora o posicionamento do Corinthians que está totalmente diferente, porque o próprio Charles, que estava no lado esquerdo, junto com o Bidu, está lá do lado direito tentando ajudar o Mateuzinho. Então foi mudado alguma coisa no setor lá no... Olha lá, eita, no intervalo. E o Corinthians volta com o resultado debaixo do braço, não pode. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado o jogo, tá marcada a falta na esquerda, campo de ataque para cima do Corinthians. Timão quer o terceiro gol aí, Ramiro. E Ulisses, não duvido que o Breno Bidon apareça nesse Corinthians. O Ramon Dias junto ao Emiliano olharam para ele e falaram: vai aquecer. Muito provavelmente mudanças no Corinthians em breve. É bola para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Vem levantamento na grande área. 13 minutos de bola rolando. Falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Giovani. Ele vem para a cobrança de falta aqui pelo setor de esquerda. Para o time corintiano. Deixou para Bidu. Bidu para bater. Falta para o time do Corinthians na amiga esquerda. Campo de ataque. Partiu para a bola. Bateu no alto. Subiu a zaga. O Bragantino tira. A bola volta de primeira. Enfiou o pé na bola. Mas para que isso, hein, Mateuzinho? No meio da rua, mandou longe do gol, tiro de meta Bragantino. Detalhe que todo o ataque do Corinthians estava próximo a ele, podia sair trocando passes, mas não conseguiu. André Ramalho foi chamado pelo Corinthians e Pedro Henrique e André Ramalho foram chamados pelo técnico Ramon Dias. É porque o... Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Pois não... É que ele faz gol daí, o Mateuzinho. Ele fez gol daí no treino, de manhã, de tarde, à noite. Agora no jogo, difícil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola. O time do Corinthians tenta chegar, a bola perde a jogada. Ela volta, tenta novamente. Thales Magno na marcação, voltou com o Evangelista. Ele domina para o time do Bragantino, tenta a finta, vem para o toque de bola. Continua no setor intermediário. Abriu para a linha, domina para o setor de direito do campo de ataque. Tenta o toque de bola, o time do Bragantino. 14 minutos, vamos chegando a 15 de bola rolando. QG Bandeirantes e Esportes já fala, porque o Bragantino desce pela esquerda. A bola foi chuta na entrada da grande área. Tenta o toque de bola novamente. A zaga corintiana vem para tirar, tira mal. Impressionante esse Gustavo Henrique, a lentidão dele, hein? Para ele levantar o pé, para tocar na bola, demora 2 dias. A bola volta, tenta chegar na bola, Mateuzinho. Ele vem para ganhar para o time do Corinthians, perde na sequência, a bola volta com o Bragantino. Vem cruzamento na segunda trave, vai embora para a linha de fundo, o tiro de meta para o Corinthians bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15-30 jogados do segundo tempo, girando o placar da Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo dido aqui no estádio Arena Niquinet. Você confere. Bragantino 1, Corinthians 2, na Bandeirantes é com você. Alô, Pusóvio. Ulisses, tem rede balançando na Argentina. Paulinho empata para o Atlético Mineiro, agora 1-1 contra o San Lourenço aos 14 minutos do segundo tempo. Bandeirantes. Mexeu o time do Corinthians. Mexe o Corinthians, deixa o gramado 18, Charles amarelado, deixa o gramado para a entrada do 5, André Ramalho.
André Ramalho entra com a 5. E aí eu tô curioso para ver o que o próprio Ramon Dias vai fazer, se vai deixar o André Ramalho como volante ou se ele vai puxar ali o Félix Torres para a esquerda, jogar o Bidu como volante, enfim. E aí também sai o 17 Giovani. 17 Giovani para a entrada do 16 Pedro Henrique. Prétio, Ronaldo, falam na Bandeirante. Ele preferiu tirar o Giovani, eu tiraria o Pedro Raul. Deixaria o Giovani no jogo para atacar mais em velocidade, com mais força, mesmo sem ter um jogador para cabecear a bola. E o André Ramalho, pela sinalização que ele está fazendo, acredito que ele vai entrar de volante, Ronaldo. E a formação que o Ramon Dias colocou desde o começo do jogo era um cara de referência, né? Ele não tirou esse cara de referência, o Pedro Raul. Então vamos ver o que ele está querendo aí para essa segunda bola, porque o Corinthians está perdendo a primeira, que é aquela bola que vem para dentro da área. Se ele receber a segunda, ele pode fazer algo diferente. E foi o que aconteceu no primeiro tempo com o Pedro Raul. Vamos ver se vai acontecer no segundo tempo. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, vem pra finta, placar do jogo 2-1 pro time corintiano. A abertura vem para Evangelista, ele tenta o toque de bola, vem para afastar. Pedro Raul vem para brigar pro time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, toma falta. Tá parada, marcada a falta, campo de defesa pro Corinthians bater. E foi falta do Douglas Mendes na circunferência central do gramado em cima do Pedro Raul, que foi muito inteligente, usou o corpo para ganhar a falta e também segurar um pouco o jogo. Só destacando, André Ramalho entra inicialmente como volante mesmo. André Ramalho e Rian agora são os volantes do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a bola novamente no campo de defesa para ser jogando o time corintiano. Ramalho vem na bola, ele dá o toque para Mateuzinho do peito. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vai para a finta. Em velocidade, passou, abre o compasso, cruzou, trava o zagueiro, vem para tirar dali. Lucas Cândido põe para a linha de fundo, escanteio da direita, Luan Cândido para o time do Corinthians bater. É o primeiro escanteio para o Corinthians nesse segundo tempo. Ganha a bola pela direita, o quarto escanteio para o Timão na partida. Mateuzinho toma distância no lado direito. É bola para o time do Corinthians bater, escanteio para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem para o toque de bola novamente o time corintiano. Escanteio, partiu o Mateuzinho na bola, correu, bateu, levantou no banco do gol, afasta o zagueiro, corta, tira, a bola volta no comando de ataque com o time do Corinthians, domina Bidu, ele vem para a finta, abre o compasso, bateu de longe, bola desviou, vai para escanteio para o Corinthians bater da esquerda. Tudo que o Corinthians queria, e agora aos 19 minutos do segundo tempo, ganhar tempo. Bidu bate, a bola desvia. Vem para a cobrança o próprio lateral esquerdo do Timão. Se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Corinthians bater, vem levantamento na grande área, escanteio para o Timão, 2-1 para o time do Corinthians. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio, se posiciona para a cobrança, Bidu para bater, escanteio para o Timão, levanta a torcida corintiana, partiu para a bola, bateu na segunda trave, o toque no cabeça do Ramalho, péssimo. Por sobre o gol, liga de fundo, tiro de meta para aqui para o Bragantino bater. E ele tinha atrás dele também o Félix Torres, que eu vou contar uma coisa pra você, tá desengonçado na partida, tá perdido o equatoriano. Bola pro time do Bragantino, que perde por 2-1. 2-1 pro Timão. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 19h30 de bola rolando. Etapa para você conferir, é segunda de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, aqui na Arena Nicknet. Continua Corinthians vencendo o jogo, 1 pro Bragantino, 2 pro Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é com você. Alô, Puzóvio. Ulisses, o Internacional efetivou a compra de Bruno Tabata junto ao Palmeiras e desembolsou cerca de 12 milhões de reais por 80% dos direitos do atleta. E domina Elinho, girou na entrada da grande área, deu toque na bola de primeira, seria um golaço, manda a direita do gol, tiro de meta Corinthians. Doidinho para marcar esse segundo gol contra a equipe do Corinthians, o Elinho. Daqui a pouco o Lincoln vem com a camisa 10 na equipe do Bragantino. Ulisses. É, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Pois não, Ronaldo? Pode chamar esse Elinho de Corinthians, velho. O Elinho, o que ele joga contra o Corinthians, irmão, é uma coisa de louco. Ele bate de um jeito, ele bate de outro, ele lança, ele corre. Será que ele quer jogar no Corinthians? Esse menino, eu tenho acompanhado ele desde o ano passado, que ele meteu na gaveta do Cássio, lembra? Uma bola de fora da área. Lembro. Esse menino, acho que ele é corintiano, viu?
e vem pro toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, recolhe Thales Magno, tenta a finta, tenta o toque de bola novamente. O jogador corintiano Gustavo Henrique toca errado, vem pro toque, tenta descer o time do Bragantino. Bola ajeitada de cabeça, vem Kaká, tira o perigo dali de qualquer maneira, a bola volta no peito. Domina o time corintiano com o Bidu, ele prende o lance, recebe a falta, o árbitro não marca, houve a falta no Bidu, fica no chão, cai o árbitro, marca. Falta para o Corinthians bater na esquerda, campo de defesa. É jogador de São Paulo também, né? Sim. Vai mexer o Bragantino, hein? Elinho revelado pelo São Paulo. E mexe a equipe do Bragantino. Deixa o gramado meia dúzia. John, ex-Palmeiras. John, ex-Palmeiras. E entra o ex-Grêmio. Lincoln veste a 10. Lincoln veste a 10 nessa equipe do Bragantino. Mais ofensivo o Bragantino nesse momento, Pretzel, Ronaldo. É um meia, né? Um meia que tem chegada, bate bem na bola, é cobrador de faltas. O Lincoln saiu muito cedo do Grêmio, com 17 anos, foi vendido, rodou na Europa, até chegar no futebol turco e o Bragantino foi lá e contratou. É um jogador que foi mal aproveitado no Grêmio, vindo da base, e tecnicamente ele é bom, Ronaldo. E outra, se o Caixinha errou no primeiro tempo, tudo, agora ele tá tentando mudar. Pela leitura do jogo, ele tá fazendo certo. Colocando as pessoas pra cima e ocupando espaço. Porque o Corinthians deixa muito espaço, porque recua todo mundo. Pode ver que o Thales Magno, ele volta pra marcar junto da defesa aí e dos volantes. Então ele coloca mais gente ali. O Caixinha quer a vitória, quer o empate. Agora, se o Corinthians souber aproveitar o contra-ataque, que é difícil pro Corinthians isso aí, vai poder abrir mais o placar. Mas a verdade é que o Caixinha fez a leitura certa. Porque o Corinthians recua. Todos os atacantes do Corinthians recuam até o meio ali. O próprio Thales Magno, para chegar até o gol, tem que correr mais. Então, tá certo também a leitura do treinador do Bragantino. Garro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domina Thales Magno, vem pra finta pro time do Corinthians, está dentro da grande área, abre na esquerda para Bidu, vai cruzar. Mas o que é isso, Biduzinho? E aí, ó? Reclamou do gramado. O gramado tá ruim mesmo. Foi mal demais. O Bidu não conseguiu completar. Sobe o Bragantino. Subiu o Bragantino, vem para dominar o time do Corinthians para ser jogando. Bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento para Pedro Raul. Ele tenta chegar, a bola protege para o time do Corinthians para ser jogando. Tentou o drible, ganha lateral, o timão. Pedro Raul ainda há pouco foi tentar um drible aqui. Ele pisou na bola e caiu. Hein, Ramiro? Tá delicada a situação. Vai mexer a equipe do Corinthians. Saiu 19, Thales Magno, autor de um dos gols. O segundo gol do Corinthians, o segundo dele com a camisa do Timão em 2 jogos, sai com a 19 e entra o camisa de número 10, Rodrigo Garro, Ulisses. Muito bem, mexe o time do Corinthians, Garro entra, sai Thales Magno na Bandeirantes, Ronaldo, ídolo da FEL, Alexandre Pretzel. Eu não tiraria. Diz aí, Pretzel, diz aí. Eu não tiraria o Thales Magno, para mim o melhor jogador do Corinthians do meio para frente. O Garro vai entrar como armador, é verdade. Mas quem é que fica para velocidade? Só o Pedro Henrique. O Pedro Raul agora está bem marcado. Está correndo para tudo quanto é lado, onde ele tem que receber mais bolas na área. Ele está vindo recuar para fazer composição que não é a dele. Então eu tiraria o Pedro Raul. Mas respeito a decisão do técnico, evidentemente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pois não, Ronaldo. Sempre que eu vou falar, você vem com o patrocinador, você quer me arrebentar, seu cavalo. É o seguinte, eu até tiraria porque ele acabou de chegar, velho. Ele fez 2 jogos, 2 gols. E esse time tá numa correria. E você tem que pensar em organizar. É o Garro. Então eu fico meio assim. Aí você é um cavalo. Manda aí, seu cavalo. É o futebol da Bandeirantes pra você. Domínio do campo de defesa para ser jogador. Mas me chama primeiro, então, da próxima. Vou chamar quem eu quiser. Não, chama primeiro, porque o Pretzel entra toda hora. Sai fora. Mas... Ele tá eu não consigo falar, não consigo. Vamos chamar o VAR na transmissão. Vamos chamar o VAR para ver se o VAR ajuda. Porque você estica aí. Ô, Pretzel, é curtinho, Pretzel. Curtinho, deixa o narrador fazer o jogo, pô. O meu depoimento pode marcar. Conteúdo. É conteúdo de 5 segundos, resume tudo. Deixa o narrador. 5 segundos, resume tudo.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Tenta descer novamente, vem para ganhar o time do Corinthians no campo de defesa. Vem para o levantamento à frente, recolhe o time do Corinthians. Recolheu novamente Pedro Henrique. Se perde com bola e tudo para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Bragantino. Lateral cobrado, o Bragantino desce. E desce com perigo pela direita, tenta o toque de bola, subiu de cabeça, vem para tirar o perigo, Félix, ele tenta tirar, vem para ganhar, Pedro Raul não consegue, a bola volta com o time do Corinthians com Garro, domina para o time corintiano, tenta partir pelo setor de esquerda, toma falta, e tem que tomar amarelo Jadson, hein? Esse bate-bate. Você ordenou e ele tomou, cartão amarelo para o Jadson, camisa de número 5, depois de uma pancada forte em cima do Rodrigo Garro, que demorou para tocar a bola, é verdade, mas foi inteligente. Corinthians não tem pressa porque vence 2-1. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Caindo o Garro, tomou a pancada, tá parado o jogo. Ronaldo Giovanelli, ídolo da FEL. Alô, Pretzel, conteúdo no ar. Posso falar? Entra o seu cavalo. Então, o Jadson, deixa eu falar, não é maldoso não, ele tem que matar a jogada, só que é o seguinte, ele não foi desleal, ele foi na chegada, ele foi firme, e assim que acontece, o time do Bragantino até aqui, perdendo o jogo, não foi desleal, foi um time que lutou, que brigou, e esse é o time do Caixinha, que ele mudou um pouquinho no meio de campo, fez a diferença, só que o Ramon Dias deu um nó nele, só isso, né, Pretzel? Exatamente, cartão bem aplicado, viu? O árbitro está apitando bem. É o futebol da Bandeirantes para você. Estranhou, né, seu cavalo? Você viu que dinâmica? Eu e o Preço, a dinâmica aqui faz a diferença para você. Vai, Jesus seu cavalo! do céu! Fica quieto. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vamos chegar a 28 minutos de bola rolando o placar do jogo de Corinthians. Corinthians vencendo o Bragantino 2-1. Aqui na linda Ribeirão Preto para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio no campo de ataque, para foi solta à frente, tenta descer o time corintiano. Recolhe Bidu do campo de defesa, vai ser jogando Garro, já parte. Lançamento vem para ele na velocidade do Garro, tentou chegar na bola, ela sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Bragantino bater. E daqui a pouco mais uma mudança na equipe do Bragantino. Gustavinho foi chamado pelo técnico Pedro Caixinha, um atacante para esta equipe que vai perdendo por 2-1 na partida da ida das oitavas da Sul-Americana. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Se posiciona para a cobrança, tenta descer novamente o time do Bragantino pelo setor de esquerda, 29 de bola rolando. Tira a zaga do time do Corinthians, vem para cortar a bola, sai para a linha de lado, tá parado o jogo, lateral esquerda, defesa para o time do Corinthians, bater lateral para o Timão cobrar no seu campo de retaguarda. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, Coutinho para ser jogando. É bola novamente no campo de retaguarda, vai para o toque de bola. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians, bater lateral para o setor de esquerda, campo de retaguarda. Vamos chegando já a 30 minutos, Bidu. Ô Pretzel, ô Ronaldo, o Bidu é melhor que o Hugo 99.433 vezes, hein? Ai, meu Deus. Pior é que é verdade. É que o Bidu não marca muito bem. É um lateral mais ofensivo, mas ainda assim, eu acredito que seja melhor que o Hugo. Merece ser titular. E vem pro jogo o time do Corinthians, Mateuzinho foi lançado no comando de ataque, tentou chegar, Fabrício, pega o Mateuzinho, fazer o gol. E aí, Ronaldo? E sabe quem lançou essa bola aí? Vocês viram aí, não? Foi o Bidu. Então, tô falando como é que eu posso falar uma coisa dessa aqui no ar? Seria desrespeitoso com todos os corintianos que estão ouvindo a gente de falar de Hugo e Bidu. Eu vou deixar pro Pretzel. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Rian tenta brigar para ganhar a jogada, não consegue, a bola volta no meio de campo, já domina, tenta descer o time do Bragantino, morde em cima da marcação, tenta ganhar a jogada novamente, Pedro Henrique não consegue, é na volta pelo seu campo de defesa, domina o time corintiano pelo setor de esquerda, aperta na marcação, Corinthians, Bragantino tenta ser jogando mal, a bola volta no toque de bola, Coutinho de Ramalho, ele prende antes, curta pela meio de campo, sai jogando novamente com Pedro Henrique, recolhe para o time do Corinthians lá atrás com o Hugo, o tempo não para, Bandeirantes marca.
Aí são 30 minutos de bola rolando, 30 de bola rolando para você conferir segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. 1 pro Bragantino, 2 pro Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, no Chile pela Libertadores, Colo-Colo e Júnior Barranquilla seguem empatando por 0-0 aos 28 minutos do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. Domina no campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo novamente no setor intermediário. Vai mexer o Bragantino de novo, já. Daqui a pouco, 2 atacantes. Vitinho com a 28 e o 22, Gustavinho. É muito inho nesse Bragantino. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o Bragantino para ser jogando levantamento à frente, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para cortar, ela chega com o Bidu, tenta o domínio, fugiu da dividida, perde o lance, recolhe no campo de ataque, Garro vem na cobertura e põe para fora, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Mexe a equipe do Bragantino deixando o gramado, o camisa de número 5, Jadson sai com a 5 e entra o 22, Gustavinho. Portanto, sai um volante e entra o atacante Gustavinho com a 22. Também sai o 11, Elinho, autor do gol do Bragantino na partida, para a entrada do 28, Vitinho. Vitinho entra com a 28, outro atacante por outro atacante. Ronaldo Pretzel. São 5 atacantes agora e ele tirou o Elinho, viu? O Caixinha deu uma mão pro Ramon Dias, hein? Tirou o Elinho, que pra mim tava bem no jogo, Ronaldo. Por causa o Bragantino sempre faz essa pressão no final do jogo e dentro de casa e fora também. Agora o Corinthians tem que estar o quê? Organizado, e o Garro veio para organizar. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. A bola volta para Pedro Henrique, domina no campo de defesa, vem Ramalho. Ele rasga para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente, aperta na marcação, tenta ganhar novamente o time corintiano. Garro vem para cima, a bola volta para Pedro Raul, tentou o toque de cabeça errado, o toque de cabeça do Pedro Raul. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br, aproveite. A bola volta para o setor de esquerda, câmara ataque, Evangelista abre a jogada para o setor de ponta, pretende esquerda no Cândido. Ele tenta o cruzamento na grande área, toca na bola para dentro, aperta novamente o time do Bragantino, tentou descer, abertura na direita, recolheu Douglas, prendeu, tentou cruzamento na boca do gol, afasta de cabeça Félix Torres, a bola volta para o Bragantino, Evangelista bateu, mas o que é isso, Evangelista? Mas o que é isso? Tiro de meta, Timão. Jogador que negociava com o Corinthians. Novamente, eu repito para você que nos acompanha. Também quer ser outro erro? Pois é. Bom, o Corinthians vai mexer também novamente. Sai o 20, Pedro Raul. Pedro Raul sai com a 20 e entra o meio-campista 30, Matheus Araújo. Sai o 20, Pedro Raul, e entra o 30, Matheus Araújo. O Pedro Raul tá naquela pressa, naquela vontade e muito aplaudido no Estádio Santa Cruz. Agora entendi. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Pois não, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel. Agora eu entendi o que aconteceu no jogo, porque o Pedro Raul, ele não estava para fazer o gol, ele estava para chamar a atenção da defesa e fazer a assistência. E agora ele coloca mais um cara colado, o que é o Márcio Araújo, para colar com o Garro, para ter a posse de bola, Pretzel. É isso mesmo ou não? Ou eu vi demais? Só fica com o velocista na frente, o Pedro Henrique, povoa o meio, porque agora ele tem 5 jogadores no meio e mais os 3 zagueiros. Tá jogando para segurar o 2-1, que eu não acho que tá errado, não. Não acho que tá errado. Porque o Bragantino soltou aí com um monte de atacante. Ele tem que segurar essa bola e se bobear faz mais um, né? Exatamente, por exemplo. É verdade. No meio de campo, os 2 alas seguem os mesmos, Mateuzinho e Matheus Bidu. Ele tá jogando com Ramalho de volante, mas fecha como zagueiro depois. E agora Matheus Araújo e também o Garro. E lá na frente só tem o Pedro Henrique. Então é o time, o Rian ainda fecha o meio. Então são 3 volantes, 4 zagueiros, 2 meias e só um atacante.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Tenta descer o time do Bragantino, a bola foi rolada no setor intermediário no campo de defesa, tenta ser pro jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Domina para a direita, tenta descer novamente o time do Bragantino, a abertura vem para o setor intermediário. Domina contigo novamente Lincoln prende o lance, tenta o passe de bola. Vem Bidu para marcação, aperta para o time do Corinthians, tenta o toque contigo na intermediário, o árbitro para. Marcou a falta do Bidu. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. É bola no campo de ataque, é bola para a equipe do Bragantino, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Bragantino cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra, se tem produto, chega e está tudo certo. Tudo Tigre, torcedor do Brasil. Se posiciona para a cobrança, ele falta o time do Bragantino pelo setor de esquerda, vem para a cobrança da bola. Bateu na bola, Lincoln levantou no boca do gol, toque para trás, vem Ramalho para tirar. Aperta o Corinthians, bola lançada no boca do gol. Hugo saiu no alto para pegar o goleiro do Timão. Sai bem Hugo do gol. É aquele lance pro goleiro justamente parar a partida, né? Ficar com essa bola no alto e ficar o tempo que for necessário. Afinal, o Corinthians vence 37 minutos, 2-1 em Ribeirão Preto. 2-1 pro Timão, jogo de ida da Copa Sul-Americana. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil pode confiar, Brasil. Bola foi solta para Pedro Henrique, tenta o domínio, domina, tenta o drible, perde a jogada. Na Bandeirantes, quer falar? Pois não, Pozóvio. Ulisses, tem rede balançando no Chile. Vicente Pizarro abre o placar para o Colo-Colo. Agora 1-0 contra o Júnior Barranquilla aos 30 minutos do segundo tempo pelas oitavas da Libertadores. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil, tá no Tenda. Placar do jogo 2-1 pro time corintiano. Estamos chegando a 37 minutos, já 38 de bola rolando o segundo tempo de jogo. Ramalho vem na marcação, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer novamente. Recolhe no campo de ataque, Vinicinho. Ele tenta o toque de bola, aperta na marcação. O time do Corinthians tenta ganhar a jogada. Ian aperta Garro, vem pro toque contigo no setor intermediário. Já domina novamente Evangelista, girou a jogada, mas deu para Mateuzinho. Mateuzinho tenta o levantamento para o comando de ataque. O Corinthians perde todas as divididas do corpo. Abertura para Vitinho, domina para o time do Bragantino. Tentou cruzamento à frente, vem para tirar o zagueiro. Bola volta para Ramalho, gira a jogada, tenta o toque de bola, sai jogando errado. O Bidu vem Garro, aperta em cima da marcação para dominar pelo setor de esquerda. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Ele faz o break, prende para Bidon. Bidon domina pelo comando, tenta o toque de bola. Saiu no tapa, Hugo põe para fora. Escanteio direita para o Bragantino bater. E é o oitavo escanteio para o Bragantino. Aliás, desculpe, o sexto escanteio para a equipe do Bragantino na partida. Lado direito de campo, Lincoln, camisa 10, vem para a cobrança para chuveirar na grande área. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio fechado na boca do gol. Domina o time do Bragantino, tenta descer, vem para tocar o Corinthians. Toca dali, vem para tirar de qualquer maneira. A bola foi solta à frente do comando de ataque. Vinicinho tentou o domínio. Rian chegou para tirar. Ele põe para a linha de fundo. Novo escanteio para o Bragantino bater. 39 minutos de bola rolando. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. Corinthians tem que caixar um contragolpe. O time corintiano. 39, vamos chegando já. 40 minutos de bola rolando, bola solta. Até o Gandula tá jogando junto, Luiz. Domina novamente no campo de ataque. É porque o Gandula é do Bragantino, filho. Aqui é a casa do Bragantino. Cruzamento na grande área, subiu de cabeça, afasta o perigo. Gustavo Henrique tira. A bola volta para Garro, tenta o domínio, fica no chão, toma falta. O árbitro para. Tá marcada a falta pro Timão bater no campo de defesa. Tem que ficar caído mesmo, Garro. Faz como o Bragantino faz em seus jogos, fica caído meia hora aí. Jogador que caiu nas graças da equipe alvinegra, contratado ainda no início do ano por cerca de 30 milhões de reais do Tajeres da Argentina. Garro ganha tempo, titular absoluto, entrou agora no segundo tempo. O Timão vence 2-1, Ulisses. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tenta chegar na bola novamente, domínio do campo de defesa. Recolhe pelo comando de retaguarda, tenta descer o time do Bragantino, o tempo não para. A Bandeirantes marca.
41 minutos de bola rolando, etapa para você conferir, hein? Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Aqui, mando do Bragantino na linda Ribeirão Preto pela Clube 1, você confere. Corinthians vencendo, Bragantino 1, Corinthians 2. Na Bandeirantes é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, amanhã às 9h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Palmeiras no estádio Newton Santos pelas oitavas da Libertadores, com transmissão da Rádio Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina pelo seu campo da retaguarda para ser jogando, tenta descer o time de Bragança Paulista, vem Garro, ele tropeça, perde a jogada, a bola volta com o time do Bragantino, Gustavinho domina pelo setor de esquerda, câmara ataque para Vitinho domina, balança em frente à marcação, vem pro toque, ele bola, tenta descer o Bragantino, aperta o time corintiano, a bola foi solta pelo setor de direito do câmara ataque, Lincoln, ele cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, vem para tirar Rian, Bidu cortou, foi Bidu quem tocou por último, pôs para a linha de fundo. Para dar o quarto escanteio para a equipe do Bragantino no segundo tempo, com muita pressa. Lincoln vem para a cobrança, Luan Cândido, Douglas Mendes e Eduardo Santos, os homens de área no ataque do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Levantamento à frente, bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Subiu de cabeça o Gustavinho, que não era o mais alto dessa equipe do Bragantino. Tinha também o Borbas ao lado. Bola pela linha de fundo. O Corinthians vai conseguindo a vantagem diante da equipe do Bragantino e voltando a vencer o Red Bull Bragantino depois de 2 anos. Para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. É Disney Plus. A bola volta no toque de bola, tenta Hugo, bate à frente, levanta para a cama de ataque. Bola vai embora para a linha de fundo. 42 minutos e 30 de bola rolando o segundo tempo de jogo para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ronaldo, Pretzel e o jogo. Olha, a bola volta com o time do Bragantino, tenta o toque de bola tranquilo do gol, sai para pegar o Hugo, pois não, Pretzel. Olha, o time do Corinthians recuou totalmente, está segurando o placar agora. E você falou bem, eles têm que encaixar um contra-ataque que é com o Pedro Henrique, é o único cara em velocidade com o lançamento do Garro. O Ramon Dias está jogando por uma bola para matar o confronto. Agora, 2-1 é um grande resultado, claro que é, e uma ótima vantagem para o jogo que vem. Mas ninguém esperava também, viu, Lisso? Ninguém esperava o Corinthians dessa forma, fazendo a diferença logo no começo do jogo e agora segurando o próprio Ramon Dias. Isso, o que está acontecendo tudo aqui é Ramon Dias, porque o time do Corinthians é fraco. É fraco. Agora eu vou falar diferente aqui, não, olha, porque a postura, não. O time do Corinthians é fraco. Quem mudou a história foi o Ramon Dias. Então, se o resultado está a favor do Corinthians, é porque ele mudou. Colocou o Garro agora para tentar dar um lançamento, segurar mais a bola, porque o time do Bragantino, todo mundo já falou que é bom. Agora o Corinthians está em formação e conseguiu um grande resultado. Ou não, né? Tá conseguindo, mas vou dizer uma coisa para você, Ronaldo. Você quer ver, sabe qual foi a grande diferença hoje? Pretzel e Ronaldo no jogo? Não, me fala. Posso falar? O Corinthians criou e fez os gols. Nos outros jogos contra o Bragantino, Pedro Henrique perdeu, todo mundo perdeu o gol. E a assistência do Pedro então Raul, velho. Assistência de Pedro Raul. E o Thales, esse menino que acabou de chegar e saiu porque teve que dar espaço, porque meu cara acabou de chegar, velho. Ele dormiu na cama lá, acordou, estava jogando 2 jogos, 2 gols. E ele tem que colocar o Garro. Hoje o Corinthians foi guerreiro. Com o seu treinador foi guerreiro, pra mim. E pode até empatar o Bragantino, porque tem que empatar o Bragantino, porque tem uma estrutura diferente com o Caixinha, né? É verdade, mas o Corinthians nos outros jogos criou, tava 0-0, não fez gol, né, Pretzel? É verdade, e aí acabou recuando demais também. Agora com 2-1. Eu acho que a vantagem é maravilhosa. O time do Bragantino é melhor que o Corinthians tecnicamente. Agora, o Ramon Dias, conforme a gente já tinha dito também no início, ele deu uma cara diferente. O treinador está sendo melhor que o time. E acho que isso é fundamental para conseguir uma classificação. Lembrando que se o Corinthians passar pelo Bragantino, pega o vencedor de Fortaleza ou Rosário Central. Fortaleza, para mim, é favorito, Luiz.
Amortecedor com qualidade lírica e suspensão HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. 45 minutos de bola rolando, o Bragantino vem pra cima, bola levantada na frente, vai embora pra linha de lado. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. É bola no campo de retaguarda para sair. Hoje pra mim aqui o favorito era o Bragantino. Então, mas o Corinthians fez o que não fez nos outros jogos, teve a chance, fez o gol. Contra o Bragantino, pelo brasileiro, foi assim. A bola solta à frente do campo de ataque, lançamento à frente do Bidu pro Garro, que não dominou. É bola pro time do Bragantino, que está jogando novamente pelo seu campo de defesa. Recolhe pelo campo de retaguarda. Bidu sentindo cãibras, volta manquetonando. Domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque para o Bragantino para ser jogando. 46 mais 3 minutos de jogo. Vamos a 48 para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Desce o time de Bragança Paulista. A abertura foi feita à frente, vem para dar combate. Rian. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque para Lincoln. Lincoln prendeu para a ponta, soltou. É para Luan Cândido. Ele prende, sofre a falta. Tá parado o jogo, falta do Batezinho pro time do Bragantino bater. E aí, vamos falar de arbitragem? O Corinthians até, rapidamente, o Corinthians tem que ficar atento, né, Ronaldo? Porque o Garro também tomou cartão amarelo agora há pouco, mais um amarelado no timão. Alô, Guilherme Grifo, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Cristóvão, meu amigo, forte abraço pra você. Quem? Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Se posiciona pra cobrança de falta, é falta no campo de ataque, recolhe contigo novamente no setor intermediário, domínio do campo de defesa, você ligado na Bandeirantes. 47 mais 2 minutos de jogo, 47 é falta pro Bragantino bater pra você ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona pra cobrança, falta pro time do Bragantino bater pela esquerda, 2-1. Corinthians vence o jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Falta a batida na boca do gol, subiu, Kaká de cabeça tira, o goleiro tá fora do gol, aperta o time do Corinthians, bola recuada no campo de defesa para sair jogando, domínio do campo da retaguarda, tenta descer novamente o Bragantino, bola solta na grande área, afasta a zaga corintiana, Pedro Henrique vem para tirar, ele tira muito mal, faltou inteligência agora, vai pro toque de bola, curtinho no setor intermediário, 47-30, desce o Bragantino, a abertura foi feita para a direita, cruzamento na grande área, vem pro domínio, prende o lance, recolhe o time de Bragança Paulista, bola foi solta no setor intermediário do campo de ataque para o jogador Eduardo Santos, abriu na ponta, ele tenta o cruzamento, bola desvia, sai para a linha de lado, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança, Evangelista para bater, lateral para o time do Bragantino, ele vai partir para a bola, bate no Bragantino, vem pro toque de bola, recolhe Kaká, prende pro time corinthiano para ser jogando, ele vem pro toque de bola, sai com bola e tudo para a linha de lado, é impressionante o Kaká, 48, mais um minuto de jogo, Bragantino vai na pressão, vem para a cobrança, Lincoln de lateral pela direita do campo de ataque, é para o time do Bragantino, placar do jogo 2-1, Corinthians levantou na boca do gol, afasta a zaga, corta, tira, bola volta no comando de ataque, lançamento na grande área, vem para tirar a zaga corintiana, Mateuzinho aperta, tenta ganhar o lance para o Corinthians, vai para o toque de bola, ela vai embora, o árbitro tá dando escanteio para o Bragantino bater, último toque na bola, vem para tirar dali o jogador Pedro Henrique, escanteio, 48-40, o goleiro do Bragantino vai para dentro da grande área do time do Corinthians, escanteio para o Bragantino bater na esquerda, vem Lincoln, partiu para a bola, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar novamente Pedro Henrique, novo escanteio para o time do Bragantino bater, 48-50, mais 10 segundos de jogo, escanteio para o time do Bragantino bater, vem para a levantada dentro da grande área, você ligado no futebol da Bandeirantes, escanteio cobrado, segunda trave, vai embora, a bola para a linha de fundo, vai chegar o apito final na Bandeirantes, o árbitro vai pedir a bola, vai acabar o jogo, aos 49 em ponto aqui em Ribeirão Preto, na Arena Nick Net, Corinthians 2, 1 pro time do Bragantino, o Timão vence o jogo de ida, 2-1 pro Timão, na Bandeirantes está chegando ele, alô, alô, Ricardo Capriotti deu Corinthians Capri. Alô, Ulisses Costa, o Timão venceu, aleluia, vitória corintiana que vai jogar pelo empate terça-feira que vem na Neoquímica Arena. Alô, Pedro Ramiro, fala aí, Ramiro, os times deixando o campo de jogo aí no estádio Santa Cruz, vai, Ramiro. Vamos lá, Capri, até trazendo o destaque, a gente falava sobre a presença da torcida, eu vou contar um negócio pra você, se tinha uns 200 torcedores do Bragantino aqui, era muito. E tinham 200 torcedores do Bragantino, era muito. O estádio completamente tomado pela torcida do Corinthians, que faz uma festa gigantesca, porque o clube sai na vantagem. E eu trazia o retrospecto
do Timão como visitante nessa temporada e o retrospecto não era tão positivo. Agora chegamos a 24 jogos, são 7 vitórias do Corinthians como visitante. Aliás, essa é a segunda sob o comando do técnico Ramon Dias como visitante em 9 partidas disputadas ao todo, isso contando mandante e visitante. E até agora, no retrospecto dessa temporada, 24 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. E tem mais uma chance de aumentar esse número no próximo sábado, diante da equipe do Fluminense no Rio de Janeiro, às 9 horas da noite. Jogo que a Rádio Bandeirantes vai ficar de olho em todos os detalhes. Capri. Valeu, você já volta aí dos vestiários da área de entrevistas do Estádio Santa Cruz no apito final para a gente falar muito mais dessa vitória corintiana. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes. O craque Estrela Bet Bandeirantes dessa vitória do Timão por 2-1. Vamos lá. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo? Craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala, Ronaldo. Ronaldão. Alô. Já. Fala, Capri. Fala, Capri. Ô, Ronaldão. Fala, pra Ronaldão. Pra mim, diga lá. Pra mim teve assistência, teve o Thales Magno, 2 jogos, foi o cara que fez o gol. Mas eu vou no Pedro Raul pela assistência. E a gente não viu nada desse cara até agora. E ele conseguiu hoje. É verdade, Capri. A gente não viu nada. Hoje ele conseguiu, no esquema, colocar todo mundo para fazer o gol. E quando ele teve a chance de fazer o gol, ele não fez. Só que ele colocou o Thales Magno para fazer o gol e o Giovani para fazer o gol. E que fez a diferença. Então, para mim, Pedro Raul e o Ulisses vai brigar comigo. Mas eu tenho que votar, né, Capri? Mas quando ele ia fazer o gol, ele tropeçou na bola, Ronaldão. Ele bateu em cima do goleiro também, E teve um outro lance que ele puxa pra dentro e eu fiquei aqui, porque eu não tenho retorno ainda pra ver o lance. Só que o zagueiro toma a bola dele normalzinho, sem nada. Agora, mas os 2 gols que saiu do Giovani pelo o Thales Magno, que também é outro cara que eu vou esperar um pouquinho pra definir. Eu vou no Pedro Raul, porque foi o cara mais assim, tipo, o que mais tomou porrada. É isso, Capri. Boa! Pedro Raul. Quem diria que um dia o Pedro Raul ia receber um voto de melhor em campo? Mas o Ronaldão votou no Pedro Raul. Muito bom, gostei, Ronaldão. Vamos ver se dá um incentivo pra esse rapaz. Personalidade, né? Tem que ter personalidade, né, Capri? É isso aí. E a gente toma porrada por isso, mas... assim, na leitura do jogo, eu tenho que tomar porrada também, porque ele fez a diferença. Boa. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. O Pedro Raul talvez tenha feito o melhor jogo dele, mas eu gostei muito do Thales Magno. E na defesa, o Torres e o Kaká foram muito bem pelo alto também, tirando as bolas aéreas na reta final do jogo. Eu vou ficar com o Thales Magno, para mim, o melhor em campo. Então, Thales Magno, Pedro Raul, a dupla de craques bandeirantes nessa vitória do Timão, 2-1 sobre o Bragantino. E na sequência, no apito final, tem muito mais dessa vitória do Timão para todos vocês. Não saiam daí, já voltamos. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Ele tenta ligar a jogada, resta ele pra cá, pro toque de bola de Thales Magno. Dominou na esquerda, campo de ataque, vai pra finta, vai pro cruzado pra Pedro Raul. Na cara do gol, dominou, girou, bateu. Gol!
a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Abriu a jogada no campo de ataque, soltou na grande área pro Pedro Raul. Ele foi perdendo o ângulo, encheu o pé. A bola não sei se entraria ou não. Giovani vem no mergulho de carrinho para meter no fundo da rede. Giovani pro Timão, num chutaço do Pedro Raul. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Giovani, que você proporciona. Fiel torcida corintiana. Corinthians 1, Bragantino 0. Outro toque, Sacha aperta, tenta voltar. A bola volta do campo de defesa. Recolhe Douglas para sair o joguinho esticada. A bola de forma errada vai sair para fora. Lateral para o Timão bater pelo setor de direita. É pro toque de bola de Thales Magno. Abriu na esquerda para Bidu. Bidu dominou, cruzou pro toque de bola de cabeça. Vai pintar o segundo do Corinthians. Bateu, Thales Magno! Gol do Corinthians! Bidu para Thales Magno para Bidu que cruzou. Aí o Pedro Raul, inteligente demais! Inteligente demais! E o Pedro Raul, ele escora na marca do pênalti pro Thales Magno, que vinha de trás. Ele ergue a cabeça com o goleiro à frente. Thales Magno, o Pedro Raul deixou ele na cara do gol. Ele toca na bola, ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha esquerda da rede. O Corinthians faz 2-0. 2 para o Corinthians. Vinicinho recolhe pelo seu campo de defesa. Tentou soltar na linha de fundo. Passou na cara do gol. Bola tocada de primeira. Afasta a zaga do Corinthians. Girou e Elinho bateu. Gol! Do Bragantino! Gira. O Gustavo Henrique tentou tirar, falhou por 2 vezes no lance. Ele domina, enche o pé na bola para fazer o gol com a camisa do Bragantino. Agora Bragantino 1, Corinthians 2. Tá aí Ulisses Costa e os 3 gols do placar do estádio Santa Cruz. A vitória do Timão sobre o Bragantino por 2-1. E agora no apito final. No melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar mais dessa vitória do Timão, explicar para você como é que aconteceu, não é? Porque o Corinthians dificilmente tem vencido nessa temporada 2024 e quando vence é bom, porque pode ser aí um caminho para próximas vitórias corintianas, que o time precisa tanto, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas para seguir aí nas outras competições, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Pedro Ramiro, assim que tiver condições, assim que conseguir, vai trazer pra gente ali as informações diretamente dos vestiários, da área de entrevistas ali, a zona mista do estádio Santa Cruz, para ouvir o técnico Ramon Dias, jogadores do Corinthians, enfim, quem for possível ser ouvido ali no estádio Santa Cruz vai passar aqui no microfone da Bandeirantes. Agora vamos ouvir Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Os dois vão explicar pra gente aqui como é que foi essa vitória do Corinthians, como é que o Timão construiu essa vitória que deixa a equipe a um empate. Um empate na próxima terça-feira na Neoquímica Arena coloca o Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos lá, Ronaldão, Alexandre Pretzel, como é que foi essa vitória do Timão no Santa Cruz? Fala, Ronaldo! Olha, foi uma vitória que acho que muita gente não esperava pela formação do Corinthians. Só que também pelo lado do Bragantino, o Caixinha errou, porque deixou o Corinthians, sempre quando saía para o contra-ataque, saía em peso, e o próprio Pedro Raul, que foi o cara que deu assistência. Então acho que nem o Caixinha esperava que o Pedro Raul daria assistência, e muitas vezes saía na cara do gol, e ele sabia que o Corinthians não conseguia finalizar, mas teve a insistência e as jogadas programadas com 3 volantes, não, foram praticamente um meio de campo fechado com 4. Tem retorno aqui. Oi, tô te ouvindo, Ronaldão. Você tá me ouvindo? Não, pode seguir, agora, você tá no ar. Vamos lá. Voltou. Ele colocou 3 zagueiros com 4
povoando o meio de campo ali e colocando o ataque com o Pedro Raul, fazendo a ligação. Quer dizer, ele não colocou o Pedro Raul como cara para finalizar. Então é isso que tem que ver quando ele colocar o Yuri Alberto, porque o Ramon Dias, ele consegue fazer um time jogar fora de casa, com o adversário vindo para cima, ele consegue, em casa ele não consegue retribuir e colocar para a torcida. Mas agora, o que ele fez hoje aqui? A mesma coisa que ele fez contra o Grêmio. E o Prédio pode até me ajudar aí, porque eu não tô conseguindo escutar aqui direito, mas... Mas você tá no ar, viu, Ronaldão? Pode falar que você tá no ar aí. Aqui. Mas assim, o Prédio pode me ajudar, porque o que ele fez hoje, ele fez contra o Grêmio, jogando fora de casa. Povoando o meio de campo e saindo para jogar com qualidade, mas sabendo o local que ele ia atacar. E ele fez isso contra o Bragantino e conseguiu a vitória. Só que aí ele insistiu com o Pedro Raul, e o Pedro Raul teve a chance de fazer o gol, mas ele falou, menino, você vai ser o pivô. Então, quando você tem esse pivô saindo pelas laterais e tendo o Mateuzinho e Bidu para atacar, ele é um gênio. Então, eu quero dizer o seguinte, que com os dois esquemas colocados hoje aqui e contra o Grêmio, o Ramon Dias, ele é um gênio, porque ele conseguiu fazer todo mundo jogar. Agora, sofreu um pouquinho no final do jogo, na recomposição, teve que mudar, colocou o Garro para tentar espetar novamente, mas o Prédio fez a leitura, falou, agora fechou e o Bragantino vai para cima. E o Corinthians, na mão do Ramon Dias, ele fez coisas que ninguém esperava, com o Mateuzinho, Bidu, Hugo, o Ranieri, que também saiu. Eu acho que o Ranieri saiu porque ele não aguentou a pancada, o próprio Charles também. E o Prédio falou, agora o Bragantino vem com 4 atacantes, vem para cima, e o Corinthians conseguiu segurar um time que está bem organizado, e o Corinthians começando a se organizar, não foi isso, Prédio? Não, sem dúvida. Até eu acho que hoje o grande mérito é do Ramon Dias. Se desse para escolhê-lo como melhor em campo, eu até poderia ter votado nele. Ele também erra no jogo de sábado contra esse mesmo adversário. Ele acabou escalando mal e mexendo bem depois. E aí o time empatou. O Elinho perdeu um gol para fazer 2-0 no final do jogo e o Thales Magno empatou nos acréscimos. Foi um ponto ganho para o Corinthians pelo que foi o jogo. Hoje, o Corinthians, mesmo com um time inédito, dá para dizer assim, porque ele estava jogando com o Charles pela primeira vez ali ao lado do Ranieri, e também o próprio Ranieri com o Pedro Raul, o Thales Magno e o Giovani, e o Matheus Bidu e o Mateuzinho como asa. Ele fez um 3-4-3 muito bem definido, e esperando que o Bragantino errasse. E o Bragantino errou 3, 4 vezes, e o Corinthians fez 2 gols e poderia ter feito mais. Se o primeiro tempo tivesse terminado 4-0, não seria um absurdo, seria uma surpresa, mas não seria um absurdo pela facilidade com que o Corinthians chegou no gol do Fabrício, que hoje fez sua estreia entre os profissionais, entre os titulares do Bragantino, a facilidade que o Corinthians chegou. Então isso foi mérito do treinador, que leu muito bem o jogo, um jogo que aconteceu no sábado e que ele adotou uma postura diferente para surpreender o Bragantino hoje. O Bragantino é um time melhor... Diga, Ronaldo. Prédio, não, um erro também do Caixinha de colocar um goleiro e tal, desdenhando da fase do Corinthians, né? Porque eu acho que o Bragantino, ele poderia ter amassado também o Corinthians pelo que foi feito aqui na Arena, né? Fizeram cera, fizeram um monte de coisa e puderam se organizar também. Agora, o que o Ramon fez com o time do Corinthians falou, desdenharam da gente. E eu acho que o Fabrício e o próprio Caixinha desdenhou do Corinthians, da fase frágil do Corinthians. Não foi isso, Prédio? Ou estou enganado? Não. O terceiro goleiro só atuou hoje porque os outros dois estão machucados. O Cleiton e também o Lucão. O Cleiton se machucou no aquecimento sábado contra o Bragantino. Aí entrou o Lucão, que também não tinha condições. Tanto é que no banco hoje estava o Guto Reis, que é outro goleiro que eu também não conheço. Então o Fabrício como titular e o Guto Reis no banco. Então o Corinthians chutou no gol. O Fabrício fez uma grande defesa num chute do Pedro Raul, que perdeu um gol. O primeiro tempo, eu repito, poderia ter virado 4-0. Não seria exagero, com ótima atuação do Pedro Raul, ótimo desempenho do Thales Magno e principalmente o meio de campo fechado, evitando que o Bragantino tivesse espaço de lançar a bola para frente, de atacar com 4, 5, 6 jogadores, como eles costumam fazer. É uma rotina para o Bragantino atacar. Só que o momento do Bragantino é bom.
Quando sai o segundo gol do Corinthians 2-0 com 14 minutos, o Pedro Caixinha, a imagem foi em cima dele, ele estava desolado. Depois o Bragantino faz o gol com o Elinho aos 11 do segundo tempo e domina o jogo na segunda etapa, domina mais no território, mas sem grandes criações de jogada. Antes de sair o gol do Elinho, o Sacha perdeu um gol na frente do Hugo, que fez uma bela defesa. Então, o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo tempo foi do Bragantino, em termos técnicos, com a bola. Só que o Corinthians, no primeiro tempo, foi muito mais perigoso que o Bragantino no segundo. Então, a vitória, para mim, é uma vitória indiscutível, uma vitória com méritos do Corinthians, com uma atuação muito boa do seu treinador, com bons desempenhos individuais e coletivos também. O Corinthians, praticamente no segundo tempo, se fechou bem, administrou bem, e o goleiro Hugo só fez uma defesa nesse chute do Sacha. Uma grande vitória, meu caro Capriotti, que faz com que o Corinthians, semana que vem, lote a Neoquímica Arena. Então mudar o voto, né, Preto? Eu posso mudar meu voto, então? Fique à vontade. Ramon Dias, então. Boa. Então... Pela sua leitura e pela minha também, do que foi feito aqui hoje, eu desdenhei até da formação, né? E o corintiano também falou, pô, Mateuzinho de novo, e Bidu de novo. E ele conseguiu arrumar com o Pedro Raul, fazer assistência para essa equipe. Então, Ramon Dias, desculpa aí, viu? Não, tá tranquilo. Então, na semana que vem, estádio lotado e a grande possibilidade, o Corinthians jogando pelo empate, de chegar a umas quartas de final da Sul-Americana. No ano passado, o Corinthians foi até as semifinais e caiu para o Fortaleza em 2 jogos, quando mudou o treinador também. O Mano Menezes assumiu no segundo jogo, né, e o Corinthians tinha que empatar para levar para os pênaltis e acabou perdendo por 2-0. O Fortaleza estava melhor que o Corinthians. Esse ano o Fortaleza ainda é melhor que o Corinthians. E o Fortaleza vai ter que enfrentar o Rosário Central a partir de amanhã. Primeiro jogo em Rosário, segundo jogo na capital cearense. Então, tudo leva a crer, por esse jogo de hoje, meu caro Capriotti, mesmo tendo uma semana pela frente, que a gente possa ter um repeteco da semifinal do ano passado entre Corinthians e Fortaleza nas quartas de final. Pode ser mesmo. 2 times que têm uma trajetória importante na competição e hoje no futebol brasileiro também. Bom, Ronaldão, você falou sobre arbitragem aí, não é? E antes do jogo a gente falava de uma arbitragem que coisa linda, de Capri, fora do Brasil. Linda. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, porque a gente tem reclamado muito dos nossos árbitros e agora a gente tem a oportunidade de ver árbitros de fora apitando aqui. Foi bem hoje o árbitro que apitou essa vitória do Corinthians, Ronaldo? Então, eu vejo a atitude do treinador, dos jogadores. A gente começa a analisar e ver que não tem conversa com eles. Eles apitam, vêm lá, eles podem até errar um momento ou outro de uma postura do jogador que sai, mas ninguém levanta o braço, ninguém dá porrada. Se der porrada, o primeiro que deu porrada foi o Charles, ele deu cartão, aí falou, opa, peraí, é outra arbitragem. Então é isso que eu falo, não é contra o Daronco, não é contra a arbitragem nossa aqui, é porque os jogadores não estão respeitando, velho. Não respeita, o jogo não vai. Hoje teve respeito das 2 equipes e outra vai pra fora. O treinador também não fica fazendo aquele negócio de fora lá do campo, como todo mundo faz, fazendo aquela bandeirinha para descer o avião, aquela bandeirinha. Então, é isso que eu estou pedindo. Uma mudança drástica. Tem que ser arbitragem internacional, tem que ser uma coisa profissional. Ronaldão. Oi. Começou a coletiva do Ramon lá. Vamos ouvir o Ramon Dias? Manda. Vamos ouvir. Vamos lá. Ele responde, eu perguntei a ele sobre a necessidade de contratar atacantes e o que ele achou do jogo. Vamos ouvir. De jugadores importantes se nos hace difícil. Pero bueno, para nosotros es muy importante el resultado, para tener confianza que el grupo está bien, a pesar que hubo muchos cambios y también en cambio táctico el equipo está respondiendo, lo está haciendo bien. Creo que el trabajo que estamos haciendo conjunto con los jugadores están respondiendo muy bien. Estamos contentos y muy felices. Y principalmente a mí que lo que más me sorprende es la gente de Corinthians. Porque toda esa bandeja impresionante, increíble, cómo acompaña al equipo, cómo acompaña a los jugadores, cómo acompaña al club, y eso te da lleno de satisfacción. Eso le da a los jugadores un espíritu distinto, un compromiso distinto, una actitud distinta, por eso están respondiendo de la mejor manera. Foi para mim essa pergunta?
Na verdade foi pro Ramon, mas se você quiser também falar sobre a partida, Não, Pedro Raul também. Foi um excelente resultado, eu fiquei feliz com a oportunidade. O Ramon e a comissão sempre preza que o grupo inteiro é muito importante, tem que estar todo mundo pronto e desde que me falaram que eu ia jogar, eu já estava preparado, estava pronto, venho trabalhando muito. Não sou um cara de falar muito, sou mais quieto, mas trabalho bastante, fiquei feliz com a oportunidade e principalmente de poder ter ajudado a gente ter ganho essa primeira partida. Lembrando que a gente não ganhou nada ainda, tem um segundo jogo, mas eu acredito que a gente deu um excelente passo rumo ao nosso objetivo, que é classificar. Ramon, boa noite, Pedro também. Ramon, a torcida do Corinthians sempre teve muita expectativa em cima do Coronado e do Wesley. A gente percebeu o Coronado fora do último jogo por suspensão, hoje nem entrou em campo por opção, e o Wesley, das últimas 3 partidas, jogou cerca de 25 minutos apenas. Hoje, mais uma vez, não entrou em campo. E muito se pergunta o motivo. Eu queria que você pudesse explicar o que está acontecendo, o motivo das suas escolhas, mas por que esses 2 jogadores têm ficado um pouquinho mais de fora. Nosotros también tenemos mucha expectativa por esos 2 jugadores. Y principalmente por Wesley. Porque es un jugador joven que tiene que seguir creciendo, tiene que trabajar tácticamente, anímicamente y físicamente, y respondiendo lo que el entrenador le pide para que el equipo, cuando lo necesite, esté pronto. Creo que con todos hablamos que estamos puntando a nivel grupal y vamos a necesitar de todo. Hoy no le tocó jugar, la semana pasada tampoco le tocó a Coronado por la suspensión, pero el campeonato es muy largo, esto recién empieza. Tenemos 3 torneos y se tienen que poner bien para el momento que le toque estar al 100%. Y principalmente, no que le responda a Ramón Díaz, que le responda al club y a los hinchas. Porque los hinchas exigen que jueguen bien, que tengan una entrega y que consigan resultados. Eso estamos trabajando. Ramon, boa noite Pedro. Ramon, eu queria que você comentasse sobre a sua escalação, de você não utilizar um meia, né? Primeiramente no primeiro tempo ali, muitos ficaram na expectativa se o Thales ia fazer essa função, mas ele teve liberdade mais pela esquerda, até para flutuar pelo meio. Queria que você falasse sobre isso, se foi pensado também algo que você viu no jogo de sábado já contra o Bragantino para essa partida. E também queria que o Pedro comentasse também se esse sistema com 3 zagueiros, tendo mais liberdade ali para os 2 alas, que hoje era o Mateuzinho e o Matheus Bidu, se de alguma forma também, e com a entrada do Thales, isso potencializa também o seu futebol. Esse sistema de jogo ele nos beneficia, essa amplitude que nos dá pelas laterais. Acabou que o primeiro gol foi um contra-ataque praticamente, o Hugo pega, repõe no Thales e a gente sai rápido. O segundo gol é uma jogada que vai da direita, vai para a esquerda, termina no Bidu, ele cruza, eu consigo achar o Thales. Então é um esquema bom de jogar, que nos dá amplitude, nos dá essa chegada forte no último terço pelos lados. Para o centroavante é bom, para ter bastante cruzamento, mas essa parte tática é com eles. A gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que estar preparado para jogar de qualquer maneira que for, independente do esquema, e responder da melhor altura a torcida e o clube, que a expectativa em nós é muito alta. Con respecto a lo táctico, me gustó mucho, el equipo se está acostumbrando, lo hemos trabajado bastante con esa línea de 3 y los laterales que pasen muy bien. Tenemos las características que tienen, que son jugadores que con muy rápido, muy profundo, y por eso creamos tantas situaciones. Hoy Pedro tuvo una gran chance de hacer un gol, tuvo una gran chance y bueno, pero creo que en líneas generales tanto él como todo el grupo hizo un partido extraordinario. Por momentos difícil porque te tenés que defender y se pudo defender bastante bien. En el fútbol brasilero pasa que el adversario está jugado y te juega al ataque y realmente supimos defender bien y los jugadores hicieron un gran trabajo. Estoy muy contento. Vamos a poder seguir jugando tácticamente así o de la otra forma, según las circunstancias. Pero veo que con esta línea de 3 el equipo se siente muy cómodo. Dom Ramon aqui, Vinícius Lúcio, boa noite, central do Timão. Qual a importância dessa vitória pensando já na próxima terça-feira e também no sábado, né? Jogo difícil diante do Fluminense.
para o Pedro Raul se a partida de hoje te credencia para brigar por ser titular do Corinthians. Cara, eu tô pronto, trabalho bastante para receber essa oportunidade. Acredito que fiz um bom partido. Ai, meu Deus. Tô pronto para se a comissão achar que eu devo jogar, eu tô pronto. Trabalho muito para receber essa oportunidade. Fiquei feliz pelo jogo de hoje, pude ajudar com assistência, mas, claro, o atacante quer fazer gol. Estou me cobrando bastante por aquele gol, mas é isso, é seguir trabalhando, e se eles acharem que eu mereço a titularidade, eu estou pronto para seguir dando alegria para a torcida. Yo creo que es una satisfacción enorme tanto para el jugador como para el entrenador cuando pones un jugador y te rinde de la forma que lo hizo él. Pero ahora está más comprometido que nunca con el club, con los hinchas y con los dirigentes, a tener este mismo nivel de actitud, de agresividad, de constancia, de dar el máximo por el grupo, y por supuesto felicitaciones. Estuvo muy bien. Ramon, aqui é André Galvão, SBT. O Corinthians faz um primeiro tempo de altíssimo nível, fecha vencendo por 2-0, aí volta para o segundo tempo, tem aqueles primeiros minutos que o Bragantino veio com duas modificações, né, que pressionou, fez o gol, e aí você faz as alterações que não te gostaram? E não, acho que as alterações, na verdade, na minha opinião, as alterações fizeram a marcação encaixar, né? O Corinthians começou a sofrer menos, né, com as suas alterações, mas muita gente ficou olhando para as alterações, só está entrando o zagueiro, está entrando o volante, está entrando o meia, está saindo o atacante. Na minha opinião, eu entendi que a marcação encaixou a partir das alterações. Era essa a sua intenção mesmo? Porque segurar esse resultado, segurar esse placar era muito importante para voltar com a vantagem para a Neoquímica Arena? Yo creo que cuando vos ganás, hay muchas cosas tácticas que salieron bien. Por ahí algunos cambios que por supuesto hay jugadores que jugaron, son jóvenes, y también Andrés juega en una posición que no es la de él. Entonces al equipo se le hizo un poquito más difícil, complicado, pero bueno, ya estábamos hablando con el manager, el trabajo que queremos hacer para el futuro, pero era importante ganar. Sé que el segundo tiempo no jugamos como queríamos nosotros, y como quería el grupo, y quería la gente y el periodismo, pero en estos tipos de partidos, en el mata-mata, es importante ganar, y más de visitante. Ahora tenemos que jugar de local, la presión va a ser distinta. Sabemos que nosotros tenemos una ventaja, y eso, tener una ventaja en el primer partido que jugó, es muy importante. Así que nosotros estamos felices, la gente tiene que estar feliz por el resultado, por lo que se consiguió, y vamos a ver, tenemos mucha expectativa para lo que viene, para la vuelta, para el partido con Fluminense, así que estamos tranquilos y esperemos que el equipo continúe a ser intenso como fue en el primer tiempo. Queremos mantener esse nível, pero não é fácil. Boa noite, Ramon, Pedro. Eu queria perguntar para o Pedro, primeiramente, a questão de você ser tão criticado em diversas circunstâncias, no entanto, entrar, fazer um grande jogo hoje e sair aplaudido pela torcida, né? Até você mesmo saudou a torcida ali na hora da substituição. E para o Ramon, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre esse jogo de xadrez de hoje contra o Pedro Caixinha, né? Como o Galvão disse aqui, alterações de um lado, alterações de outro, né? Um jogo de fato de xadrez ali, o desafio dos dois treinadores para conquistar o resultado. Que bom que foi a nosso favor dessa vez. Como eu disse antes, eu trabalho muito para ter oportunidade, para estar jogando. Todo jogador quer estar jogando, quer ter mais minutos. A gente tem uma concorrência muito forte dentro do nosso grupo, e isso tem que elevar o nível de cada um que está competindo pela posição. A oportunidade eu tive hoje, consegui responder da melhor maneira.
O trabalho, cara. As críticas se calam com o trabalho. A melhor maneira de responder é dentro de campo. Então, eu foquei muito nisso. Foquei muito que quando eu tivesse a oportunidade, eu tinha que estar à altura. E fui feliz hoje em fazer um grande jogo. Mas ressaltar a entrega do grupo. É muito difícil jogar contra o Bragantino. A gente fez um bom primeiro tempo, sofreu um pouco no segundo, mas isso mostra também que o nosso time sabe sofrer, é importante. E a gente leva uma vantagem, mas a gente tem que entrar bem ligado no jogo de volta para garantir a classificação dentro de casa. Y con respecto a la gente sobre él, que en líneas generales el fútbol te da una nueva posibilidad. Y vos tenés que responder como jugador como lo hizo él. Por ahí no venía jugando, le brindamos confianza, lo necesitábamos tácticamente como jugar de una cierta manera y él lo hizo a la perfección, haciendo tenencia. Juego corto y estando siempre cerca del arco para poder realizar el gol. Me gustó, creo que la gente de Corinthians tiene que estar feliz por el partido que hizo él y todo el grupo, pero esto continúa, esto recién empieza y ya te dije, como los cambios no salieron en el segundo tiempo como queríamos nosotros, pero bueno, Andrés es un central y tiene la característica de jugar, pero ahí se necesita mucha dinámica, mucho ritmo, mucha presión, pero estamos contentos por lo que ganamos. Ramon, Pedro, boa noite. Nosqueira, Rádio Craque Neto. Primeiro pro Ramon, a minha pergunta é em relação ao Thales Magno, né? Jogador que chegou, fez 2 jogos, 2 gols, hoje atuou mais pelo lado esquerdo, onde ele mesmo disse que é a sua posição, mas está à disposição para atuar em outras posições. Como que esse jogador está ajudando e pode ainda mais ajudar você nesse esquema que você quer para o Corinthians? E para o Pedro, você tem um cara do lado que sabe bem da posição, né? Já pegou alguma conversa, já pegou um pouquinho do que foi o Ramon Dias, principalmente nessa posição de centroavante? É uma referência, né? Vos que sos um centroavante, né? Sim, um atacante. Não, uma referência. A gente teve uma curta oportunidade de trabalhar junto no Vasco, mas eu acabei saindo logo depois. Então, quando eles vieram, eu fiquei muito feliz porque esse é um cara que ia ajudar muito a gente ali da posição. É sempre bom trabalhar com quem jogou futebol, principalmente quem foi da posição. Então, ele tem dado uns toques, ele tem dado umas dicas e eu espero absorver o máximo possível para tá crescendo, tá melhorando cada dia mais. Parabéns pela vitória, para o Ramon, também para o Pedro. A do Thales, não. A do Thales Magno. Como? A do Thales Magno. Da importância de Thales. Es un jugador, le tenemos que dar felicitación al manager, porque es un jugador de jerarquía. Y cuando tenés jugadores de jerarquía, te proponen cómo jugó. Por ahí no está el 100%. No está el 100% con la dinámica, porque hace una semana que llegó y pudo convertir 2 goles. Así que estamos felices, tiene mucha jerarquía, se está adaptando al grupo, a lo que somos nosotros. Hoy, el segundo tiempo, cuando íbamos ganando a 0, le pedí que juegue como tercer volante, muy inteligente, lo hizo bien. Me gusta. Así que vamos a seguir trabajando con todos y esperemos consigamos poder seguir ganando. Parabéns pela vitória, para o Ramon, também para o Pedro. Para o Pedro, gostaria que falasse como que é trabalhar com o Ramon Dias. Jogou na seleção argentina, hoje está aqui no futebol brasileiro, como que é o trabalho dele dentro de campo. E para o Ramon, como que é trabalhar no futebol brasileiro, Ramon? Você que tem história no futebol argentino e agora com a sua segunda passagem aqui no Brasil, o que você traz de diferente e traz de bom da Argentina aqui para o futebol brasileiro? Como eu respondi na pergunta anterior, o Ramon ele foi um excelente jogador, tem um currículo imenso. Então, para nós, trabalhar com esse tipo de gente que foi vencedora é muito bom, nos dá as melhores referências e, principalmente sendo da posição, é mais proveitoso para nós. Então, eu sempre tento perguntar o que ele acha, o que
quais são as movimentações, os posicionamentos que ele prefere, porque eu sei que a resposta vai ser a melhor possível, porque é um cara que entende muito dali, foi muito sucedido na posição, então é sempre bom e é uma vantagem para nós que joga na frente ter ele como nosso treinador. Contento por él. Estoy muy contento por él y por el resultado que obtuvimos hoy. Creo que fue un partido muy importante para nosotros. Y la gente tiene que estar contenta, tenemos que tener paciencia porque en estos tipos de partidos que se juega tan seguido cada 3 días, la recuperación es muy difícil. Nos faltaron 3 jugadores importantes, donde por la lesión que tienen, por el esfuerzo y las lesiones. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad. Tenemos que continuar a trabajar con todo el grupo para que podamos hacer las cosas bien. Boa noite, Ramon. Boa noite, Pedro. Vou direcionar minha pergunta ao Ramon. Ramon, a minha pergunta ela é referente ao André Ramalho. Novamente a gente vê ele jogando como volante e até a chegada do Alex Santana, o Charles, a gente podia entender que a posição estava contratada, estava fechada. Com a lesão do Alex Santana, a posição, na sua visão, você vê necessidade de mais a chegada de algum outro volante, ou o André Ramalho pode suprir talvez uma contratação que passaria na cabeça da comissão, da diretoria? Bueno, con respecto a las contrataciones, estamos hablando con el manager, con el presidente, con el club, me miran medio como diciendo qué va a decir, pero es las necesidades que tiene el equipo, las necesidades que tenemos, porque hay muchas competencias y las lesiones son muy propicias a que ocurran en una seguidilla de partido. Entonces necesitamos tener un papel, ojalá que podamos reforzar ahí en la mitad. Para mí creo que principalmente falta ahí en la mitad y esperemos que se puedan hacer. Por supuesto que es las necesidades que tenemos y ojalá que puedan llegar. Ramon, boa noite, aqui atrás. A última, hein? Porque o Corinthians não tem tido nas Copas as dificuldades que tem no Brasileiro, porque tem tido no Brasileiro as dificuldades que não tem tido nas Copas. E pegando um gancho da sua resposta sobre o Wesley e sobre o Thales Magno, você até numa coletiva anterior disse que o Thales Magno, que o Wesley precisava ser mais protagonista, hoje disse que ele precisa ainda dar algumas respostas, e o Thales Magno é um jogador de hierarquia, um jogador que cumpre bem os pedidos do treinador. Na sua visão, falta um pouco do que tem o Thales Magno para o Wesley? Me gustaría que le conteste el manager, ¿por qué no contestó? No, conteste. Me preguntó de los refuerzos. Não, perguntou a diferença para comparar Wesley e Thales Magno. Se o cara está mais preparado que o Preparador físico do Corinthians ajudando Bueno, a pero son tradução. momentos que el entrenador decide al jugador que tenés que poner. En estos momentos estamos tratando de utilizar a lo mejor que tenemos, a cómo están tácticamente, el tiempo que lleva, la situación según el partido, pero seguramente vamos a seguir utilizando a todos porque lo necesitamos a todos. Tenemos un plantel bastante corto y esperemos que podamos seguir obteniendo los resultados principalmente para la gente. E sobre as diferenças do time brasileiro, mas não tem nas Copas. Acho que tá bom, né, Ramiro? Acho que ouvimos Isso. bastante aí do Ramon Dias, né? Eu não sei se mais jogadores vão falar, você vai se movimentar por aí. Enquanto você se movimenta e sai aí da sala de coletivas, deixa eu só lembrar a nossa audiência que está com a gente agora na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente vai encerrar a live nesse momento. Então você que está com a gente aí na live, por favor, siga aí para uma faixa de rádio. Se você está em São Paulo, FM 90,9 ou na faixa estendida 86,3. Na sua cidade aí, em uma
frequência, ou se você não tem uma retransmissora na sua cidade, no aplicativo Band Play você continua ouvindo o apito final, também no site radiobandeirantes.com.br, no Instagram, no Facebook, em todos os canais digitais da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a todos vocês que estiveram na nossa live, bombando a nossa live nessa vitória do Corinthians por 2-1. 2 minutos da quarta-feira, já estamos na quarta, hein, Pretzel? Já começou a quarta-feira aí, nós vamos juntos aí invadindo, rasgando essa madrugada de quarta-feira pro Brasil e pro mundo todinho. Ramiro, me fala aí, como é que você tá aí, qual é a situação aí, antes de ouvir o Pretzel com a coletiva do Ramon Dias? Até falando sobre essa coletiva, eu abri a pergunta na coletiva até falando sobre essa necessidade de contratação. O Ramon acabou jogando até um pouco mais pro Fabinho, executivo de futebol do Corinthians, eles que estão deixando neste exato momento a sala de coletiva, e a gente vai ter a palavra de alguns jogadores, vamos tentar registrar aqui na Rádio Bandeirantes, talvez demore um pouco, viu, Capri, porque a informação até que a assessoria nos passa é que eles vão se alimentar e tudo mais, tomar banho e depois passar ali na zona mista para falar com os jornalistas. Maravilha. E aí, Pretzel, Ramon Dias tem sido uma ótima gostei. surpresa aí pro Corinthians. É um cara experiente, não é? Mas o grande objetivo dele vai ser salvar o Corinthians da Série B. Isso tá mais difícil, hein? Tá mais difícil, mas ele deixou claro que é o que eu penso também. Não dá para abrir mão de competições, não dá. Hoje ele escalou um time teoricamente alternativo, mas um time bem treinado, que ganhou de uma equipe que é melhor que o Corinthians. Então isso é mérito total do treinador e do time, que fez um primeiro tempo muito bom. Algo que a gente não imaginava. Se a gente fosse dizer assim, ó, nos palpites assim, ontem, quanto é que vai ser Corinthians e Bragantino? O Corinthians vai abrir 2-0. Ninguém imaginaria isso. Não sejamos, é claro, oportunistas nesse momento. O Corinthians não foi a Bragança como favorito, mas não foi mesmo, e ganhou o jogo. Isso é o mais importante. E agora tem uma boa vantagem, porque a vantagem do empate, da maneira como o Corinthians joga, é uma ótima vantagem. E mata-mata, para mim, você não precisa jogar bem, você tem que se classificar. Essa que é a realidade em 180 minutos. Você tem que travar o jogo, tem que ser competitivo. Hoje a gente teve um exemplo em Fluminense e Grêmio. O Fluminense fez 1-0 no segundo tempo, o Grêmio em 2 lances virou o jogo, mas sem jogar bem, mas ganhou. Então o importante também é resultado hoje, é abrir vantagem. Foi o que o Corinthians fez com o Bragantino, e acho que jogando em casa com 40 mil pessoas semana que vem, existe uma grande chance de passar para a próxima fase. E vai passando. Claro que o jogo de sábado contra o Fluminense é um jogo muito grande, porque o Corinthians tem um ponto a mais que o Fluminense, mas o Corinthians tem um detalhe, o Corinthians tem um jogo a mais que o Fluminense. Então o Corinthians não pode perder para o Fluminense, porque se o Fluminense ganha, o Fluminense vai a 23, fica 2 pontos na frente do Corinthians e com um jogo a menos ainda. Então esse jogo de sábado é fundamental, até o empate para o Corinthians não é nada absurdo, não. No Maracanã, travando o Fluminense atrás do Corinthians. Então vai ser uma semana agora de trabalho, são 3 dias pelo menos, para um jogo grande no sábado e depois a volta contra o Bragantino na terça que vem, Capri. É isso aí. Bom, vamos lá então. Atenção, Pedro Ramiro. Como é que tá a situação aí, Ramiro? Vamos lá. Até uma informação, a gente está esperando ainda os jogadores, mas a gente conversando com algumas pessoas aqui do Corinthians, nos passaram que há 2 nomes de reforços praticamente fechados. Eu não sei ainda, na verdade, os nomes. Eu sei que são 2 nomes estrangeiros, um centroavante e um volante. Um centroavante e um volante a pedido do próprio Ramon Dias. E o que nos passaram é que são 2 argentinos. Vamos ver, vamos dar uma olhada atrás dessa informação até. Mas uma fonte importante do Corinthians nos passa agora com relação a este assunto. Um centroavante e um volante. Vamos ver o que vai acontecer então, ao longo esquecemos do Plata, esquecemos do Arce, né? Esses não vêm mais. Cuejar, esses não vêm mais, né? Pelo que nos passaram aqui, são 2 argentinos. Vamos ver, vamos aguardar, porque até pensando em mercado em argentinos, hoje o Corinthians não negociava com nenhum argentino, né? Pode ser algum nome de surpresa aí, a pedido do próprio Ramon Dias. Vamos ver, vamos aguardar então, daqui a pouquinho a gente confere mais informações. Agora o Pretzel, o Ramon, acho que esse time alternativo aí do Corinthians, que não é bem alternativo, né? O Corinthians é muito parecido, é tudo igual, né? Não tem de reserva titular, jogadores todos muito parecidos, mas esse time que é considerado alternativo aí tem se dado melhor do que o titular, não é?
pelo menos nas Copas aí, tem jogado melhor, né? Exato, nas circunstâncias sim. Semana passada contra o Grêmio era favorito, o Corinthians foi lá com um time alternativo e foi melhor que o Grêmio até no segundo tempo, poderia ter ganho o jogo e acabou passando nos pênaltis. Então, se a gente for ver por esse cenário, sim, o time alternativo não tem jogado mal, não. E o time titular tem mostrado algumas deficiências, né? O próprio Hugo na lateral esquerda, o próprio Mateuzinho, o Ranieri não está jogando absolutamente nada, hoje não foi bem de novo, apesar da boa atuação do time. Então o Corinthians precisa contratar. O Corinthians precisa de um primeiro volante de qualidade, que saiba jogar, que venha para o jogo. Não é o Ranieri, não é o Charles que foi contratado, não é o Rian. Precisa de um volante, né? Um cara que jogue mais e precisa também de um fazedor de gols, né? O Pedro Raul hoje talvez tenha feito o melhor jogo, estava muito feliz na entrevista, e acho que isso é importante para o jogador dar uma resposta pelo que ele custou também e pelo que ele não vinha fazendo, mas é evidente que o Corinthians ainda precisa de jogadores, como disse o Ramon Dias, de hierarquia, elogiando o Thales Magno. Né? Hierarquia o que é? Um jogador acima da média na cabeça deles, um cara que chega para jogar imediatamente. Só para quem ligou o rádio agora, quem está nos acompanhando, o Corinthians terminou o jogo com Hugo Souza, Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Os 3 zagueiros ele não mexeu. O Mateuzinho e o Bidu ficaram até o fim também, os 2 alas. Aí o meio de campo teve Rian, teve o André Ramalho como volante, e aí teve o Garro também, mais o Matheus Araújo. E na frente, o Pedro Henrique. Então foi um time que terminou praticamente só com o atacante, tentando jogar por uma bolinha para fazer o terceiro gol. No segundo tempo, o goleiro Fabrício, que estava estreando hoje no time principal, praticamente não foi exigido. E aí eu acho que foi, não é que tenha sido um equívoco, mas o Corinthians poderia ter atacado um pouquinho mais para testar o goleiro, que fez uma defesa maravilhosa no primeiro tempo, mas antes ele já tinha tomado 2 gols. Vamos aguardar, mas o time titular do Corinthians precisa de reforço, o elenco também, já falamos que sim, e acho que o treinador concorda conosco também para o restante da temporada, Capri. Sim. Agora, ô Pretzel, fale sobre Pedro Raul, porque nós criticamos tanto aqui Pedro Raul, e merecidamente, porque ele não estava fazendo nada, né? Não estava jogando nada, mas hoje o Pedro Raul deu 2 assistências para os 2 gols do Corinthians e perdeu pelo menos mais um gol ali, não é? Poderia ter feito até o 3º gol do Corinthians. Fale sobre Pedro Raul e o seu desempenho nesta terça-feira em Ribeirão Preto. Eu acho que a gente não pode desprezar nenhum jogador agora. Ele não vinha bem, né? Não vinha bem. E outra, ele custou $5 milhões. O salário dele é alto, a gente sabe o salário dele, o Pedro Ramiro sabe também, o salário é alto pelo que ele não vem fazendo. Então, quando ele é escalado hoje e aproveita a chance, óbvio que ele dá uma esperança de dias melhores, mas é um jogador limitado, né? É um jogador nota 6 no máximo, que teve uma fase excelente no Goiás. Inclusive o Tite rodou o Brasil dando entrevistas como técnico da seleção, e quando foi a Goiânia para fazer média, disse que o Pedro Ramiro até poderia ser chamado para a seleção. O Pedro Raul, perdão. É que é Pedro R, né, Ramiro? Qualidade é igual, né? Não, agora tu foi oportunista, mas eu me equivoquei nessa, né? E aí o Tite chegou a dizer que o Pedro Raul poderia ser convocado para a seleção, né? Numa faseção de média tremenda, dá para dizer assim. Então, o Pedro Raul depois, ele vem pro Vasco. O Paulo Brax, que hoje está no Santos, que foi executivo do Vasco, nos disse que no Vasco ele errou um pênalti contra o ABC na 3ª fase da Copa do Brasil, não sei se vocês lembram, e aí ele erra o pênalti, o Vasco é eliminado pelo ABC, ele sente demais, a torcida pega no pé, ele perde um gol num jogo dentro da pequena área também, e aí ele é vendido pro Toluca, não joga nada no Toluca, comparado a uma árvore por maldosos torcedores do Toluca, quando ele vai embora, e o Corinthians paga $5 milhões por ele. Então assim, a gente tem que ter calma, não dá para dizer que ele não joga nada, que eu acho que é uma sacanagem fazer isso com o jogador. Mas que ele não vinha bem, não vinha, sem aproveitar as oportunidades. Foi colocado pelo Antônio Oliveira em alguns jogos, está sendo colocado pelo Ramon Dias, e hoje fez o seu melhor jogo e terá a sua melhor nota desde que ele chegou, meu caro Capriotti. Muito bom. E aí, Ramiro, qual é a situação aí no Estádio Santa Cruz, hein? Por enquanto nada. Por enquanto nada, a gente está aguardando justamente a passagem desses jogadores, mas os nomes que já até foram passados pela assessoria, o Thales Magno vai passar por aqui, o Hugo Souza também, tem mais um nome.
o Giovani. Giovani vai passar por aqui também. São 3 atletas já pré-selecionados pela assessoria do Corinthians. O Thales Magno ainda nem foi apresentado. Já fez 2 gols, mas nem foi apresentado ainda. A assessoria do Corinthians prometeu uma coletiva para a apresentação dele ainda nessa semana. Então a gente deve ter a apresentação do Thales Magno. Chega por empréstimo de 1 ano, com opção de compra de mais de 50 milhões de reais. É um preço acima, mas não sei, né? Vamos ver, dependendo da situação, às vezes aquela bufunfa da Esportes da Sorte pode pintar para ajudar a contratar o Thales Magno se ele for bem, né? Vai saber, né? Pode ser uma situação aí mais favorável. Corinthians dorme aí em Ribeirão Preto ou volta ainda hoje, hein? Vai jantar e já vai direto para São Paulo. Pega o voo direto para São Paulo para já se concentrar para amanhã mais um treinamento. Sábado tem jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro também. O Corinthians também tem um avião para chamar de seu, ô Ramiro? Não. A Leila podia dividir o avião dela, né? Mas o Corinthians não tem um avião dele. Precisa comprar aí. Vamos ver se o Augusto Melo consegue um investidor aí para comprar um avião para ele. Mas hoje, por exemplo, hoje tem um avião aí esperando. Ah, sim. Time, né? Não, tem fretado e tal. Eles não vão na área comum lá, eles vão no fretado. Eles têm um avião fretado que geralmente auxilia nessas situações. Eles, inclusive, chegaram, né, na segunda-feira aqui a Ribeirão Preto e vieram de avião, voo rápido até e tal, tudo tranquilo, e aí eles chegaram logo na sequência. Estão falando de vários nomes, um nome que tem pintado aí, nome que tem falado sobre essa contratação, até o nosso colega, o blog do Macedo, coloca aqui, José Martínez, volante da seleção venezuelana, que atualmente defende o Philadelphia Union, aliás, da MLS. E eu vou ser bem sincero, essa fonte que é importante, que passou para nós aqui, seriam 2 argentinos, se confirmar dessa situação desse volante venezuelano, não bate, né? Mas vamos ver, vamos ficar de olho em toda essa situação, nesses possíveis reforços. São, repito, 2 jogadores, um centroavante e um volante, em que o Corinthians ainda mira no mercado. Mas é o que o Corinthians pode hoje, não é, Pretzel? Também não adianta ficar sonhando aí com jogador nível de seleção brasileira. O Corinthians não tem dinheiro para isso, né? O nível de contratação do Corinthians hoje é esse, é Thales Magno, é o cara da seleção da Venezuela, é o que é possível hoje, né? Mas os gastos não estão sendo poucos, não, né? E os jogadores chegam ganhando muito dinheiro, porque a urgência está custando caro. E o teu planejamento foi equivocado, né? O Augusto Melo prometeu um timaço em janeiro, né? E o time do Corinthians é um time nota 5, elenco nota 4. Aí é um descompasso total, né? Hoje a melhor figura do Corinthians hoje é o treinador. Um treinador que erra, como todos, sem problema, mas tem acertado mais do que errado. E é ele, eu acho, que vai tentar salvar o Corinthians, O Corinthians tem que fazer agora 24 pontos em 48 no Campeonato Brasileiro. Hein? Pois é, o Fluminense tem um jogo a menos. Então esse jogo contra o Fluminense, o Corinthians tem que se empatar, eu não acho ruim, certo? Empatar no Maracanã, não acho ruim. Mas o ideal, óbvio, é ganhar o jogo, porque você daí abre 4 pontos pro Fluminense. E com um jogo a mais, o Fluminense, teoricamente, pelo menos em curto prazo, não te alcança, se for fazer o jogo atrasado. Então esse jogo do Maracanã cresceu demais. O Fluminense perdeu hoje pro Grêmio, fez um jogo razoável para bom, o jogo foi bom, mas em 2 desatenções, num pênalti que aconteceu e numa falha do Fábio, tomou uma virada em 3 minutos. Mas é um time que hoje tem jogadores melhores do que o Corinthians. Talvez o Corinthians seja melhor treinado que o Fluminense. Tem um jogo coletivo melhor, mas o Fluminense tem melhores jogadores. Então vai ser um jogo, como é que eu posso te dizer? É o adjetivo do momento, né? Intenso, competitivo no sábado, mas um jogo bem nervoso também, Capri. Vai ser jogo de 12 pontos, né? Jogo muito grande, gigante, enorme. Porque o Corinthians... Eu tô com você, Pretzel. Um ponto lá é um bom resultado. O problema é que o Corinthians não tem conseguido vencer em casa. É isso. Não consegue ganhar em casa. Porque se fizesse um ponto fora de casa e vencesse em casa, tá ótimo, tá tudo bem. Mas o Corinthians não tá vencendo em casa. Então, é uma conta que tem provavelmente 4 vitórias, Capri. O Corinthians tem 4 vitórias. Criciúma, Fluminense e Vitória em casa. E o Bahia fora. Então é o seguinte, o Corinthians tem 4... Em 22 jogos, Em 22 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias, cara. Não dá. É muito pouco. Não dá.
E vai precisar de 8 agora. Vai precisar fazer em 16 rodadas o que não fez em 22. Não, e ainda tem pela frente São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. O Galo já Fortaleza foi. Lá. Fortaleza, Atlético Paranaense, certo? Querendo ou não, o Grêmio é na última rodada, e esse jogo é em Porto Alegre, vai ser em Porto Alegre. Tem o Inter ainda, querendo ou não, mas o Inter também, quando pegar o Corinthians, vai ser um jogo, um duelo também de times da ponta de baixo da tabela. Quer dizer, a tabela... Se o Corinthians chegar à última rodada contra o Grêmio, precisando vencer lá, meu Deus do céu. Eu acho que é uma queda anunciada. Vai ser um caos, porque... Grêmio e Corinthians sempre dá um jogo disputado demais. O Corinthians acabou de eliminar o Grêmio da Copa do Brasil. A dupla Grenal, eu não sei porquê, o Inter mais do que o Grêmio até, eles não gostam do Corinthians. Eles têm se eles puderem, os jogos contra o Corinthians são tratados de maneira diferente, por incrível que pareça. É que historicamente, né, foram grandes duelos, né? Corinthians e Inter já decidiram título de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Grêmio e Corinthians, Copa do Brasil. Várias vezes. Duas vezes. Então né? Duas vezes. Tem uma rivalidade muito grande aí no confronto, né? No duelo. Então é isso, né? Assim como se o Grêmio ou o Internacional precisarem de uma vitória para sobreviverem à Série A na última rodada, o Corinthians se mata em campo também para. Claro, como fez impedindo o título do Inter em 2021, né? Corinthians não tinha nada que fazer no Brasileiro e jogou sério, jogou fechado para evitar a vitória do Inter. É isso aí, é a rivalidade do futebol brasileiro. Bom, 19 minutos da quarta-feira no apito final, já tem o gabarito do Pretzel, hein? As notas de Bragantino 1, Corinthians 2. Já, não saiam daí, não vão pra cama sem o gabarito do Pretzel, porque... hoje o Pretzel está muito rigoroso, mesmo com o Corinthians vencendo. Então, não vão embora. Segurem aí, porque já vai ter o gabarito. Já tomou cafezinho aí, Pretzel? Então, daqui a pouco o Ailton chega, e aí provavelmente com... paçoca. Com goles de café, né? E a paçoquinha tradicional, né? Tá frio aí, Pretzel? Não, temperatura agradável. Tá 9 graus, Pretzel. Sim, cara. 9 graus agora, Pretzel. 9. Sabe o que é frio, Pretzel? Eu diria que hoje pela manhã deu uma refrescada no ar hoje pela manhã. Você tirou assim um gorrinho hoje só para o frio. 9 com sensação térmica de 6 graus. Tô vendo agora aqui no meu termômetro. 9 graus e sensação de 6. Você tá de brincadeira, tá frio barbaridade. Não vem com essa conversinha, não. Vai, você tá de brincadeira. Eu garanto, Capri, tá frio. Tá muito frio aqui. Ó o Puzov, ó. Chegou ontem e já tá dando palpite sobre meteorologia. Eu adoro o Bruno Espaçoso. Tá frio, tá frio. Eu adoro o Bruno Puzov, cara. Que figura, hein? Igualmente, mestre. Peraí. Antes do gabarito, qual a nota de Bruno Puzóvio? Sim. Tenho medo. 9. Mas o que é isso? 9? Repita! 9. Que isso? Ô Puzóvio, o que você anda aprontando com o Pretzel aí pra ganhar uma nota 9? Olha, fiquei impressionado, viu? Fiquei lisonjeado. Nem o Ramon Dias vai ganhar nota 9 hoje. É um conjunto, né? A participação dele no Esporte em Debate, muita produção durante a semana para o Concentração de domingo, que é um programa que repercute muito, mesmo que o Ramiro evite participar de vez em quando. Certo? Então, assim, ó, tá muito bem o Puzov, hein, Capri? Muito bem. Tá voando. Tem futuro, né? Tem futuro, sem dúvida. Tá bom. Ô, Ramiro, e aí, hein? Aí não tá frio não, né, em Ribeirão Preto? Tá fresquinho só, né? Ah, tá fresquinho. Estamos no calor da zona mista também, né? Então, a sensação térmica nesse exato momento é de 37 graus. Mas aqui em Ribeirão Preto tá bem tranquilo agora, falando sério, 19 graus. Tá bem de boa. À noite dá uma esfriadinha e tal, mas por enquanto bem tranquilo. É o que eu te disse, né, até, Capri, a gente tá aguardando a passagem dos jogadores por aqui. Eles já vão fazer tudo direto, né? Jantar, tomar banho, não vão nem passar no hotel nem nada, já vão direto ao aeroporto
por isso demora um pouquinho aqui para a passagem dos jogadores na zona mista. Mas o jantar é aí mesmo no estádio? Isso, no estádio. Eles estão aqui no estádio, devem comer uma pizza, né? Passei lá em frente ao vestiário, aqui num estádio mais raiz, você tem mais acesso, né, às coisas e tal. Eu passei em frente ao vestiário, tava rolando um pagodão, funkão, uma hora e tal. Então a galera tá feliz com o resultado, essa vitória por 2-1 diante do Bragantino. É muito legal, aproveito para mandar um abraço ao meu amigo francês lá do Dosa, grande francês, grande Dosa, o melhor restaurante armênio do Brasil, delícias da culinária armênia, da culinária árabe, e o Dosa invariavelmente manda esfirras, claro, porque pede, né? O Palmeiras pede, solicita, então os jogadores se deliciam com as esfirras do Dosa no pós-jogo lá no Allianz Parque. Então, quando tem vitória lá, tem festa no vestiário do Palmeiras, o Dosa abastece os vestiários do Verdão lá com as deliciosas esfirras. São fantásticas. Melhor esfirra. Você não vai comer nenhuma esfirra melhor do que a do Dosa. O quibe, então, é covardia. O quibe do Dosa é... Você gosta de quibe, Pretzel? Gosto. Eu vou te levar lá no Dosa, o francês vai oferecer o melhor quibe pra você. Esfirras então, também quibe são chamado boas. Quibe Yerevan, que é com uma geleia de damasco no meio. Yerevan é a capital da Armênia, né? Então, em homenagem à capital da Armênia. Então você vai, a melhor culinária armênia do mundo é do Dosa. Não é nem na Armênia você vai encontrar uma comida tão boa quanto a do Dosa. E o francês, grande Roberto Barsomian, o francês, oferece muitas vezes e abastece o Palmeiras com as esfirras no pós-jogo. E aí o boleiro precisa, né, de carboidrato, precisa daquela proteína, aquela carne de qualidade. Então é com a esfirra do Dosa que é realmente fantástica. Aliás, voltou para o cardápio do Dosa a esfirra de pistache. E o pistache tá na moda, viu, Pretzel? Uma pistache e culinária árabe, culinária armênia, tem a ver, não é? É uma castanha, não é? Que faz parte ali do Oriente Médio, tá tudo certo. Agora, eu ouvi dizer que de tempos em tempos a gente tem algumas modas, né? Você vai se lembrar, teve a época da paleta mexicana, não é? Sim. Teve a época do sushi, teve época de... como é que fala essa... você faz aí no café da manhã... Tapioca? Tapioca. Crepioca. Tem um negócio de crepioca também. Michel Lopes que matou essa questão. Nota 10 para Michel Lopes. Boa, Michel. Michel gosta de uma tapioca aí também. Então, cada ano tem uma moda, né? Então dizem que 2024 é o ano do pistache. O pistache está em tudo quanto é lugar. Eu gosto do sorvete de pistache de vez em quando. O sorvete é o melhor deles, né? O melhor até do que a própria castanha ali, não é? Mas hoje eu não acreditei, Pretzel. Eu dei de cara com pão de queijo de pistache. Eu quase caí da cara. Pão de queijo de pistache. Aí é gourmet demais isso aí, né? Pô, mas a gente conseguiu arrumar uma confusão com Minas Gerais e com a Itália de uma vez só, meu. Pão de queijo de pistache. Eu não provei, porque eu me recusei. Eu falei, isso não deve dar certo, né? Pão de queijo é pão de queijo, gente. No máximo você põe uma goiabadinha ali no meio dele... ou um requeijãozinho ali no meio, no máximo, né? Sim. Porque o pão de queijo puro já é um espetáculo, né? É uma iguaria. Agora, pão de queijo de pistache, eu nunca vi. Quer dizer, vi hoje, mas não provei, não tive coragem, de verdade. Capricho. Mas deve ser bom, né? Vai saber. Está lá, deve ser bom. Diga aí, vamos lá, Ramiro. Giovani passando por aqui. Vamos ouvir o atacante do Corinthians. Estou tentando achar o espaço aqui. Vamos lá. Tinha feito um gol importante lá contra o Vitória. O que tem sido para você fundamental para essa virada de chave, esse grande momento aí, pedindo passagem, né, no time titular? Cara, acho que, como eu falei aqui há pouco, alguns meses atrás a minha filhinha acabou nascendo, mudou muito a minha vida, a minha perspectiva de vida. Comecei a enxergar a vida de uma outra maneira, então hoje eu só estou desfrutando. Claro, muito feliz, agradeço muito a Deus, ao professor Ramon também pelas oportunidades e que não possa parar por aí, né? Que eu posso fazer muitos gols com a camisa do Corinthians e quem sabe até ganhar um título. A gente vê, o Corinthians passa uma fase complicada, né? E tem muitos jogadores que estão sem confiança.
E pelo seu lado a gente vê totalmente diferente, né? Só confiança dentro de campo. É como você vestiu essa camisa e está tendo partidas muito boas. Fala um pouquinho dessa confiança, de onde sai tanta confiança para vestir uma camisa desse tamanho? Acho que a confiança ela é tudo na nossa vida. Acho que eu não vejo que o time está sem confiança. Acho que creio que está tendo um pouquinho de azar na questão da bola entrar no gol, enfim. Mas da minha parte, assim, procurei trabalhar bastante. Sou um rapaz que trabalha muito. E eu sempre levo um ditado, o trabalho sempre devolve algum dia. Então, graças a Deus, que eu plantei, estou colhendo e que possa continuar desse jeito. Giovani, por favor, saindo um pouquinho do âmbito só seu e passando pro time. Nos jogos de Copa, o time é um outro time, pensando em confiança, não só na sua, né? E pensando em sábado, no Rio de Janeiro, é um outro campeonato, é um outro torneio. Qual a diferença? Como é que está o vestiário para uns jogos de Copa e para o jogo do BR? Me parece que vocês são muito mais soltos quando joga as Copas. Não, na verdade, todo jogo é importante. É claro que em questão de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, é uma outra questão, uma outra competição, né? Mata-mata. Mas no Brasileiro também acho que não falta para nós gana de vencer, nada disso. A gente tem trabalhado, a gente tem dado o nosso máximo. Mas como eu falei, às vezes a gente está tendo um pouquinho de azar e esse azar está custando um pouquinho caro, mas creio que sábado a gente vai conseguir reverter essa situação e conseguir sair da zona que a gente está. Eu queria que você falasse referente ao lance do gol, né? Um lance importante, principalmente ali pertinho da torcida, você foi lá comemorar junto à torcida, né? Queria que você falasse um pouco desse momento. Um momento muito bom, né? Acho que é o momento que o atacante mais gosta da partida. Quando a bola vai para a rede e a gente sai para comemorar e comemorar ali com a Fiel, onde a gente está, elas estão sempre conosco lá apoiando, então não tem preço. Giovani, a gente sabe que o Corinthians está no mercado também atrás de centroavante, né? Mas no meio disso tudo aparece você, fez 2 gols recentemente já no Campeonato Brasileiro, também agora na Copa Sul-Americana. Você já conversou com a direção do tipo, não precisa de centroavante, eu tô aqui? Não, isso aí eu não cheguei a conversar não, e outra, isso é uma questão da diretoria também. Que eles tiver quem trazer também, eu sei que vai trazer para ajudar o Corinthians, o que importa é o Corinthians. Então, quem vir, eu sei que vai agregar. Estou aqui para agregar também, sempre que precisar também, vou dar meu máximo pela essa camisa, todas as vezes que eu entrar em campo. Tá aí a palavra, obrigado ao grande Henrique Manfro que ajudou a gente aqui com o microfone. O jornalista está apertado, a gente tem que contar com a ajuda dos parceiros. Então, o Giovani passando por aqui na zona mista falando, e daqui a pouco outros nomes, Thales Magno e Hugo Souza também vão passar aqui na zona mista, Capri. Maravilha, Thales Magno, que chegada aí, hein, Pretzel? Thales Magno, 2 jogos e 2 gols. Muito bem esse início de jornada aí do Thales Magno. O Corinthians mostra que acertou aí em trazer o rapaz, né? Sim, eu até brinquei no sábado que ele chegou da imigração, foi do aeroporto pro campo e empatou o jogo. E ele tem qualidade, né? Hoje, de novo, um gol de talento, 2 jogos, 2 gols, uma chegada realmente muito interessante. E vai ser titular contra o Fluminense. Certamente vai ser titular contra o Fluminense, um jogador de 22 anos. Lá na Major League Soccer ele teve 101 jogos e fez 19 gols. Então acho até que você pega aí um gol a cada 10 jogos, dá pra dizer assim. Mais ou menos isso, né? Um gol a cada 5 jogos, na realidade. Então, não é uma média ruim, não. Só que lá o futebol é menos competitivo do que aqui. Jogador que apareceu muito bem no Vasco e foi vendido rápido porque o Vasco precisava fazer dinheiro, né? E ele era o principal talento vascaíno. Uma boa contratação do Corinthians até agora. Ô, Pretzel, tá pronto o gabarito aí? Sempre. Vamos lá. Você não precisa somar mais nada, subtrair mais nada aí? Não, aqui é direto, né? Não, mas pera aí, calma que ainda temos que ouvir Thales Magno, temos que ouvir a boleirada lá do Corinthians. Daí vem o gabarito. Né? Tu queres que eu dê nota pros debatedores do primeiro debate à Prefeitura de São Paulo, feito pela Band? Você vai dar nota para os candidatos a prefeito? O que tu acha? O desempenho deles no debate. Do debate da Band? O que tu acha? Acho melhor não, hein? Então tá bom. Não. Acho melhor guardar para você essa daí, senão vai dar problema, vai dar confusão aí.
Vou te falar, meu. Vou te falar que tem uns caras aí que, meu Deus do céu, não é possível isso. Não podemos falar porque agora tá no período pré-eleitoral, esses negócios todos aí, mas vou te falar, viu? Não dá nota pra não. Por favor, Prétio, não arrumar confusão aqui. Deixa assim. Eu quero só saber o seguinte. Ô, Ramiro, quem vai falar aí, Ramiro, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto? Olha, estamos esperando. Por enquanto, nenhum jogador do Corinthians... Os caras estão comendo aí, hein? Tá louco. Mas alguns já até saíram, Capri. Assim, eu vou até falar. Tem um nome aqui que a gente faz tempo que não ouve, viu? Falar. O Fagner, né? Assim, ele não atuou hoje, é verdade. Isso faz tempo, hein? Mas, assim, é incrível como o Fagner sempre passa ali pela porta do fundo, raramente fala com a imprensa. E é o cara que assume, que é o capitão do time. É o capitão do time. Ah, ele tem esse perfil, beleza, tem esse perfil, mas se ele tem esse perfil, que não seja capitão, né, então. Porque... Eles têm uma regra entre eles, quem não joga não fala, é um negócio ridículo. Não, mas sabe? até quando ele joga, ele não fala. Hoje ele passou aqui direto de capuz, não falou com ninguém e tal. Mas aí é fácil, né? É uma zona de conforto para esses caras. O jogador de futebol hoje tem uma vida mansa hoje. Né? Eles não têm que dar nenhuma satisfação, eles são blindados pela assessoria, são blindados pela segurança, são blindados pela diretoria, são pouco cobrados internamente. Né? Então hoje é fácil ser jogador de futebol. Eu vejo os caras falar em sacrifício, não sei o que e tal. É fácil ser jogador, me desculpe, hoje está muito fácil. A cobrança era muito maior. Hoje tem a rede social que é nefasta, evidentemente, tem a torcida uniformizada que é criminosa em determinados momentos, inclusive até em cobranças. Isso aí não tinha antes, né? Mas antes se jogava muito mais bola e os jogadores tinham muito mais tranquilidade, muito mais identificação com os times também. Além do que, tem muitos deles, infelizmente, não conseguem articular um pensamento. Também. Infelizmente. E aí é uma questão mais profunda, é uma questão da educação, é uma questão da base, que aqui no Brasil é ruim demais. Eu sempre cito esse exemplo, da Argentina, por exemplo. Você pega um jogador argentino, dificilmente você vai ver um jogador argentino tendo dificuldades em se comunicar ou não conseguindo expressar claramente um pensamento. Usam o espanhol, a língua espanhola, de uma maneira correta, não maltratam a língua. E aqui a gente não tem nada disso, né? Muitas vezes você vê um jogador maltratando a língua portuguesa, outros que não conseguem dar sequência num pensamento, não conseguem raciocinar. Eu estou dizendo isso aqui com tristeza, porque o jogador de futebol deveria chegar nesse nível, nesse estágio, pronto, preparado para ser perguntado, para dar respostas, para debater, porque não é uma inquisição. Muitas vezes é uma pergunta e resposta, é um debate, é uma troca de ideias, é uma troca de pensamentos que os jogadores, muitas vezes, não conseguem levar adiante. E é uma pena mesmo, porque aí acabam sendo blindados pelos assessores de imprensa e o torcedor não consegue saber o que pensam. Muitas vezes não conseguem ter uma noção do que se passa na cabeça, o que ele pensa sobre muitos assuntos que são importantes, não só no futebol, mas no dia a dia, no cotidiano deles. Por isso que quando eu vejo um jogador como o Vinícius Júnior, por exemplo, viu, Pretzel, se posicionando, se manifestando, colocando ali questões que saem do campo, eu fico feliz. Acho que você vê que o Vinícius Júnior é um rapaz que pensa além do futebol e consegue raciocinar, coisa que muitos, na maioria das vezes, não conseguem. Uma pena. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos seguir aqui. Ô Ramiro, é daí do estádio pro aeroporto então, né? O Thales Magno, ele tá falando agora com a mídia televisiva, daqui a pouco vai passar por aqui. O Thales tá até... ele saiu meio que sem tomar banho ainda, o Thales, ele saiu meio na correria, tá morrendo de frio ali o Thales, e veio com shorts de jogo, camisa de jogo. Mas daqui a pouco o atacante que chegou por empréstimo até o meio do ano que vem, né? Ele fechou o empréstimo por 1 ano. O Corinthians vai pagar cerca de 8 milhões de reais por esse empréstimo. Se quiser contratá-lo, depois tem que bancar ainda mais de 50 milhões de reais. Situação bastante
delicada financeiramente, né? Se quiser contratar o Tales, mas também é muito cedo, né? E até nessas perguntas que ele deve responder, a gente deve perguntar até mais sobre o jogo, porque ele vai ser apresentado, eu repito para quem nos acompanha, ainda essa semana. A assessoria do Corinthians falou que vai fazer uma coletiva de apresentação para ele falar sobre a chegada dele, a escolha dele e tudo mais. Mas é um atacante, aliás, que já chega como meio atacante, como ponta. Dá até para perguntar para ele, o que você prefere, né? Porque hoje, em muitos momentos, o Ramon colocou ele como meio atacante, depois como ponta. Mas ele foi pra cima ali, né, Pretzel e Capri? Brilhou em cima dos caras, do lado esquerdo, do lado direito do Bragantino, que nem viu a cor da bola em cima do Thales Magno e até do Matheus Bidu na direita ali. Tanto é que o Caixinha tirou o Nathan Mendes, né, que foi simplesmente amassado no primeiro tempo e colocou um atacante. E aí virou uma linha de 3, abrindo mão do lateral direito, né? Então colocou 2 jogadores de ataque como alas e se soltando pro ataque, né? Nathan Mendes, que quando o São Paulo vendeu, teve muito São Paulino reclamando, mas foi bem vendido pro Bragantino. A gente tá aqui aguardando, viu, Capri? Ele tá respondendo as últimas perguntas ali na mídia televisiva. Quando ele tiver, eu chamo vocês aqui. E muita gente aí, hein? Muita gente, muitos jornalistas hoje em Ribeirão Preto. Tem bastante, hein, Camilo? Impressionante. Nossa, e a zona mista aqui é bem pequenininha, Capri. A zona mista é assim, minúscula. Não que a gente não esteja acostumado com relação a estádios menores e tudo mais. Mas até estádios mais tradicionais, como São Januário, tem uma zona mista e tudo mais complicada. Ó, o Thales Magno tá chegando por aqui, vamos tentar pegar, ele tá do lado do outro lado. Vou pedir a ajuda aqui também dos meus colegas de novo, porque eu tô mais ao fundo, para tentar pegar o Thales Magno. Vamos lá. Você é o cara que vai resolver esse problema no ataque? Então, eu tô trabalhando para ajudar eles no que eles precisarem. Então, se for de gol, vou trabalhar muito para que eu possa dar resultado. Se for assistência, vou trabalhar muito para que eu possa dar resultado. E na marcação também. Então, tudo isso com o apoio do grupo, dizendo que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor. Eu acho que isso vai melhorar todo o time. Thales, como é que está sendo essa adaptação para você? Não faz nem uma semana que você foi anunciado oficialmente, 2 jogos, 2 gols, já cativando aí a fiel torcida. Tá melhor que o esperado, não? A gente vem trabalhando e sonhando com coisas boas, independente do lugar, independente da situação. A gente quer sonhar o mais alto possível e dentro desse grupo todo mundo sonha. Então eu acho que eu venho trabalhando muito forte, sempre trabalhei muito forte em toda a minha vida para chegar e dar resultado. Então eu só tenho a agradecer a Deus e todos os meus companheiros e treinador, todos isso que me deu total confiança. Eu perguntei pro Ramon Dias sobre o seu futebol, né? 2 jogos, 2 gols. Ele falou como que você é um jogador que faz em campo o que a comissão técnica pede. Fala um pouquinho dessa conversa com o Ramon. São apenas 2 jogos, mas você tá à vontade em campo. Sim, como ele falou, ali depois dos 2-0 ele pediu para eu mudar de posição. Eu poderia realmente ficar lá na frente, fazer mais gols, mas como ele pediu essa função, então eu acho que eu tenho muita versatilidade dentro do campo. Eu posso fazer todas as funções que ele me pedir, com muita garra, muito esforço. Então se pedir para eu recuar a linha, eu vou recuar. Se pedir para atacar, eu vou atacar. Se trocar de lado, também irei fazer. Até na parte física, né? Você teve no ano passado uma dificuldade com o joelho e tal, demorou um pouquinho nesse período de adaptação até na MLS. Como você está fisicamente hoje? Você pode atuar 90 minutos tranquilamente nos próximos jogos? Você precisa de mais tempo de recuperação? Então, eu acho que tudo é adaptação, porque onde eu jogava lá em New York City, eu conseguia jogar 90 minutos. Então aqui é o período de adaptação, né? Então eu acho que quando eu adaptar, com certeza eu conseguirei sim. Última aqui desse lado. Tá um pouco mais difícil ali, ele foi pro outro lado agora, mas foi a palavra do Thales Magno também passando por aqui. E a gente está aguardando agora o Hugo Souza. O Hugo Souza, que é um nome importante, e eu vou questioná-lo. E aí, já teve alguma conversa para o Corinthians comprar os teus direitos econômicos? Porque é importante que o Corinthians garanta a contratação desse goleiro de forma definitiva. Isso é fundamental, né, Pretzel? E, assim, o valor é uma pichincha, é uma mixaria pelo Hugo Souza. 4,5 milhões de reais. Eu não sei como o Corinthians já não depositou esse dinheiro rapidinho, aí já não contratou logo, não fechou logo o negócio? Se tá no contrato que a opção de compra é essa, então pode aguardar, né? Se tem a prioridade de compra. Agora, se não tem a prioridade, tem que correr e fechar a negociação, né? Aí é que tá o detalhe.
Tem a prioridade, Ramiro? Deve ter, né? Deve estar estipulado. A tendência no contrato era de que o Corinthians tivesse essa prioridade. Eu vi o contrato antes de ser fechado e tudo mais. Eu não sei se no fim houve alguma mudança, mas inicialmente o Corinthians tem a prioridade de compra. E precisa ajustar isso rapidamente. Até um bom tema aí para a direção do Corinthians se posicionar e falar logo sobre essa questão para poder... o torcedor do Corinthians já até esqueceu entre aspas o Cássio, né? Com o Hugo Souza aí, que não tem dado calafrios o torcedor corintiano. Então precisa resolver logo, ajustar rapidamente essa situação para ter tranquilidade no gol. Tem 25 anos o Hugo, não é? É isso, Ramiro? Isso, ele jovem, é... Pretzel? 9'9". Jovem, tem 15 anos de futebol pela frente, como goleiro. Fácil, se cuidar. E é bom goleiro, hein? Muito bom goleiro, muito bom goleiro. Tem dado conta do recado aí tranquilamente no gol corintiano. Ele já saiu aí, já está falando com os companheiros da televisão, Ramiro? Ainda não. O Thales está terminando de falar ali. Assim, a zona mista ela tá dividida da seguinte maneira. Primeiro tem um influenciador ali da Comebol fazendo uma pergunta rápida. Aí depois eles vão para a mídia televisiva, depois para a Muvuca, que eu vejo pelo menos 30 profissionais, 20, 30 profissionais de rádio e enfim, também de mídia de internet, redes sociais, web rádio. Então a gente está tudo misturado aqui, estamos todos misturados para fazer essas perguntas, mas ainda não chegou o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. Então deixa eu ir para o intervalo rápido aqui. Acho que dá tempo de a gente ir para o intervalo e na sequência a gente vai ouvir o goleiro corintiano e já o gabarito da partida. As notas de Bragantino 1, Corinthians 2, com o Alexandre Pretzel aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188.